Lobo, tá me ouvindo? Oi. Cá. Lobo. Opa. Pode crer. Pode crer. Ah, velho. Estão dizendo que vai ser sereia. Pode crer. Falta 10 minutos ainda. E como é que tá o áudio? Tá ouvindo legal? SP? Tá me ouvindo baixo, é isso? Tá. Cara, eu acho que é a próxima, se eu não me engano. É que agora saiu o Gênesis e a galerinha. Então, o próximo é o Shadow, o Naru e o Aquaforce.
Ah, tu tá falando do zero? Ah, tá. O zero agora tá Gramlu. O Shadow eu acho que tá só pro mês 3, se eu não me engano. 5 minutos. Só não entendi por que duas lives esse ano. Complicado. Massa. Ah, quem dera eu ter um PS5. Tem um monte de jogo de Play 1 que eu vou querer voltar a jogar. Só que sei lá, eu não acho tão massa jogar no PC. Já que esse microfone do celular é bom, cara, vai ajudar muito.
Opa, tá na hora. Valeu, cara. Tu não vai acompanhar com a gente? Bacana, bacana. Entendi. Cara, pra variar, atrasou aqui. Massa, massa. Aí que é bom. Olha, aqui a gente vai falar muito mal de Axel Player. Calma aí.
O áudio pra você está bacana ou tá muito baixo? Beleza. Ai, ai. É, eu tive que fazer um trâmite aqui, né? Eu tô com o Discord no computador e no celular. O do celular tá gravando o áudio e o do computador tá gravando o Discord pra ir pro programa. Cara, tá muito. Eu fiz uma magia muito louca aqui. Beleza. É, cara, pra variar, vai atrasar essa live aqui. Pelo menos dá tempo do Lobo acabar de comer. Ai, ai. Ai, ai.
Ah, pode esperar que vai começar umas 9 só. O Bush sempre faz isso. Ah, não, o Biné tem tudo. Pessoa pisca, o Biné tá aí. Opa, começou. Vamos lá. Tá ao vivo. Tá ao vivo, né? Mas nada de live.
First up, providing commentary for Vanguard and Cardfight. Also runs the Different Fight YouTube channel. Hello everyone, I'll be providing commentary for both Standard, Premium, and Buddy Fight throughout the day, and I think we'll have a lot of exciting rounds coming up throughout the day, so hope you guys stay tuned for the entire day. Next up, we have Jun, also known as Cardfight, who will be providing commentary for Vanguard and Buddy. Hello everyone. Welcome back everybody, thank you guys for coming, and I hope you have a great day today, and I will do my very best to give you guys the best commentary for this year. Right, and last but definitely not least, we have Kai from Team WCC, who will Welcome back provide everybody. commentary for Vanguard and Vice Lords. Hi everyone, I'm Kai from WCC. I'll be providing the commentary for Wise and Vanguard. Hope we have a lot of good games to Alright, watch. thank you guys for being here. So we're having a bit of an early start. It's like almost 9 a.m. How are you guys feeling? Is everything okay? Is the weather getting in down? Feeling great. I'm actually really excited to commentate once again. Yeah, honestly, I'm really happy to be back here, third year in a row, and it's been really exciting rounds. You know, every single year basically we've had really just exciting coverage, I feel, and I feel like this year is going to be the same if not better. And I mean, for those of you watching at home, there are a lot of improvements to look forward to this year as well, so I'm really excited to show all of that. So I think that a lot of you will be happy with what you see today. Okay, so before we hop into our games, we actually did prepare the regional meta of the game breakdown. So I think let's get it up on the screen. So let's talk Yep. about it a little bit. So starting up, we have Vanguard Standard. Yes, so we'll now show you the breakdown of the BCS, the entire season of this year's BCS events throughout all regions. So this will be all representation for all games, including Standard and Premium, separated for Vanguard as well. So we're going to be taking a look at that just in a moment. But yeah, I feel like, what are your kind of like reflections of this year so far in general, you know? Apart from just the result, obviously in the decks, but you know, from the event organizer side as well, how has it been? Oh, it's definitely been fun. I think we did actually have more regionals this year compared to previous years, so that's definitely been great. Of course, we definitely want to bring out the game to more locations and stuff like that. So because there have been places that may have been missed out. We can't go everywhere. We want to go everywhere, but we can't go everywhere. So we're trying to be able to cover more ground. I think we did this year. So Yep, that's, yep. that's Yeah, I think I saw that actually South America got some new locations this year as well, right? Mid-circuit, they added a couple so far. Yeah, and I think that was a really nice change because I know a lot of players were very vocal and really were requesting that, and the fact to see that you managed to squeeze that in the middle of the circuit was just incredible. So Yep. I think that's honestly really awesome. How about you guys? Do you guys have anything this circuit that you guys saw or you guys thought were... I think this year there's a lot more teams, big teams, and bigger ideas as well coming into all the metagames. So it's really interesting to see what people are thinking of and what they're cooking up, especially for Worlds. And the vibe has been really, really good, really good. Yes. Yeah. And personally for me in Asia, Vietnam has been a very great addition to one circuit series. Oh yeah. Yeah, there are a lot of participants for its very first championship, and I can see that it's good that more of these kind of locations are introduced throughout Asia, because there are still a lot of countries that has huge passion for Vanguard, but didn't really have the chance to, and hopefully it will grow much more next year. It seems to me also like more players are traveling a lot more. Like I just think like this is like a Europe, North America thing, but it seems like in Asia as well, people are starting to travel more. Is it true? Yes, it's do you see true. Personally, as a person who has been traveling for the past few years, I can see there's a huge surge of players who are going overseas, especially in those, like what you said, team members. Yeah. So it makes the game very competitive, which is very exciting right now. Yeah, we do see a lot of teams nowadays. Actually, even today in the hall, we have a couple of people decked out in all their like team shirts, jerseys. and stuff like that. It's pretty good. I wanted to note on the teams actually, what's really interesting is that last year at Worlds was kind of the beginning of the teams. We had a few like WCC that started showing up as teams in Worlds, but then this year it's gone crazy. It's like, I feel like half of the players, at least for Vanguard, honestly, are on teams. And it's really interesting because when you have these team organizations, you have ideas that are kind of closed in that team. Right. They all just test with each other, brew with each other, and just create ideas for Worlds. And they're all just kind of trying to outsmart each other in a way. But obviously, you know, in all fair competition. But I feel like that's really exciting because that makes, from our perspective, much more entertaining. Just because we don't, like, obviously we have expectations for what will be appearing on stream, what is supposed to be good for each game. But because these teams have been kind of brewing on their own and testing on their own and just trying to outsmart the game,
for each format, for each game, it's really hard to predict what we're going to see. So there's a really high chance we're going to see a lot of surprises throughout the day, and I'm personally super hyped for that. Right. Okay, so hopefully we have the metagame data for the regionals prepared already. Maybe? Perhaps. Perhaps. Yes. As for the venue, we did switch to a new venue this year as well, right? Yes. Yeah, we did. It's actually looking pretty nice. Yeah, it's really nice. You guys can't see it on the stream, but yeah, I think the hall is pretty good. It's Yeah. very packed. Yeah. It's very packed. It's getting full. Yeah. All the players are coming in right now. And I think Weiss and Buddy Fight just started, but Yeah, Vanguard yeah, is starting yeah. very soon. Yes, so Buddy Fight and Vice do begin a little bit earlier, especially for Buddy Fight. They need to accommodate for the fact that it's best of 3, and therefore takes longer, and that just needs to be accommodated for. Whereas Vanguard will be starting later. I think in terms of rounds, Vanguard standard has 7. And Pessoal, the o other áudio games do have vídeo 6, tá ok? If I'm not mistaken. Yeah, so we're gonna be the kind of breakdown for today, if you have not seen the schedule yet, is that we'll begin now with the meta-analysis for the BCS, the entire circuit, and then we're going to move on to the first 2 rounds of Vanguard, then followed by round 3 of Buddy Fight, and then I believe we are going to transition into rounds 4 and 5 of Vice, Yes. then followed by the breakdown for today. Yeah, today's So, metagame, correct, that's for those of you curious, what decks people are playing, what clans, what worlds, you're all gonna see all of that today after round 5 of Vice. So if you're interested in the breakdown and what the representation is for each game, then you're gonna be able to see that after round 5. And then we're gonna jump to round 7 of Standard, if I'm not mistaken, being the last Swiss round of Vanguard. And then after that, we're gonna do back-to-back-to-back finals of each game. Yep, that's right. But the other improvement that we've added is that we have a second stream Yeah, as that's well. right. So that one will not be commentated, unfortunately. However, if you do, if you wish to check in on what the other games are, what the other players are doing, maybe your friend is on stream, on the stream too, for example, you can always keep another tab open and just check in there. That's the pro of having dual monitors at home as well. You can just watch both at the same time. So yeah, there's a lot of changes for this year, and I think a lot of them have been really, really exciting for people at home and for us as well, I think. So Yeah. definitely really good. Yeah, this has been based on the feedback you guys have been giving us, so Yes. thank you guys so much. So keep it coming. Right, so I think we'll be having the metagame data really soon, but I think for now, let's just quickly run off the stage. I think we have a couple of things to take note of, so let's continue the stream a little bit. Yes. So in the meantime, I think the second stream will be starting games really soon, so do take a look. Yes.
quick note first. So the thing with Standard, and I mean with I guess all games really, is that we have had releases throughout the circuit. Yes. So I think when we started the BCSs, we had VBT 05, Aerial Steed Liberation. Yes, that's right. That was the latest set. And then the majority of the BCSs took place during VBT 06, so that was Phantasmal Steed. And then we had the Tachikaze set, Tachikaze Spikes, and Mega Colony set coming out after that. But so I think a lot of the results, because there were so many results throughout the VBT 06 circuit, we see a lot of like clans like Pale Moon, Murakumo, Shadow Paladin. But Pale Moon coming out on top, they're in usage, so this is not the top cut, but this is specifically on how many clans entered into the game per event, essentially. So seeing Pale Moon at first does not surprise me too much. I think it's definitely expected. Yeah, it's really popular among players as well, since it's art and its gameplay is really, really good. Yeah. Especially in today's meta still. And But all the clans from that Phantasmal Steed set have been really, really strong and really taken the entire metagame by storm since its inception. Pale Moon being popular is just because, yeah, it's a strong set, it gets power. It doesn't really, you can just play with yourself, your opponent can't really interact with you because you just don't have a board. So overall, it's just really nice pick for players just to take to tournaments. So the second most popular one was Narukami. So do you think this is a metagame choice? Yes. Like Narukami is for sure, right? Like With on the the- Buster Dragon. With the metagame being so Excel focused, Narukami definitely has a decent matchup against a lot of clans, able to just damage deny opponents with Gauntlet Buster crits or just wiping the board repeatedly. So it's got some really good matchups, especially against Murakumo as well, which is another strong pick that a lot of players are taking. yeah, I think the fact that the format, I mean, going into today as well for Standard is quite Axel focused. You know, we have Shadow Paladin and Genesis arguably showing up as the kind of the force picks, but a lot of Axel clans got really, really strong from the last few sets, and therefore playing Narukami into a lot of these events is just the perfect call because a lot of them don't have ways to recuperate after being, you know, just demolished by a Gauntlet Buster turn. And therefore it's really hard for them to recover outside of a few clans. And so I think honestly, anybody that takes Narukami is making a good call. And honestly, I wouldn't be surprised if we see Narukami on stream today either. I think it's definitely still expected. For sure, yeah. Yeah. It also kind of hits specific clans like the key rear guards, right? So for example, like Gunslot decks, they'll need like their blaster blades. Yep. So it forces you to play more defensively. You don't want to invest too many of these things too Yep. early. Like for example, the moderate deck as well. Exactly. Yeah, Blaster Shadows, yes. yeah. Yeah. Another big Excel clan is also Tachikaze, and Narukami actually has an okay matchup against that because they can actually remove their rear guards. The Sweeper Actor Counter Grade 2, that you can't target, but Narukami doesn't care. Yeah, Gauntlet Buster doesn't target. Yeah, it doesn't target. Even Cho Yes. doesn't target, so Yeah. it's good times. Good times to be Narukami. Yeah, that's true. And I think, as you said, Tachikaze is definitely really strong, and we've kind of been seeing this like almost like a trend. We have a few decks going into today that kind of fall under the same kind of style as Tachikaze, which is just insane aggression. Yes, yes. Just insanely aggressive, able to win games really early, but really needs to draw into the right pieces. Very piece reliant, but if they draw the pieces, then they can really just pop off. I think when you're going to Worlds, you are going to a place where a lot of players are also very switched on and they know how to play the game. So you need a bit of luck to definitely take yourself to the top. And relying fully on luck is not actually a bad idea. If you need a high roll to win, then let's do it, right? Let's play Tachikaze. So I definitely think Tachikaze is a great pick. And things like Aggravain going in, like Tachikaze Light, but still does very well, are definitely great choices that should take you to good places unless you don't get your luck. But Yeah. Yeah. that happens. It happens. So Yeah. Tachikaze. One thing to note is also a lot of the strongest clans are those that has focused Vanguard, for example, the real Hyuga and the Tachikaze's the boss monster. Anger Blader. Yeah, so yeah, it's a kind of like a draw or brick kind of game. So there's a bit of risk involved in this type of gameplay as well. Yeah. With Murakumo, for example, you still need to draw the Hyuga. Shoryuki's okay, but you still need to draw that Hyuga. Yeah. So Yeah. that's kind of the same as just drawing Anger Blader. Yeah. Yeah, and then that's why Pale Moon, it's interesting that Pale Moon comes out on top because that kind of shows that a lot of players actually go for the consistent choice because Pale Moon is able to actually search out their grade 3s. Yes. And get them back to hand really easily thanks to Dorian.
and just able to just have really good tempo and also not risk too much, like, oh, I didn't draw my grade 3, therefore I lost. Yeah, like the good thing about Pale Moon is that both your grade 3s are good. Your Dorian and your Luquier are really good ride targets at least. So in a 7-round tournament, that could be the idea you're going for. I don't want to brick. I want to always just draw like a decent grade 3. So Pale Moon is also, that's also one of the reasons why Pale Moon is so good. So many people played it at regionals. Yeah, for sure. And then also Shadow Paladin, as I noted, one of the kind of main Force clans, and I think also you noted that like Narukami has a good matchup against it, but Shadows themselves have a lot of good matchups against for sure, yeah. more or less everything else, Yeah. and the fact that they have the Force numbers to back it up, Right. you know, the 13 gay base, and you know, just being able to defend against all these aggressive decks a bit easier, and then still come back with their own aggressive push at the same time, puts them in a pretty sweet spot for today's tournament as well, I would say. Shadow Paladin is pretty much the Excel deck of Force. Yeah. Able to get the restand, so and has Danger Lunge that can just randomly swing back games. Yes. One of the reasons why it's one of the few Force decks that are still popular, I guess, with Excel being so dominant. So yeah, Shadow Paladin will definitely be the premier pick for people who like to play Force, in my opinion, for this tournament. I'd like to also talk about Genesis a little bit, because we haven't seen this so much on the English side, but in the Japanese side, we had, there was WGP Tokyo that concluded last week, if I'm not mistaken, and Himiko actually did quite well. I think either XO or X1 in Swiss, which is really, really fascinating to me, because Himiko is an interesting deck because ever since the addition of Force 2, it's been able to put on a more control playstyle, since you're able to activate a crit to your front row, and then also put Force 2 markers on your front row. Therefore, it's like, take 3 damage, or you know, die, essentially. And so we have, like, Japanese players even just call it Himi Control. So it's a really interesting deck. I would really like to see that today as well, because I feel like it has this kind of position where it can damage choke some decks. That's the weakness of Pale Moon as well, is that they need to counterblast to do their plays. Otherwise, they have to leave their board up, and then suddenly Narukami just eats it up, for example. So they need to really be careful with that, and then there's a lot of decks that can actually kind of control their damage, not give them that 2 damage necessary for the skill, or if they use like a Lillian, for example, earlier on, and then, you know, wasted their counterblast and they don't run like Knife Dancer or something, then they can't countercharge and actually use their Luquier, which is the backbone of the deck. Yeah, that's right. So I really like these interesting like damage control and, you know, mostly Force decks actually that do that. Golem Buster can do that too. So it's just, that's kind of like the jack of all trades in a way. But yeah, so it's really interesting. So what other decks do we have to note on? One of them is actually Nova Grapplers. Have you been seeing them? Oh Yes. First I thought God Hand was not very good, but then I played Ryan Kai's build of it that he took to Malaysia in top 8. That deck is really good. I really like that deck. It's just it just one-shots opponents from 2 to 6, and that's it. That's it. Yeah, it's one of those decks that rely on its combos, and if you manage to check that front trigger, you pretty much are set for game. It's a really, really strong deck. But yes, it does have its own problem as well. Yeah, and you also have the grade 1 that stacks fronts as well. So Yes, that's right, yeah. The only like problem, or not so much problem, but the slight downside of the deck is that it doesn't really plus, in the sense that I think you've also noted in the past where it's like every effect is like, oh, you draw, but you also discard. You get an extra drive check, but you have to discard for it. So it's like, oh, you know, check top 5 for your grade 3, but you have to discard 1. So it's like, no matter what effect actually pluses for you or which effect actually gives you an advantage, there's always a downside to it. So I guess that kind of controls it, but then you can play cards like Ladle Mechanic that, you know, let you draw extra cards if you have a really limited amount of cards on board and hand, and therefore it kind of like helps you recuperate if you got, you know, if you didn't win on a turn and then Golem Buster just took out all your stuff, for example, or people just attack into everything and you're left with an empty field and no cards in hand, then, you know, cards like Claydol can help you potentially top deck into victory if possible. So I think the interesting thing though is that a lot of these decks are cutting heal triggers in favor of more fronts. And with more fronts, if they attack your Vanguard first, suddenly you get a front trigger, your entire front row is saved. So that means you also save cards from dying. Exactly. So yeah, God Hand is really interesting, especially as we said, Ryan Kai's build. He's definitely a player to look out for today. Definitely a name that a lot of people will recognize at home. And so I think it's gonna be interesting. He does play this kind of like Beast Deity variant as well, which is pretty interesting. Some people play pure God Hand, some people mix it with Beast Deities.
And so it's really interesting. Bestiaries was an interesting deck going through the shop challenges, because it was like during that season that Bestiaries were kind of in their prime. And so now seeing them being mixed into Godhand is pretty interesting. The best thing about the Azure Dragon that he takes in is that it gives you that extra aggression, but it also just draws you a card as well. So, and gives you like an extra attack with that just one counterblast. So it gives you that early game aggression, but you don't need to commit a lot of cards. And against decks like Murakuma that like to wipe the field, just wiping away one card doesn't really impact your hand at all. You're just more worried about just dying. So if you stay low, conserve your hand, and then just one turn just bash an Excel deck, they usually can't keep up. Yep, exactly. So hopefully now we have the next slide. Maybe we can talk about. We just want to look at the conversion rates for clans going into. So Yes. we just saw the usage rates. So we want to see how well each clan performed at each regional and how many of them made it to the top 8. Yes. So here you go. Here you can see the number of decks in top 8 with Murokumo with 52. Wow. That is the large majority of this entire thing. So really interesting. But in terms of conversion rate, it's only 13%. So that means there's a lot more entering than there are Lobos topping in that sense. But that makes sense No. because there's too Yeah. many of them entering the it's top in the gravado. first place. But Precisely. considering there's only a very limited Aí amount está of aqui slots parado. in all top 8s in the world, this is a huge number. Tá me ouvindo melhor? Murakuma is also very Tô ouvindo versatile, igual. so it's very accessible to most players. That's why É, eu abaixei aqui o volume da parada. Especially Eu for aqui picking up cards, tô. like, from ever since like the V series started and you've been picking up all the Murakuma cards Fala alguma coisa. coming out. Alguma coisa. It's really easy to build a deck. Aí. It was a big, Aí é into bom. it. A lot of people who already have Murakuma pieces from Boy tá tendo pouco reflexo na stream do, always been a really strong deck. do Vanguard. Especially when it got to Shirayuki, Como picking assim? your Shirayuki with old cards. Não tá vendo a stream? Ah não, tá And now tendo it's kind of the same thing. If you Body have all the fight. cards before, you have a great deck. Por isso É, que eu não tô não, fazendo nada. nas duas. Eu tô acompanhando aqui. A outra não tem nada. A outra tá aqui agora com umas porcentagens do clã que tá sendo usado. Eu tô vendo a stream, cara. Aham. É meta-análise. Então, porra, tamo aqui pra comentar. Deixa eu comentar. Chato. do you think it's because of the meta and the decks being played in top 8? Loucura. Pale Moon is a pretty passive deck. Loucura, loucura no caldeirão. As long as it does its own thing, it's good. But Alguém then fala when it alguma coisa doesn't, no chat da stream aí when só pra your eu testar uma opponent coisa? high rolls, you don't really have much happening for you. You know, I a lot see. of ways to recover. Pronto, Yeah. testado, I think muito the obrigado. interesting thing about this is that I think we have 19 clans total out of what, 23 Eu chamei o clans, Manuel if I'm também. not mistaken, or Daqui a 24? pouco ele aparece. Oh, okay. So it's a pretty Cara, é muito absurdo ter 52 Murakuma no top 8. É muita coisa. Não, cara, que merda. Ô, e certeza. It's one of the 49 aí é de certeza Ryuga Shirayuki. I feel like it's one of the offensive No mínimo. protect clans you would Yeah. play if you're playing a protect clan. Correct. I think this might be just because Hanzo came out really late. Yes, it's true. I think one thing you have to remember is Hanzo came out after Tachikaze. And Ryuga with Shirayuki. Tachikaze being Velho, something, cara, é sério. doesn't really Eles have- têm que separar esses dois decks, senão vai continuar dando Murakuma. Your Hanzo doesn't actually bounce those super acro cantos. Provavelmente vai ter muito Murakuma aí. Tachikaze versus Vai. Futama, they- É, cara, tipo assim, o que eu espero da final desse Mundial? É Riviere, uma outra Coral e Ryuga Shirayuki. É isso que eu espero. Eu acho que eu aposto bastante em Ryuga Shirayuki, com certeza. Com certeza. Não dá pra deixar de fora. Aham. Nada do Kami Safado, não. Não, Narukami é... É Tipo- coisa do passado. Não que seja coisa do caralho, que música é essa? Eu não sei onde é, mas tá muito alto. Aonde? Não sei. Tem uma Não, música foi tu que tocando muito instalou um alto no bot de lugar. música aqui no Discord uma época. Será que não é isso? Acho que não. Normalmente aparece ele no chat, mas ele não tá aparecendo. Caralho, que raiva, eu não consigo identificar onde é que é a música. Ah, é da segunda stream. Ah, Ela tava Eu sem tô nada, aí fazendo- botaram uma música puta alta, velho. Ah, agora tá rolando o joguinho de good fight ali. É, então, Esse cara. é que sei do lá, nada... O maluco escocês contra o Maui, sei lá. Isso. De nada. Latin America, Europe,
Mas do que eu tava falando? Ah, tá, minhas apostas. Ah, não, eu ia dar minha análise sobre Narukami, é isso aí que eu ia fazer. Vai aí, manda aí. Tipo, quando eu joguei de Narukami, o que eu vi é que, tipo, ele amassa qualquer Axel. Não tem como jogar de Axel contra Narukami. Mas, tipo, contra a Force ele é bem even, tipo, não faz muita coisa, não. Ele assusta, mas... Murakumo is very popular in Asia as well. É. The highest amount. The Bermuda showing coming from NA makes sense because I think those É, tipo, muita diferença você jogar contra um Axel e jogar contra um Force. Parece que você não consegue criar vantagem. Mesmo que você esteja wipando o board do cara inteiro. Não. Acho que o maior problema mesmo é que eles fizeram um Axel anti-Axel. Essa é a questão. Tipo, Axel tá tão babaca que só Axel derrota. Que merda. Não, mas o Bermuda aí tá vindo forte. Não, a bermuda tá forte. Tá bem Tá forte. vindo pra surrar todo mundo. Não sei se com Riviera ou com Coral, mas as duas builds estão muito embaçadas. E talvez principalmente Coral. Eu acho que, se eu não me engano, tava falando de Riviere que tava forte. Mas Coral também tava logo atrás. Cara, Eu não cheguei a jogar com ou contra Riviere. Mas, tipo, pelo que eu vi contra Coral, só não tem o que fazer. Tipo, você só aceita. Porque o maluco vai puxar a Coral quando ele quiser, com aquela puta G2 que puxa a carta do deck. E aí você tá torcendo pro cara não ter Soul Blast, mas todas as cartas dão Soul Charge pra dar Soul Blast, e é tipo a mesma quantidade, é Soul Blast 2, Soul Charge 2 pra dar Soul Blast 2 depois, então tipo, só acaba o recurso do cara quando o deck dele acaba. Tipo, não tem o que fazer. Take some games from people that were unexperienced against the clan, and therefore get out into top 8. So, one spikes. I'd like to point out just with Gold Paladin, Neo Nectar, and Great Nature, Mysterious Fortune only got released. Opa, mouse, eu tava resolvendo um negócio aqui. O que tu tinha falado? Que não tem counter pra Coral. Pra Riviere, você tira as Riviere do campo e é isso. Vai nelas e é isso. Mas tipo, você vai das Coral, o cara puxa outra do deck com aquela G3, que puxa fria a carta que você quer do deck. Eu não posso opinar muito porque, cara, é um negócio que eu já faço uns 3, 4 anos seguidos, cara. É época de sereia, eu só ignoro, assim, o lançamento. Não posso opinar muito, porque não jogo mais Vanguard, só jogo aquele lixo de celular. Tu tá jogando zero? Óbvio que não. Jogo ruim da porra. A minha postura crítica ao jogo que eu tinha quando ele foi anunciado, com a mecânica dele, é a que eu continuo tendo. O jogo é um lixo. Chatão você? Sim, achei real uma bosta. Então tá, né? Todo mundo tem direito de ter o gosto ruim. Pois é, por isso que tu tem. Ai. Porcaria. Que merda. Agora a gente vai falar merda ao vivo durante várias horas. Isso. Aí é massa. Não, cara, mas assim, vai que acontece que nem nos últimos mundiais que aparece um deck diferentão pra ganhar a parada. Não, pode acontecer. Não acho que vá, mas pode. Ah, cara, confia naquele Bluster lá com o deck Brave. Vai aparecer sei lá, vai aparecer um Nubatama diferentão que vai ganhar o Mundial, confia. Force 2. Protect 2. Eu não sei não. Meta Supremo. Caralho, esse clã parece mó bom. Otter. Ô louco, tá todo mundo usando, moleque. Olha essa porcentagem, cara, muito grande. Deve ser muito bom. Caraca. Vai tá bom, e ainda é da Megalânica. É. Tá, Na real, deixa eu não, ver. né? Não porque eles botaram Neo Nectar e Shadow Paladin azul. Foda-se. E no Batama também, então não dá nem pra dizer que é os Force. Tipo, eles só botaram os bagulhos azul porque sim. Olha que legal. Ó, a TT ainda tá jogando no PM, eu achei que tinha virado meme. Cancelaram aquela G4 lá, então eu achava que tinha caído mais. Deve tá bom a build de Magus mesmo no prêmio. Eu gostei da build de Magus. Ah, verdade, tem a de Magus, né? De Magus tá fazendo Drive 6 agora.
Ah, normal, um dia normal, deve ser 6zinho, que nada. Faz É todo literalmente tipo CB1 Soul Blast 2. Drive 6. Foda-se. dia. Balanced. Eu tenho o Discard 3, vai, pra não ser desonesto. É. Last year as well. Yes. But we need to note it's changed so much. Oh yes. And also last year it got countered by Megatoni, was it? Yes. Oh, that was I was mind blown by that game. That was so emotional. Yeah. Gold Paladin is just like, it really evolved from last year. It was very much like, I have my combo, I need to do this, I'm gonna get to No it, and I'm Batama, gonna win just through just being 4,35%. ahead of my opponent. Whereas Esse now cara it's é com like, coragem. start second. Pera aí. Então, já é muito ter 4.35%. Control the tempo of the game right Nossa. now. With a Tem team mais no Ah, mas Batama pelo que menos ganhou tem muito. Protect aí, né? you know, that they can really access super easily, and it really takes a skill É o to make único? sure that they don't access. Não, tem o é ATT o também. ATT também. Gold Paladin just looks really, really strong going. Tá, Se bem que você é no Premium, né? Ninguém liga pro Premium. ninguém. É, We lose trip? Okay, here's two more. Here's Spear X. quem liga? Exactly. Speaking of the ban list, Oracle Think Tank at 8.5. Ah, mas tá bem balanceadinho até. We need to mention Ah, sim, não tem nada muito Tsushima, disparado na which, frente. however, Espera quando o Jet voltar. showed up, it's like, Aí oh, vai ser you massa. down my stride? Well, here's an entirely different deck that is still capable. Ai. It topped in WGP in Japan. It topped in Eu tô Europe. feliz que o Fang e o Jet não vem em ZTB. Wow. Bota Aí fé. pelo menos não dá pra fazer roubo no prêmio. Definitely top it. Like, É, Quer isso dizer, é. o dá, né? released, we had the Sei lá. super broken Ichikishima, and then after it got banned, people kind of just forgot Às that it vezes. was an Ichitom combo. Until later on, then they went, wow, Ichitom is still good. Yeah, and you have the Yutsukiyomi. They figured out ways to slow down the game against these fast decks. So once they got that sorted, started showing up quite a bit in all the top decks. Alright, so let's take a quick look at the conversion rate for these clans. Alright. Premium, top 8. 46 gol de Paladin. Ô, louco. Menos que Murakumo, hein? Não ia falar nada, mas menos que Murakumo no Standard. Cara, ser bem honesto contigo. Gold e tem aquela escadinha do Ezel, tá ligado? Nefado de zero, só que no fundo não adiantou porra nenhuma. Eu acho que esse Gold que tá topando é a Graven. Deixa a Graven dar. Ô louco, o maluco mandou o sagrado. Que tá se baseando no Graven, cara? Qual é o combo que ele tá mandando pro pessoal? On your first try, you could potentially Você bate 2 vezes, foda-se. win premium. Com todas as I colunas. want to talk about the evolution of this reward. Ah, não, eu sei que a galera só precisa no prêmio, mas a Graven eu não lembro de ter visto nada. OTK kind of thing. Não, não é possível que não tenha uma Graven. Não, é possível que tenha. Agora ir pra Mundial com isso, aí é coragem. Acho que você não tá entendendo que você bate com todas as colunas 2 vezes. Não, eu tô ligado. Acaba o deck depois, mas não dá pra ter tudo na vida, né? Outro quer ganhar, eu quero ter deck, escolhe. Normalmente eu escolho ganhando. Porque eu jogo de DI, de POM, Né? deck eu não costumo ter muito. Aliás, como é que tá a tua opinião sobre o Luqueira agora, que tu já testou bastante? Então, é a mesma que eu mantive na primeira semana depois que ela saiu. Gostei da carta, eu achei que ia ser uma bosta, mas é mó legal jogar de Luqueira. Você só tem uma play pra fazer, mas é legal. É, Saw it in Vietnam. espera ser o cross dela. Stride allows you Isso. to not on hit, you Luqueira reverse, confio. use your combo, Guardian, Confia. and deplete their shields. Yeah, exactly. Kagura is like the Aquaforce, like, you know, Aquaforce is Cara, like that. tá muito louco que, tipo, na stream, a live do YouTube tá indo normal e no navegador ela tá com atraso. Como assim? Quem tá me assistindo... Ah, não, agora foi. Arrumei aqui. Quem tá me assistindo na live tá vendo as paradas antes de mim. Aí é bom. Quem disse que aqui é time leap? After a couple of regionals, so prior to I think Time September, travel, we bitch. had Anj at 4, Ellie at 4 as well, Yes. and also I think that's it. Yeah. So with Bermuda Triangle, it was a
big deck in premium for Japan. We had like the boring Bermuda deck. Eu acho muito bom aqueles 3 últimos ali, que é tipo um guerreiro conseguiu o feito, tá ligado? É o Shinji, cara. Então, é tipo... É um Nova, um Angel e um Aqua. É o Shinji, o Abner e o... E o Diego, isso. Eu sou o Daniel, mas é Tô Diego. louco. É tipo os 3 guerreiros ali. Eu tô curioso pro robozão que vem pra Angel. Ele disse que vai vir com, tipo, pra rodar com Protect 2. Eu quero ver a merda que vai sair. Mas ele vai vir com Ergodiel ou separado? Não sei, vai vir nessa do Gear, tá ligado? Espero que venha pra build de Ergodiel. Talvez. Que Ana comprou uma... Vai ser uma carta que vai funcionar, tipo... essa carta vai ser boa com Protect 2. Foi isso que tá lá nas escritas lá. Uau. Ela vai dar Intercept pra G3, certeza. É o mínimo. Deve dar Restraint, talvez. Cara, assim, pra deixar o Protect 2 bom, cara, tem que dar Intercept, tem que dar Power, tem que dar Resist. Então. Tem que ser a carta Bombril famosa. Eu tô curioso pro Fang G4, porque parece que ele tem o mesmo custo do hospital. Quando tu usa, tu vira tudo pra baixo. Não que pra Angel seja muita coisa, mas... Não, pô, eu tô falando de guia. Não, eu sei, mas o custo de virar tudo pra baixo, tipo, pra Angel, foda-se. Você vira tudo pra baixo e você troca todas as cada damage zone e pronto. Caca. Eu tô feliz que o guia... Aí, ó, hoje o Fitter, que ficou top 8, ainda foi no NA Latinoamérica. Então a probabilidade de ser um Nova Grappler é o Shinji, Leque, é o Shinji. Então, é o Shinji 100%. O Nova Grappler também, é NA Latinoamérica. Denial Griffin Plus in a way, since it could use Almirage to guard one column and then use the new grade 3 double rare that retires a column. And with Isabel's effect, you get both effects of the grade 3 no matter what you mill. And so it's really, really strong with interactions like that. And then Neonectar, has been consistent and now got even more support. Yeah, more support, more cards that they can play with. Yeah. And we haven't seen too many lists so far from this last support, outside of Japan. Yes. So I feel like it's going to be really interesting to see how we're going to see the meta shape up today with, what we have here for the BCS. Tem Grambu ali perdido também. Tem algumas coisas aí. Yes. Alright, we have of course Dragon World being the most being played by the protagonists of the time. Second, esse jogo deve ser balanceado. Tem mais Dragon World que Otter. Então já sabemos que balanço passa longe. Cara, Budfight é um negócio absurdo, cara. Eu lembro que na época que eu dropei, era... Tipo assim, era uma flag que tu podia, usar qualquer dragão de qualquer mundo. Só tinha isso no torneio. Aí é bom. Bang, Drills, Gutter Band, Pare, Pico. Opa, Pico eu gosto. Tem Dragon World, Star Dragon World, Darkness Dragon World. Sim, cara. Tudo os nomes bem original. Então. Ali o mundo do Detetive Conan. Sim. E aparentemente o Danger World não é tão perigoso assim. Irônico. KK piadas. KK. Caralho, a iluminação desse lugar tá muito ruim. Tem um facho de luz no meio da cara do maluco. Sim.
Não, eu não consigo nem ver a carta lá embaixo do Então, isso foi a crítica que eu já fiz. Eu já deixei pra trás essa crítica aí. Tipo, não dá pra enxergar as cartas. Não dá, ué. Eu tô vendo sleeve só. Então, eu vejo que tem uma carta, mas não consigo reconhecer a arte. E o resto é só luz. And if you're a fan of those franchises like Detective Conan or Bang Dream, or we have Gridman coming up that I'm really excited about. So definitely very good for that. I think you're definitely right because if you look at the next slide, user rate for Idolmaster is actually really, really high. Yeah, really high. Ooh, let's see it. Let's see it. So let's take a look at the conversion rates. All right, there we go. The Idolmaster Cinderella Girls. Parece incrível. Also, Idolmaster Cinderella Girls, the main deck which is Kirari. Talvez seja. This is a double rare, or it's actually just Parece que tem umas wifes. Tem wife, tá no caminho certo. very powerful. Né? The deck's really cheap to build. E agora tem aquele lá, o novo da Bush, o Rebate for You. Before regionals and Rebirth for You. so it's Que é um outro TCG de LoL que vai ter coisa do Bang Dream na primeira expansão já. Aí é bom. yeah, I know one player, I think Os caras já começaram no caminho certo. LOL. Tipo, Idol Masters, aí embaixo, Thunder Imperial Fang. Ô louco. Pra você ver, o Wraith é mais perigoso do que presas. Do Imperador Trovão ainda. Ô Não é uma louco, presa qualquer. do Imperador Trovão. Bom ponto. So Conan is also having like Conan was a. Tu acha que dragão é perigoso? The conversion Olha ali, ó, melhor que Dragon Lord. Tá aqui, o Star Dragon Lord em cima, Bang Dream e Detetive Conan ainda. Exatamente. Ô louco. because they already saw the potential in deaths. Yeah, from the Japanese release. to Yes, the correct. release, yeah. They practice so much, they immediately brought to us. Like what you said, a lot of them travel overseas. Right. Yeah, and these experienced players brought Conan there and won. Conan actually did very well against Atora, which is one of the very commonly seen decks outside the collab sets. So there's tons of Atoras. You will definitely see a couple. Ô louco, toma 3 ataques de Beastmaster. And those collab sets actually does really well against. Nice deck. Yes. Exactly. And let's talk about Legend WoW. Even though it's quite low. Beastmaster sou fã. The support was quite recent though, no? Yes, the initial support. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Wasn't that hyped out? Não sei se eu fico em Royal, se eu vou pra guia, se eu queimo tudo. But with the latest set, Eu só queria comprar minhas Looker só. the triple body made the deck really. Queria que elas não custassem 150 conto cada. We'll see a lot of them today at WoWs. Yes. Because it's one Espera of the banir. decks to use. Saudades Gansalute. Very, very anticipated. 9 pila cada um. Darkness Dragon Sério? WoW did see a bit of. Comprei mais ou menos por isso. Cost I think it won one of the regionals too, Yes. actually. because it has a very good counter to Dimension Dragons, which is the majority. O que confirma o argumento de que a carta era uma bosta mesmo. This ability is still the gauge just shuts down Lost World, which Yes, is huge. exactly. Yeah, and yeah, most of the Dimension Dragon players do dread fighting against Demonic Dragons. Yeah. Cara, eu te confesso, eu não sei quem são os outros 3 youtubers aí, mas deve ser youtuber. Alright, here we go. Yep. Quem? So we can see 20 tops for Dragon. Quem tá com o DF aí? Star Dragon in NA. Ah. It's definitely very impressive. I think, Dragon is just expected. I think also we need to note that, Garga has seen showings as well. Yes, correct. So I think that kind of goes into those. Chateado que não convidado solo pro rolê. Across the board, and also the burn damage that kind of just like helps it push through. Yeah. So I feel like that's really, really strong as well. And then Dungeon World is an interesting one that I wanted to take note on because there's been recent support, and especially after the weekend, that's what Os malucos do NA são tipo os tarados do dragão, velho. slow down a little bit again. Correct. But would you still expect it today? Não, é sério, se somar a Europa e a Ásia e a Oceania, não dá o quanto de Dragon World que teve no NA e na A Latinoamérica. lot of them choose to go for the meta play. Os caras são muito tarados do dragão. The stakes are really, really high due to the E fact do that Bang Dream. you get to defend your title for as champion. O resto é tech balanceado. Fly back to Japan for free Next year, if you win Yeah, World that's right. Championship. Yeah, so most of them will definitely do their very, very best and play the top choices right now, which is Exactly. deep, in my opinion. Ah, bicho, eu só não entendo porque se eles têm 2 streams, Bang Dream. por que eles não botam tocar Vanguard em uma e Bud na outra, cara? You see NA Mas é o que vai acontecer. bottom Yes. left.
Até agora nada, bicho. É porque a primeira parte, a primeira meia hora é meta-análise. Aí, depois da meta-análise, é o Vanguard. Ah, tá. Aí os caras estão falando meia hora de Paymon, disso, daquilo, aí vem um maluco no botão e ganha tudo. Note, Premium Standard Round 1 will be skipped for Stream 1. Que dó. Não que alguém se importe com prêmio, mas... Ah, qual é? Pensa o seguinte. O torneio do prêmio vai acabar em 5 minutos. Isso. Hoje eu fui tentar jogar um G com o Manuel. Bicho, eu não lembro mais o que o meu deck fazia. Aí é bom. Eu nem sei o que o meu deck fazia no G. Não, cara, perdidaço eu tava. So, best, well, most played clan, not clan, series, is Bang Dream. Not too unexpected. Bang Dream is very popular around the world. Aí é bom. Deixa eu ver. Very accessible set, O but Schwartz. has been a lot of usage Aí in depois... Ô louco, Batman Ninja. to that. Wow, this is really good. And it just Attack on Titan, Love Live, ReZero. different bands that are also Nossa, very Batman strong at Ninja. the same Ah, eu já vi time. esse deck de Batman Bang Ninja. Dream is definitely a great choice, and that's Melhor why deck, it's used Leque. a lot. Konosuba. It's a consistent pick. Não, o melhor deck é card de Capitão Sakura. O cara, você vai jogar com o cara, rouba o deck dele, foda-se. Né? That's right. Sword Art Online is just a favorite. Maluco, Cara, parece se card uma de Capitão Sakura for, tipo, um controle de deck, ia ser muito bom, velho. As well as just representation since the beginning. Ia ser muito bom você ficar milando as cartas do cara no deck de Sakura. Sword Art has a lot more support. Ia ser Aí genial. o cara volta a forma humilde que merece. Having a really good showing. Even though it's forced, that's only because there are a lot of other series that have come out and are really competitive as well. But Sword Art Online, since the beginning, one of the best picks, and now that it has like standby support, it's one of the best standby series until kind Eu of não sei recently. porquê, cara. Eu olho pro deck de Konosuba, eu acho. Eu imagino aqueles deck elitizão, tá ligado? That's surprisingly good against things like E o Rascal. de Saô não. Able to just deal at 7 damage. And then coming in third, we Que have Konosuba. etizão não é a coisa que tem no Saô. In English. Ah, cara, sei lá. It's just a great Pelo pick. menos eu acho que Konosuba é mais competente nesse aspecto. Sal nem isso, eu acho. Não, qualquer it é uma bosta. And then it's got a great union engine at level 0 that will let you plus continuously, even if you can't get those reverses as well. So great choices. Love Live Bom, Sunshine ô louco. is also Maluco de Budfight jogando com luz na cara, moleque. Ele não Então, consegue foi nem isso que eu abaixar a falei cabeça. antes. Foi isso que eu falei. Tem tipo uma listra de luz no meio da cara dele. E é tipo só isso que tem de luz. unbland Love Live. O maluco deve estar nem conseguindo jogar, moleque. Would you say it's like one of the better decks, the best deck It's maybe? definitely one of the decks to look out for sure. Right. It's just able to play out your entire grade 3 plan, level 3 plan at level 2. Early play Metagame Breakdown foi o Vibe Schwartz. a lot of decks cannot do. Let's see if they manage to convert those strengths into a top Títulos e rate. Something that a lot of decks cannot do. Olha só, 20% de reserva. Caralho, 22 decks é 20% do bagulho. Pensa quantos nego não jogaram de reserva. Brazier, very popular. As we can see, it's converting extremely well. Hatsune Miku, PJ Dirva. Just popular series. To Love Rule, Very 14%. consistent deck too. Your early plays can compress. Gurren Lagann, aí é massa. Have heals. Caralho, tem dois Vanguard decks de Mundial. Saul. Players like the 8-note combo with Não basta Saul ser ruim uma vez, tem dois decks de Saul. Alternativo, It's cara. definitely a really Bunny Girl Senpai é muito decepcionante, velho. Sunshine did Eu vi 3 episódios, cara. Fiquei puto. third place. Eu já parei quando me disseram que o título do anime é Bunny Girl, mas a menina não usa roupa de bunny. Yeah, that's because not a lot of people use Ela it. usa roupa de bunny. Um episódio, não é? People actually ask É. for support, so we can see Então, why. porra, baita. Pô, tu Tá queria no do- título do anime o bagulho. Favorites are Attack on Titan, Sword Ah, Art não, Online. tu queria que ela fosse o coelho também. Well, it has. It's Queria? but it's Pra botar no título? very, very Faz strong sentido. support. Yeah. Você imagina um anime Naruto sem o Naruto?
Tipo, conta a história de todos os personagens, menos a do Naruto. Não dá, entendeu? É que na real Naruto faz o oposto. Conta a história dele do Sasuke e foda-se o resto. Porque o título do anime é... Naruto. Então tem que contar a história do... Fosse, sei lá, as tretas da Vila da Folha. Aí eu concordo, teria que focar nos outros. Mas sendo Naruto, tem que focar no Naruto. Tá. Faz muito sentido. Faz sentido. The people must know the truth. Let's quickly take a look now at the regional breakdown. Carlos Isauro Vasquez. Meu Deus, velho. A produção do bagulho é muito amadora, velho. É que tipo assim. Não, olha isso aqui, velho. Não, os caras. É que tipo assim. Tu Não, é sério, entender. olha. Olha a Eu foto. tô vendo. Os caras estão editando lá no. Os caras estão editando o bagulho ao vivo, cara. Ah, foda-se, ninguém assistiu isso, faz aí, tá ligado? All the other clans are pretty good. With only Konosuba is the one that's really que weird. merda. And Love Live Sunshine as well. So Konosuba having that. Os caras são muito amador, velho. Meu Deus. É, botaram estagiário do estagiário aí pra Bootfight, tá ligado? Love Live Sunshine and Konosuba that much, but Americans just taking home with all those top. Pelo menos não tá o problema da stream do ano passado, que tipo, tu entrava, ficava 5 minutos, caía, tu tinha que ir pra outro link. Aí é bom. You know, if I chose to play Vice instead of Standard Day 1, you'd have seen one E Grid Lag on top there. Sorry, I'm so annoying. Yeah, I'll see you next year. Yeah, pretty good. So Rascal, I think, showed up for the last regional. Ué, acabou? Near the end of the Acabou o regional primeiro season, jogo. so showing Não up faz really tempo quem ganhou, mas... definitely a deck to look out for too. A really good standby deck and getting those, just stalling out the game longer. So, Pela queda de felicidade, eu acho que é o Simon Anthony Megoldrick. Alright, I think that's more or less it for the Ah, e aí tá boa a stream. breakdown that we have for you today. So, as we mentioned today, we have going O maluco vazou. already should still be Não, tipo, foi pra tela de encerramento e voltou. mainstream is also something that you're interested Os in. caras tão muito foda-se. Take a look there. So we Foda-se, also Bootfight. at about 2:30, 3 p.m. Ó, voltou. Really exciting. It's new. Ooh. It seems to be a yearly tradition at this point. yeah, definitely for sure. So remember to stay tuned to the stream for that. Tá, agora estão So I dando think take we'll be jumping on to no the maluco rounds pegando a really bolsa. soon. So do stay tuned for that. Right. Yes. Mas pelo menos eles têm uma loli. Isso já ponto pra Bushroad. Legal, agora tá todo mundo encarando a câmera. Só. Foda-se. Mano, uns 30 segundos dos malucos encarando a câmera só, velho. É muito amador essa produção. Agora os dois estão foda. É. Stream de qualidade. Tá, mas aí não dá pra forçar tanto assim, né? Tudo bem. Os caras têm um descanso, Opa. é válido. Os caras metendo um mexão vivaço. É, pelo menos botaram numa stream só, né? Não botaram nas duas. On sale, January 24. Gen 0. Ô, louco. I won't be able to win like this. I need another Ethereum. Get that ever popular card or elusive PR card. Now released in Brabo. gorgeous foil Vai dar bom. Cardfight Ace Green Collection. On sale December 20th. Collector's Glory 2. Vanguard. Does it sound familiar to you? Let's try it with everyone. Vanguard, the mysterious fortune. Now on sale. Olha lá, um mito. Bushy Road. Deus agravem. The five of them have new matching costumes. Ai, é sereia. And their amazing seniors are ever so beautiful. Vanguard, Crystal Aí, a Melody, sereia. available January 31st.
E mal posso esperar. E o que tu faz no teu celular no tempo livre, logo? Tempo livre, o que é isso? Tem que levar a surra da gente no Zero. Mó legal. Meu, se fosse mó legal, eu levava com muito prazer, mas não é. Buras tá burendo! Vanguard Zero. O jogo é tão bom que na propaganda eles têm que botar, não, as unidades são nostálgicas, pessoal. Joga aí, por favor. Spring 2020. É março? Abril. Cara, não vai vir na primavera. Não vai, cara. Ah, velho, eu acho que vai sim. É só traduzir o jogo, não é possível que seja tão difícil. Cara, a Bushiroad levou 3 anos pra lançar essa porra. Esse jogo Caralho, foi baita anunciado anime. Goblin Slayer. quando... Cara, baita lixo. Lixo Slayer. Tudo que sai no dia 31 de janeiro é uma bosta. É isso aí, é sereia. Acho que 31 de janeiro é o dia que os caras pegam assim, não, vamos lançar uns bagulho cool. Lança aí no 31 de janeiro. Ah, tem que lançar uns decks de Shinchan, Rantaro. Umas paradas de macho. Boku no Pico. Boku no Pico, bom. Futabu é de macho. Macho pra caralho. Tá tirando meu Futabu, caralho? Não, porra. Quem sou eu pra tirar teu Futabu? We will be right back. É. A gente vai ser direita volta. Vamos ver como é que tá os caras estranhos. Não. Tá parado também esse Team de Bud. Caralho, leque. Tu deve saber se é sério isso. O Pyong tá no BBB novo? Tá. Que merda, cara. BBB, velho. Quando você achou que isso ia ser bom? Não, tipo assim, o post. Caralho, o Pyong tá no BBB. Puta que pariu, ele vai falar assim, fecha os olhos. Aí a pessoa fechou. Você não vai votar em mim nunca mais na sua vida. Mano, eu boto muita fé que se ele quisesse, ele poderia botar todo mundo pra dormir nas provas de resistência. Total. Tranquilão, assim. Sem fazer Total. esforço. Pyong é um mago, cara.
Ok. Cara, tipo assim, se a Bush não fizesse esses intervalos, vez ou outra, cara, a Steam não ia durar nem metade do tempo. Às vezes fica uns 40 minutos assim. É porque às vezes fica 40 minutos pra começar uma outra rodada. Tem nada pra fazer, vou rir de meme no Facebook. Eu tô fazendo isso, na real. O negócio é nos intervalos botar uma gameplay. O que saiu? Então... One placed, look at 3 cards from top of your deck. É isso que saiu. Já tinha saído. É esse cara. É o Claret Sword Dragon. Yeah. Daquele clã que ninguém liga. Só os caras que gostam de enfiar dinheiro no cu. Não, cara, pior que vi essa box aí do Claret veio bem humilde até. Bem que o jogo todo podia ser assim. O Claret tá uma vez por jogo, cara. Mais que isso, eu não sei se tu consegue ativar não. Ah, não consegue, velho. Ninguém tem 14 cartas no deck. E mesmo que tenha, não vai enfiar as 14 na drop zone. Não sei, velho. Deck de força é o que eu mais uso G1. Eu uso 13. Ninguém vai usar 14 grid. Não, 14G1 a pessoa usa, tá ligado? Só que o problema é ter as 14 na porra lá. Ah, ter as 14 é de boa. É só fazer aqueles deck full carta de 5k, tá ligado? É. Aí ficar usando Nemen e Trumpeter todo turno, aí você fica puxando as cartas de boa, mas sei lá. Ah, sei lá, trabalho demais, tá ligado? É, então. Aconteceu bem o que eu tinha falado, tá ligado? Ia vir Claret e ia vir coisa pra Bluster Dark / Mordred. Aí veio Claret, só que, cara, saiu uma... Eu não lembro se é R ou comum, não lembro. É pro Bluster Dark. Bicho, meio ridículo. Tu pode dar bust e puxar o Bluster Dark da drop. Quem? Não nessa ordem, tipo, ela entra, é um G3 de 13k. Ela entra, tu pode puxar o Bluster Dark da drop e ela pode dar bust. E tipo, tem uma outra carta que quando o Bluster Dark levanta, se ela tá atrás, ela levanta também. Veio um monte de carta boa pra Mordred, cara. Honesto. Bem honesto. Aí tu quer comparar? Tu vai usar o Claret, que só dá pra usar uma vez, ou tu vai usar o Mordred com os 1 milhão de ataque? Não sei, esse Claret é da hora, mano. Usa ele com aquele cara que restringe PG, acabou. É uma... Você vai dar...
Um foi demitido no intervalo. Foda-se. Foi dar um cagão. So we got a confirmation. Também é uma possibilidade. Standard one, as we talked about already, Standard's a diverse pool right now in the sense that there's a lot of decks that have potential, and it's like it's a toss-up in terms of what we're actually going to see today. And I think it's going to be really, really exciting. I think maybe while we're waiting to start off the round, maybe we should Já voltar então, pessoal. Nosso colega foi demitido durante o intervalo aí. Velho, tipo assim, sabe que é impossível de acontecer, só que eu ia achar muito engraçado? Se, tipo, do nada assim o Solo invadisse a Sustain dizendo que não foi convidado e queria participar. Ia ser muito bom. No meio do jogo do Standard ainda. Todo ano vocês me ignoram, porra. Você fica passando essa bosta de formato aí. Todo desbalanceado. So it's been a lot of Axel just because the Axel 2 marker is that strong, and it pushed. It's like in the sense you can make an argument that it's like, oh, the Axel 2 pushes the weaker Axel clans up because you can now like draw cards faster, but it also pushes the strong Axel clans up too because they get the same be a problem utility for Excel clans, right? Exactly. They wouldn't be able to keep their aggression up because they lose their hand size Exactly. Yeah. And then for Protect 2, it's instead of giving you a PG Perfect Guard, it does instead give you this like a marker you can put on a circle, much like Force 1, and that circle gets plus 15k shield if I'm not mistaken. Yeah. And then on top of that, we also have Force 2, which gives an extra critical to the column that it on, well, the circle that it is on, but you cannot stack it. So you cannot, much like, Force 1, you can put multiples on one circle and then just power up into like plus 50k, plus 60k, like Genesis can do these days. Pretty much, yeah. But Force 2 instead trades that power for an extra critical, which, as we talked about in the meta-analysis earlier, really is able to have enable a good matchup essentially for quite a few decks, because you want to deny damage for some matchups, not give them the counterblast to do their plays, and therefore win by just playing the longer game, snowballing them out, and therefore just coming out victorious. So I really like the addition of these gift markers. I feel like, we don't know if that's going to happen again. If we'll get type 3 gifts, but I think it'd be really exciting to keep giving more options to players and more ideas, for players to work with, to build decks with, and therefore just kind of excel, no pun intended, with their deck choices as well. So I think it's really exciting. So yeah, what other kind of changes have we had this year? Perhaps the anime changes, the Shinimo arc. Oh yeah. You see, they brought back a lot of the old clans from the previous seasons, which is actually very good. Yeah. Is there any particular clan you like to see, or archetype you want to see coming back? Personally, I like to see Battle Sisters. It's like one of my favorite. Honestly, I want to step away from the game for a second and just kind of gush about the Shinamon arc in general. Yeah. I've actually heard, rumor has it that I'm not sure if it's a storyboarder or one of the staff working on the Shinamon anime, as well as one of the spin-off manga series for the Japanese releases, is actually coming to the venue today. He tweeted that he wants to come watch today's event. And so apparently we might be seeing one of the Shinamon arc, staff. Ô Lobo, já volto, tá? That's really exciting. Bota Maybe fé. if you're here, actually, E aí, if you are pessoal da in stream, Tokyo agora right sou eu now, que comando esse caralho. phone or wherever you may be, you can actually come to the venue. It is the Se inscrevam lá, twitch.tv/Felipe-Lobo0. right next to the station. So if you want to join in and watch Humilde. us here right live on stage, there are seats, so feel free to Tô come ouvindo. join. Ô, Here. caralho. Haha. Shinamon arc honestly has been such a treat. It's been really amazing. I think this is the peak of the Vanguard anime in quite a while. I've really been enjoying this kind of retrospective and being able to like appreciate the characters that we already knew, like Shin, for example, from what we've seen of him so far, but then seeing this like nerdy, geeky side of him from the past, and then all his relationships that built up towards that. It's been really exciting. And now with like the second part of the Shinmon arc like taking place right now, I'm really excited for where it's gonna go. I feel like it's been such a treat to watch the anime every week. I think if you haven't been caught up to the Shinamon arc, really, really, you should do it. We don't want to spoil anything here on stage, but you should really do yourselves a favor and catch up, because the anime's been absolutely excellent so far, and it's really worth watching. So I just wanted to get that out of the way, we really need to talk about that. So yeah, but apart from that, I feel like the circuit has been interesting, as we said earlier as well. Quite a few new locations. And, with that, more players, more chances for them to qualify. Some people that, might have not been able to access competitive events outside of local shops until now,
And so having that freedom and that ability to do that is definitely very, very advantageous as well. So and there's one thing very important, interesting for Buddy Fight this year, that the Japanese winners for champion will be joining us for. Oh yeah, that's right. Is he right? Is he there right now? I think he is. Yeah, he is playing in the Swiss He's actually joining us for this championship, so it's cool because this might be the first time that you kind of invite a Japanese player, a community player, into our English scene to see how they feel about it. So perhaps we get to ask him how he feels about the English version of Buddy Fight. Yeah, I so think it's we really cool. haven't had Japanese players join the BCS events since 2013, I think. I think it was, yeah. Because back in 2012 and 2013, they had special qualifiers for Vanguard throughout several key cities throughout Japan. So you had like Tokyo, Osaka, etc. And then it stopped after 2014, if I'm not mistaken. And then now we have the national Buddy Fight champion. He just won yesterday the Japanese nationals, and he's joining the world finals. So instead of having the WGP finals like Japan has for Vanguard and Vice Schwartz that just concluded the other day even, I think, or just last week, we are having the Buddy Fight one join us for world finals, and that's a move that I'm so happy about. And please push this to Vanguard as well. We're really excited as well because, I mean, Japan has never really been able to compete like us because Japanese edition is only available in Japan. Yeah. So having this kind of like, it's not really a Japan regional per se, but it's nice to have like a different player who's, I think maybe like, I happen to see a couple of different styles come up in Japan. So like players tend to like to follow these things, but of course they will tweak it out, tweak it a little bit. But Japan is always like the forerunner. Exactly. A lot of us English players are very curious to see how our standard fares against the Japanese players. Right. So this is actually quite interesting for us. Yeah. I think another thing I want to note in terms of these different regions as well is that, like as we saw from the regional breakdowns, there's a lot of clans that have more success in some clans like NA more than Europe, for example. And it's interesting to see these kind of changes, or like how Spike Brothers only really gets representation in Europe sometimes and like sometimes in America. And it's really interesting to see those changes. And I think especially with Premium, we've seen some interesting shifts in that in G, for example, the kind of think tank where all ideas originated with all these like wacky decks and everything were created was Japan. Japan would create them, and then Europe would try them, or like NA would try them, etc. Like all the regions. Sometimes they would work in the foreign metas, sometimes they wouldn't. And then we would see these like meta shifts. But now, it feels like with Premium, the West, like, you know, outside of Japan is what I'm calling West basically, has really taken the forefront of innovation. Because we've seen a lot of decks that get created in Europe and then start topping in Japan, for example. I think with the exception of Tsukuyomi, who saw a top in the WGP, but then I talked to the European players that topped with Tsukuyomi, for example, in Premium, and then they were like, oh, I was already working on the deck before that, but it's really cool to see that it topped before I did, for example. And so I really like this kind of shift. I mean, it's related to a lot of factors, but it's interesting to see that now the English side is the one kind of directing the change, you know? So, and I think that's what's exciting about the World Finals as well, because the decks that we're going to see today will be what is going to dictate the meta for the coming months, because it's all up to date. Okay, so I think they're already ready, so let's jump straight to the table, get right into the Pô, action. deve ser legalzão a vida dos caras ter que ficar enrolando um turno inteiro. Porque não teve a primeira rodada. Jumping into it in Os just caras a devem estar moment, mó and felizes. here we go. So, the players have been given sleeves, you know, for this event itself. And so it's definitely very nice. So we are looking to see, an interesting matchup. So we're looking to have on the right, Chris van der Linde against Michael Richmond Fangre on the left. Both players have a 1 win currently. Yes, so round 1 has concluded. And so this will be very, very exciting. So, oh, but I do believe that this is premium, however, not standard. Oh, this is premium? Yes, if I'm not mistaken. So, and I did see a grade 1 Conroe from back in G era flash in Chris's hand. So we are going to be looking at round 2 premium. So as Opa, começou, Vieita. So this will be exciting. Vamos de primeira rodada. Against Kagero. So these are two clans that we talked about in the sense that they were just, you know, these kind of interesting decks that aren't the most consistent tops from the Kagero contra are still Great very, very Nature. good in that sense, especially Great Nature with the recent support. I'm really excited to see this. And so Isabel, será? Great Nature going first.
He's going to ride into the Sable Dragonute. That is a really nice grade 1 ride because you're able to draw an extra card if it does hit. He did also draw from the starter. And he's going to call down the Conroe immediately, able to, show the Overlord. That is a Kara Expo Overlord, if I'm not mistaken as well. And search himself, for the great. This is the more recent one. So probably runs a variety of the Overlords. I'm assuming we're going to see the Cross. The Cross and the Legion. And the end, It's basically as strong as the Stride, which is why the end together with the Cross makes it as strong as the Stride, which is actually a very good thing for the Kagero player. Yep, exactly. So going to drive check, gets a heal. Unfortunately, that does whiff. He did discard a Neo Flame earlier because that's actually really nice because by being able to discard that Neo Flame from the Conroe, he's essentially able to immediately put that into the drop zone and then pull it back up with the Great the following, the turn after the next one. So very nice. Rides into a Bobo here, so we see some interesting deck choices here. Bobo was seen as a quite popular Cray Elemental to play last year, simply because you wanted to give yourself extra damage in case, you had decks that just didn't give you anything. Damage deny is huge in premium, especially against DI in one period of time. Yes. We see a draw come through for Chris. It's definitely very good. And so he's going to be able to take that into the next turn. So goes into the Berserk Dragon. He does have the Counterblast 1. Que trigueirinho. And while the effect does state that you retire one and then draw one, you can even draw one. Up to one, right? Yes, exactly. Because of the up to one wording on the card. Exactly. Cause the Neo Flame. Yep, so there's the second one coming through. Definitely going to be a pressure point for the coming turns. I'm interested if this is actually potentially a not so traditional, the end, the cross build. This could potentially just be the great, with just your Overlord engine in it. So it's definitely very interesting. It's going to be swinging for a 17k with the Berserk. So I'm going to see Michael debating it. Yeah, we can also observe that a Great Nature's player trying to keep it conservative since it's going up against a control deck like Kagero. Yep. Yeah, and saving his rear guards for combo plays later during his strike turn. Yes. We saw the Airmo come through there as well, which will be a source of counter charge. So definitely very interesting. He's going to just guard the last Neo Flame attack, go into his own turn with 2 counter blasts. Now we're going to see if he's going to ride up here or not. I believe he does. Oh, he's hovering over a Big Belly, if I'm not mistaken. So that's going to be pretty interesting. But this is definitely a really peculiar matchup because these are also both the only, well, not the only clans, but the 2 main clans in this current format that are able to actually retire things on the opponent's turn. So it's going to be interesting to see. It's like Kagero has the Nile Griffin as well as the Overlord G-Guard that can pop an entire back row. Yeah. Whereas they also have a G-Guard. Yes, they have El Mirage that can call down the grade 3 to pop an entire column. So it's going to be really interesting to see how this matchup plays out simply because of that. So he call down the Armadillo. He did ride the Big Belly, therefore he does not receive any axle markers. So a bit unfortunate, but we'll be using those sweet BCS dice. I did want to note that is one change into the BCS season that I've loved so far. We got really nice free dice every time you entered a regional event throughout this BCS season, and I really hope they keep that up for the coming circuits. He's going to call down the Mike Saburo, which will target the Armadillo, and therefore when, at the end of turn, it is retired, he's going to be able to search any grade 3 he wants, which is one of the strong points of Great Nature, is that it's able to tutor out basically anything it wants, just like that. So, or well, not anything but any grade 3. Yeah. All right, so it looks like he's still debating his plays for the rest of this turn. He does have 2 damage to work with. I mean, he is not able to stride, obviously, but he is able to still put on some aggression through this turn. So it looks like he's going to just keep the field as it is and swing with this Big Belly and potentially give an additional counterblast for Chris. So let's see, Michael will be drive checking. There's a 3rd Armadillo that we see, as well as a Mika Saburo. So literally his field being copied into his drive check. Oh, yeah. See a Dragon Armored Knight come down into the damage zone there as a 2nd damage. And then we're going to see where he will target. There's absolutely, I mean, you either stop attacking here to not give him more counterblast to work with, or, because there's actually, I feel like either you give him a counterblast if you're trying to finish him next turn here. Or just control, or just wait out and just attack the rear guards. But thing is, there's not much point to attack the rear here because it is a Neo Flame. Yeah, you could just get revived by the Great, right? Exactly. Actually gives him, but there's actually 1 in the drop zone already. Yeah, so maybe he wants to protect it. Yeah. So we're going to see that because maybe he wants to have both on board. Yes, but
field presence. Yeah, but with only 1/2 counterblast to work with, there won't be too many plays that he can actually do here. So he's going to just let it pop so that it is going to go. And then now he's going to be able to activate the Mike Saburo to retire the Armadillo and also draw one from the Big Belly effect. And I was going to be able to search any grade 3 he wants. And that's going to be, let's see, perhaps the Isabel or the grade 3 that pairs up with the G-Guard. It is the Isabel. And that looks like the Eska, the S-Rare version. I love how clear the cards look on stream this year. It's a treat for sure. So he's going to be preparing that Isabel for next turn. I'm certain that he plays this Big Belly more as a combo extender, kind of like the Crayon Tiger. It's meant to just restand stuff, extend attacks, and I'm sure he probably would have liked to ride the Isabel instead. That way, for the G-Guard turn now, he would have been able to instead, you know, have both effects no matter what he mills. Whereas now if he mills something with any effect on this turn, he will only be able to apply the effect of whatever he milled. So we're going to see Chris going to go into the Great to revive his Neo Flame and get a Force 2. Yeah, and strikes for Damjit because you can get early game pressure. Yes. The crit. Yep. So he's going to use the Damjit to flip an Overlord. And so now he's going to be able to retire the Mika Saburo. I guess Great Nature doesn't really mind too much. Retiring, yeah. Because it would have probably retired it itself anyway. But that is going to be pretty interesting. Damjit does apply a lot of pressure, as we discussed in the meta-analysis segment. But Conroe is actually very good because he gets a counter charge as well every time he restands. Yes, exactly. So, and also with Neo Flame, additional ability to give you extra critical. Yes. Might make this a fatal. Yeah. So we're going to see here. Really hard. Yeah, he puts on 2 of the Premium Collection criticals as well, which will enable him to get a bit of extra power in his Vanguard, draw a couple extra cards, dig through that deck, because I'm assuming he wants to see the cross fairly soon. There isn't, I mean, there is a consistent way to search it in the Conroe, but if he doesn't draw the Conroe, then unfortunately there's nothing. So he did use the Conroe that was on his board previously. He retired it to give counter charge of 2 every time his Vanguard attacks. And I was going to be using this counter blast again for the Neo Flame because he does have the great name, which is an excellent play, honestly. Yeah, and now he will have to use Pure Shields to guard, am I right? Or yes. Or is it a GB2 skill? Yeah, I think it's still... Unfortunately, I can't remember exactly, but I guess we shall see right here. Because it restands if you're using a Sentinel. Yes, exactly. Or a G-Guardian, I believe. Correct. Yes, so we're going to see how he's going to try to guard this, because this is really big. Caralho, que combo chato, He velho. has the extra Porra. from the Force 2, so if he checks 2, as we had Kai note earlier, you know, this deck is seen running 12 crit quite often. Yes. And therefore, if the opponent thinks, okay, I mean, what's the worst that can happen? I'm at 2 damage, you know, you just like crit, goodbye. Yes. So it's going to be interesting to see. And also we have the Dragon Knight on the right also being an Overlord Searcher potentially. We have the Conroe here, that's big, as well as the Cross 2 times. Nossa, ele puxou 2 crit, velho. Let's see, with defensive Tadinho. the other attacks will not be hitting. That is unfortunate. The Damjit will not be going off. And the heal trigger as well, putting him back down to 3 damage. A very comfortable spot to be in now. And so, very, very good. Oh no, he does have 1 more damage. Draw trigger. Yes, so that is a draw. Again, the Eska rare. Oh yes, there was 1 more damage because of the Neo Flame. Yeah, apologies. Neo Flame that was my own mishap. But that will be the end of turn because none of the other attacks do unfortunately. So we're going to be going back to Michael here. Let's see if he's going to rewrite into the Isabel, get himself an Axle marker, and then be able to... I mean, kind of the first strike targets here are usually looking at either Balawurul or the recent Premium Collection, not Fighters Collection, Premium Collection Stride that essentially gives you either drive checks or extra power onto the board. So hovers over that Isabel. We did see him search it, so it is public knowledge. Yeah. But it looks like he will be riding into it, and he's going to be able to get himself an Axle marker. There it is. So 2 to draw 1 card. Yes, so it is the Axle 2 that we spoke about. And here we're going to see him use the effect. And let's see, he's going to mill. And what will we get here? It is a Mike Saburo. And so now I think looking at this, you know, going forward is just, I'm really interested in what his first stride will be because Chris is only at 2 damage. So it's going to be a little bit difficult to close out the game here. I think what he's going to try to look for in this turn is to really just push him to a state where he can Zoa next turn. Yeah.
for at least 4, right? Yes. And I think it's a bit unfortunate that he didn't G-guard the previous turn, because that would have brought him closer to the Zoa for next turn. But he can still achieve it next turn. Yeah, And, ooh, okay, that is not the stride that I expected, but nevertheless, it's still quite valid. So we're going to see what plays he does set up here. I think he does have a Crayon Tiger that he drive checked in previous turns. So Chris does pick it up for a read. There is the Crayon Tiger that we mentioned, double Crayon Tiger. He might be trying to just push it, but I feel like if you're trying to push a game, Balawurul is a, you know, arguably more aggressive option here as well. So we're going to see where he goes with this. Very, very interesting. He have an Armadillo floating in his hand as well. But Chris has a pretty hefty hand, I would say, although he did drive check 2 the crosses in that previous turn. He is going to use the Bobo to give himself a 5th damage, I think, or because he did tap it, which normally means he's going to go for the use, but doesn't look like it. So he's just calling it without using the effect. Calls down the Armadillo. And now we're going to see. Activate the ability of Armadillo. Yes. All right, going to put it on the Bobo. So there we go. Gets the extra critical there, and the Mika Saburo going to be targeting the Bobo as well. So with Great Nature, when you have these retiring effects, you know, you're basically just going to be putting them all on one unit if possible, just so that when that unit is retired, you can just proc like 3-4 abilities just like that. With, I mean, Crayon Tiger being kind of in the same position in that sense. So it's going to be interesting because it's going to be interesting to see how Chris will respond to this, because if he has any heals in hand, which we don't actually know, that's not public knowledge, there is a potential chance that he can push for game. Yes, but also you have to check the critical trigger in order for that to happen. Yes, because there's actually 2 great trees in the Kagero's player's hand. Yep. It's actually quite dangerous for him. Voltei. He's going to be using the stride skill, Kamas 1 and flip 1. Da hora, hein, fera? Perdeu metade do duelo. Yeah, I'm just kind of curious because there's a Sea Breeze coming up, so there is a Sea Breeze being played. Ah, mas é premium, quem But I liga? think the interesting thing is that Tem esse ponto. essentially, for Chris to be able to deny all one of these columns, he'd have to take a damage from something. So I'm assuming the Bobo will hit first, maybe for 2 damage, or potentially the stride as well, just to put trigger power into something and then restand them with the extra power. So he'd have to take an attack, and then he can potentially just use the Nile Griffin there and try to come back just like that. So we're going to see what that's going to be. We see crits. I think we don't actually see a heal in his hand, if I'm not mistaken. Oh, no, there is one. Yes, there is one heal. So that is an option for G-Guard. As I said, he will be attacking with Vanguard first here. So how will Chris respond to this? I think the play here is still to take it. Either this or that first Bobo, but at least this one does not come with the crit attached. So I think he will be taking it. So we're going to see what Michael will drive check here. He sees a draw that is a PG for next turn. That's definitely going to be really big. Gets the power on the Bobo. As I said, you want to be restanding it with those Crayon Tigers as much as possible with the extra power. Draws the extra card here. Then we're going to see the second check come through, which is an Isabel. Caralho, o maluco triga muito, velho. Tô vendo. Não, é o 4º trigger seguido que ele checa. Caralho. O maluco é brabo. Não, no último turno ele tomou 3 hits do Dragon, do Overlord. Os 3 foram trigger. Veio tipo um draw, um heal e um crit. É, o que ele tá usando? É Isabelle? Tá usando o GN Isabel. O cara tá tão triste de ter gastado esse crit da mão. Ele usou 2 skills do crit que vai pra soul e dá draw 1, tá ligado? Aham. E o 2 crit. Que porcaria. Ele ia checar 2 star, tá ligado? E deu draw nos 2. Ele tá... É... Ah, The Great. Ah, entendi. These plays are from the world stages, so you are looking at the world best players. Yes, so exactly. The level of misplay is not present much. A couple of times at most. Yeah, exactly. And like, even if they do, right, Ô, louco, levantou. mostly just because God. it's just pressure, right? You're literally standing on Aí stage quando levanta é with the brabo. best players of the world. The best players Levantar that é have pio. showed up on this stage pio. today. And for some people, you know, it's not their first time. We have a lot of repeating O cara tem qualified muita players mão pra actually segurar from isso the aí last few também. years that are showing up today.
So for that, maybe the pressure isn't that bad. But if you're here for the first time, if maybe you only started playing competitively in the last 2 years, there is mountains of pressure, you know, coming onto you. So we see that Chris actually didn't use the G guard, interestingly enough. He discarded the heal just for a regular guard, and he did not choose to actually... Aí o cara já tava usando a skill sem pagar CB também, né? Also, apologies, there was no critical coming through. That was just a marker for an effect. That was me misremembering, so apologies for that. Another draw trigger for Chris coming down into the damage. That's really big. That is the second one of this game so far. Definitely very big. And so we're going to see, he still has a pretty hefty hand, so this will be the end of Michael's turn, and all the, like, this is where great nature is. Mano, tipo assim, eu acho que o ideal no dano é a coisa que mais salva a vida. Tipo assim, tu consegue fazer um baita retorno dependendo do que vem. Sim. Because all these effects do happen at the same time, so he can choose to resolve them in any order he wants to. And so it's pretty good because this way he can search a grade 3 and then draw, so that way he doesn't draw into his grade 3s and have no search targets, or, you know... O cara não faz ideia do que ele tá fazendo, irmão. Ele tá lendo as cartas no meio do bagulho. Ah, cara, eu duvido nada que o maluco só acabou de montar o deck e falou bora pro torneio. Eu também não. I play against the Kagero most of the time. Oh, really? Yeah. So I actually know how it works. E cadê os estagiários pra fazer aquela montagem dos nomes lá? Yes. E não fizeram ainda, né? Que merda. Que isso, velho? O cara tem muita carta na mão. Quantas ele tem? Umas 10? Ah, não sei, estagiário. Acho que são 9. Pelo que eu consigo contar, foram 9. He does have the option of the cross the end right now, because we see 2 of the crosses in his hand. He still has the end in deck, and even if he doesn't, there's one in drop that he can recycle with the Legion skill. And so he has 2 crits in the heal and drop, meaning that he can go for the cross. 4. And simply just, there we go, the cross coming down. Com 4, 8. Tipo, tem 8, né? And then restand a whole bunch. There's a regular Overlord coming through. He's able to Soul Blast 1. Por aí, tô. Vai lá no fazer o Legion lá. Now Soul Blasting them for the Overlord, and then Legion? Aham. Caralho, eu não esperava ouvir um Legion. Pior que tá... Esse deck tá jogando o Jax. Que coisa. Não sei qual é a vibe, mas tá jogando. É com o Gen de novo, tá ligado? Sim. Aí dá pra fazer um estrago. Coisas incríveis que o Premium nos proporciona. Legion. Em pleno século 2020. Ó, louco. Yes. Also appears there was a soul charge that was missed by Michael, so we saw the players looking up to the judges there, and so that's definitely fine because that was a reversible game state. We didn't have any disruptions in Michael's deck yet, he didn't take any damage, so the soul charge could have come through without any problems. Very fortunate as well. Yep. Ooh, that's essential information. Chris played a grade 1 PG on board, which means he doesn't play grade 0, which means 12 crit. Yes. And we haven't seen that many crits. We've seen 2 draws, a heal, and I believe 4 crits come through so far out of his deck. And now he's Mas Legion não pede que seja normal unit? Não. A heal and 3 crits back into the deck. Era o esquema da época, Lobo. Tu pega e devolvia tudo os tigres. Não, eu lembro que era, mas eu não sei porque eu vi alguma coisa que pedia normal unit. Não. Por isso roubado. O maluco devolve os tigres tudo. Is going to be devastating. This is going to be Aê. Yes, Eu lembro das mecânicas de rusha tudo, taca todas as defesas no primeiro turno. And he did drive check a PG last turn as well. Quanto mais o cara ataca, melhor, que é mais carta que você vai ter por custo do Legion. Bons tempos. So I'm not sure if he actually checked it on drive yet. He whiffed with 1 heal. Perhaps, yeah. Yeah, I remember the first damage. First drive check, he whiffed with the heal. That's correct. Yeah. That's correct. Oh no, that was the Kagero side. Kagero side? Yes, yes, I think that was the Kagero side. So, yeah, a lot of question marks. Looking at Michael's hand here, but if he can live through this, he can basically seal out game. But if he can't, then it's going to be a big question mark. So we're going to see. But it's nice. We have some European representation here as well, you know, playing Kagero. And we get the countercharge 2 there from the Conroe skill. That's going to be happening a lot here. So you can look forward to a lot of cards being unflipped.
And so Michael now has to carefully calculate what Bicho, pior que he's essa gonna do porra here. com Force 2 é Hovers muito over that babaca. PG already, but you might want to Então. be keeping it for later Que attacks because merda. every time he checks the trigger, he can just put it back onto the Vanguard, restand, Tu lembra o swing for even efeito bigger do numbers, Jax? Eu higher não attacks, lembro. and therefore Eu just Eu não lembro. devastate. But he is gonna play the PG, Eu which quitei means do that jogo reveals antes de that he has several in hand, perhaps. Deixa eu De sair. pesquisar aqui. Saburo, it is only a 5k shield, therefore it's fine. We see the Kiminara and the heal come through. That does activate, actually. So I'm sure Deu that única potentially velocidade de Chris wanted Jax, to see vamos lá. a crit there, but Tá, alas, Legion. still good. Still Quando goes up essa to carta Viper tem again. Legion, procure por And as that did uma not carta de hit, mesmo I think nome. he's able to use the Ah tá, ele crosses for pegou lá o Sunblast to bicho, aí retire contra o two, if I'm not Bastion mistaken. escolheu uma velocidade de It's Jax been a da sua really mão e long time since the descarta. cross was viable, actually. Até o Persona final da Blast. batalha, se ele não To acerta, discard 3 and tu reset the levanta. Vanguard. So that is the first effect. Entendi. E retira Then duas he do has an Overlord oponente. in the soul, which he does. Carai, Able to Honesto. reset once honesto. again. But the cross will activate Honestão, and moleque. discard of the cross, which will retire 2, if I'm not mistaken. I think it was 2. Yes, É, I was tá correct. rolando My memories from early G era are still there. Premium Kageiro versus And here, because someone was Gretinator. retired, the Airmo does Isso. proc and give him yet another counter charge. É, no caso é um Kagero Overlord contra um Isabel com Stride, como você fala. Overlord Legion de X, roubadão. Extern would be very huge if the Great Nature player does so. Cara, se ele puxou outro, velho, eu vou achar muito incrível. O quê? Ele usou o efeito do Aermo. Se ele puxou outro Jax, eu ia achar muito incrível, mas não. That would be absolutely massive. Ele puxou um Não crit. duvido. Não, ele puxou um crit. He should put that crit on the rear guard. He will put on the Overlord. This way he has a threatening attack on the rear guard circle as well. This way Que ridículo. he essentially has to block one more Ô, Vanguard louco, attack que and also worry about that Overlord on rear that he needs to block all of them. So here we're going to see he's going to use the other Overlord effect to counterblast one and soul blast one and restand once again. Ô, louco. So he's going to attack once again. Bem-vindo The ao third mundo justo do attack, he got a Premium. plus 20k bonus Premium, already, KK. and also the extra crit from the Force 2 and extra crit on the Overlord. That attack should be hitting for, has plus 20k, so it's going to be 40. Ele pode usar a skill do Degrade? So that's a lot. We see Doideira. the Perfect Guard in his hand. E No qual? wonder he was so confident in guarding with deeper. Ele pode usar tanto a do de End quanto a do de X. Doideira. Eu só não sei a ordem que ele tá fazendo essa porra. Ele usou primeiro a É do muito Jax. roubado. Tipo assim, Agora ele usou o Great. na ideia tu consegue levantar umas 4 vezes por turno. Assim, só escaralho o maluco, velho. Tipo, não tem o que fazer. O cara já dropou duas PG e O é cara isso. de Gene já perdeu, cara. É, Caralho, o maluco sacanagem. desceu a terceira PG, velho. O maluco de Gene já perdeu, cara. É, agora acabou. Ok. Né, com esse crit aí não tem como. The problem is, that's not going to do much against Zoa. And so, if he doesn't, I don't think Balanceado he o prêmio. discarded one Balanceado. for the first the end, and he also called one down. Ah, Full chance he has one. ele tá usando o de End, na verdade. Perhaps he's just gambling. Sim, é o de End. Overlord will- É, o cara perguntou no chat se é o The Great ou o Jax. Na verdade, não é nenhum dos dois. Ele tá usando o de End. He'll be getting. Exactly. O novo de End. É, This column is na real é o 40K. Jax, o Jax Legion, mais o Jane novo. Oh my god. Isso. His hand doesn't look too healthy. Aí o Jane já levanta 2 vezes, o Jax levanta se não hitar, então na teoria você tem 4 porradas com o Vanguard. Justo. Honesto. Honesto. E o que é pior, né? Batendo com Force 2. Force 2. Exactly enough, I think. Moleque, né? Justo. Yes, that is correct. Belo That is 25K mundo shield, do 2 Vanguard. series grade 1. Cara, se esse maluco segurar, eu vou achar ele muito incrível, velho. Perfectly blocks. Não vai segurar. Chris's Gastou a Ele mão. não é o entire Duncan. turn. If we were to check one extra trigger, it might be the end. Exactly. Literally one trigger would have made Cara, ele segurou, Não, velho. é o Jandy, cara. A We gente could falou have errado. seen Michael have. I'm guessing it's last Isabel in hand. Yeah. I think, yeah, he only had Isabel in hand. So Ele não vai causar 3 de dano nesse turno, nem fudendo. Mas por ele segurar, ele merece. that's actually Ah, incredible. depende. So here he- O outro não tirou o Jax Ele- até agora do Vanguard. that is, I think, absolutely the play. Mas o Jax, qual o Jax? Yeah, Ah, não, tá certo. Ele não é um Tá certo? stride. Não, Não é é que faz tempo que eu não vejo um Legion, velho. Eu tô muito chutado. That's Faz É. muito tempo que eu não vejo um Legion. also true. So he's gonna take his É, time não, and é. consider his options. Cara, I would eu like tava to see vendo players that hold that this is umas a análises of uns dia one. desses So
E, cara, Legion foi a melhor mecânica na teoria, tá ligado? Porque quem vai primeiro em TCG sempre tem a vantagem. Só que Legion dava chance pro que ia por segundo, porque era skill que ativava primeiro. Só foi feito de forma merda. Até aí o Stride também, pô. É. Só que Stride, os caras viajaram demais muito. Os primeiros estavam legalzinho, depois eles inventaram umas loucuras ali. Zoa, KK. KK. Cartaço. Balanceado. Baita carta. If he were to go into Zoa, will he still have any extra play? Because his bot seems to be quite destroyed by the Kagero. Yes, you are very much correct, but the thing is, I don't Caralho, o think nome do he cara é has many Dirk options. Jan He's Van looking over the Den Protector Helvel. which is also an option because it prevents him from not O losing. nome do maluco é muito But I think embaçado, if you velho. were to play that, that would have been the play last turn instead. Yeah. Nossa, só que não supera aquele maluco lá do jogo de Woodfight lá. Maybe he would have optimally gone for it, but it just wasn't the case, and it would have let him survive if he had lost here. Because I mean, he was this close to losing actually. Ditching that is O cara jogando de O cara detetive tá Conan. ali. What unit will you go for? Então, é o que eu falei. Esse maluco tá full perdido. Ele tá lendo o que as cartas fazem no meio do jogo. Ele claramente acabou de montar o deck. Until he places it in the Vanguard circle, it is not Não, o melhor de tudo é a cara de deboche do Ruivo lá. Então, o cara tá tipo, caralho, saí de casa pra isso. Ele tá de boaça, cara. Break his game. Yes, for sure, but the big question to be asked here is, does he have any resources to actually pull through here? Tá, falta um desse também. I don't actually know because he just drew into it, right? Yeah, so I guess it can be anything at this point. Mano, esse maluco não... What happened last turn, though. Cancela esse maluco, leque. Eles não sabem o que tá fazendo. He's still looking Ah, ele at pegou o it, deck do brother, trying pô. to find himself an answer. Pô, presta um deck aí pra ele jogar o Mundial. E pronto. We've been a better play. Potentially, I mean, if he had the Rhino, he could have gone for the Zoa because then that means it's. Cara, é claramente eu me inscrevendo nos torneios. Narukami tá bom? Vou de Narukami, então. That also guard restricts. I see. So that essentially makes it an unblockable Zoa combo, almost. Não, tipo assim, na teoria eu acho que ele achou bonito o deck, pegou o SK Pack e disse assim, vou pro torneio com isso mesmo, foda-se, gasta dinheiro. Inspirado no André ano passado, pô. Putz, nem sabia o que o deck fazia, só queria waifus. Pronto, campeão mundial, acabou. Okay, my opponent called and discarded a PG. Maybe that means he had 3 in hand. Yeah. That's like the only call he could have potentially made. Perhaps he could have checked his opponent's drop O zone que as ele vai well. fazer? Exactly, yeah. For any PGs. So he had one Tá. Não vai ser dar 3 dano no cara. Isso com certeza. So he's distributing power. Alright. But Ô, yeah, louco. definitely an interesting spot for Michael because Tá, Zoa desceu did have potential. 3. There's a heal that he had to mill. Foram duas normal unit e um trigger. So I guess his game plan here was literally just to, the last card was a crayon. Oh. That kind of Mais makes um sense, trigger. but at the same time I'm still a bit iffy because now he needs to essentially attack with his mana Na boa, eu tô com pena desse cara. Try to check as many triggers Ele tá as tentando, possible, pô. stack onto units. Is there a PG in Kagero? O importante é que ele tá tentando. There is not. But there was a heal and he's dropping it for the G-Guard now. And so this one is just gonna power up, so he's Na not verdade, eu obviously esqueci que appointed tem an G-Guardia. Yeah. LOL, But, coisas do prêmio. yeah, so that's Premium, KK. interesting. The way that this is Louco, playing out. So we're basically gonna be looking at Michael. Junto Imaginary Gift e a G-Zone tá, tipo assim... O maluco tá literalmente usando todas as mecânicas possíveis. Crayon is only at Sim. 14k though. Ele já usou Stride, ele tá usando Gift. Legal. Então, ele tá usando Legion, tá usando Gift, tá usando Stride. Daqui a pouco ele desce no Limit Break aí. Sim, o maluco tá usando todas as mecânicas, velho. Ele é o próprio Arquivi. I mean, as the casters, we cannot hear them, unfortunately. Embaçado. But, First check. ooh, that's a crit. That's a crit coming through. Goes to Vanguard. A second crit going to Vanguard. Oh my god, is that going to be it? We see an Isabel. There's still more. Oh no, the one last check. There's still another crit. But was it actually 3 to pass?
Wait, no, yeah, Ô, because I think it louco. was a 4 to pass actually that Tu that jogou na Chris put down Dalarama? for him, Eu não which lembro. is really good care that he Faz put tanto through tempo. there. Caralho, 5 3 check. crits, 2 of them going to Vanguard. Porra. I Ah, don't know não. if that was the play you wanted. And then this one going to Ah, não, cara. Crayon. Se o cara quisesse ganhar, ele tinha que meter um Zoe e foda. Go all to the middle and get. Porra, o cara Não, deu um mas- penta check, velho. Como Because assim? that might be his only one way out. Yeah. He had to Yeah. gamble for that win. Online and physical pairings for the next round have been posted. Yeah, so definitely interesting plays from Michael's side here. Online pairings and physical pairings have We're been gonna see posted. here, it's gonna be 1 damage coming through, but there's no physical way for him to end the game right now because this Armadillo is just hitting for 1. I think you should attack the Overlord here. And yeah, okay, he's just gonna attack the cross and it's gonna get guarded with a Kimnara. So we're going back to Chris's turn. I think he has 2 cards in hand, Acabou. but Will he be able to stride? honestly, he could just do the same thing Ah, all sempre over tem again, Rio, and he's confia. actually just gonna do Passes to just stride. that. He's not Né? gonna stride, he's not Ah, é gonna o do- he's Denis. just gonna Opa. do restand. Não, tu tá com nick diferente. Yeah. And that's honestly perfectly fine because he doesn't even need to stride in this deck right now to finish the game because he has his opponent where he wants him. He has him at 4 damage. Nem Deus faz o menino ganhar esse jogo. With the end will be just Não, yeah. With tem the que ver. who is actually Não fatal. tem Vamos ver. como, velho. Every single thing and with his hand. Depende se ele tirar 3 ou 4 Might be a rios. big problem. And Não, se tirar uns 4 rios aí. So very De devastating. We're gonna repente. see where that's gonna go, but Michael, I don't think he can do anything. There's a crit coming through. So that's gonna be 3 damage. Ah, pior que nem rola, Leque. Eu esqueci do Face 2, uma porrada já mata. É, então, por isso que eu tô falando. Acabou, não tem o que o cara fazer. Não tem, não Followed tem. by a heal actually that does come through, but he has 1 more damage to take, and that is not a heal, and therefore that is game. And Chris will É be tipo, mesmo aware que of agora round ele 2 tire 2 of heal. Premium. We can see both players really exasperated. Chris, I think he Meu cannot Deus. believe what just happened this entire game, honestly. É. What an emotional Quase, ride quase, for both quase. players, honestly. It's just been back and forth, but Chris really showed the Cara, strength of pior que é Kagero. You know, interessante we've esse been deck aí talking do about it, Overlord. É, então, achei bom. That was an Tipo, não tem o que fazer, tá excellent ligado? Chris of what Kagero Aham. can do in premium. Se defende, o cara levanta. Se não defende, o cara levanta. Really good. Exactly, you just go into dungeon first, E se right? tu You know, levantar, o cara depending on whether levanta. you went first or second, or Isso. how you've been setting up so far, and then just was forced to. Ué, o outro maluco subiu desse time mesmo. Still wanna ride an Overlord previously, you know, for the O cara literalmente foi demitido, tá ligado? into the great as he did. Mandaram ele pra boot fight. Pressure there Isso. at the beginning. And so then being able to like lead into the cross with the restand just like that and keep your opponent at 4 Ah, cara, eu acho interessante, vale a pena testar. Eu acho que não, porque é premium. Se não fosse premium, eu testaria. É. Eita, armorizado, But velho. he didn't go to Damjit because Bonito. Damjit is good against players who have a Sentinel, and as you can see, the Great Nature guy didn't have Sentinels at all. He has pure shields. The last turn, yes, Yeah, yes, yes. so perhaps going to Overlord multi-attacks will be better than Damjit, since if he got Damjit properly with Eu acho massa que he won't be able o to restand. Exactly. o DF olha pra câmera, Yeah. tu dá pra dizer que ele tá tentando socializar, tá ligado? Not good enough. No. É? That's still- Estudioso. Get out of here. Aquela cara de bad guy. Honestly, that was really emotional. I'm a bad guy. Back and forth. Yeah, honestly, like I really like that we're seeing Kagero this early into the tournament, and now Chris is gonna proceed through the day 2-0. You know, after round 2, a very Kaká, eu vou solid fingir showing. que eu segui a As you stream. proceed through these rounds, you know, being undefeated, you're gonna keep running into the big names. Ô you know. louco, Lobo, You're gonna valeu just pelo keep running like, into big valeu names pelo that seguiu. have tested against your deck over Eu não and segui over agora again. não, pô, já segui. Every player Kaká. at this tournament is a big Kaká. name. You know, you cannot make it to Worlds unless you are a big name. Or you've O made importante it é que for você tá yourself, me or dando you're gonna views. make a name for yourself Isso. through this event. And so definitely a lot of Eu não players to quero look out amigos, for, eu quero and views, it's just really exciting, honestly. Amigo não me dá dinheiro. Viu sim. né? Round 2, yep, first game to take a look at, and honestly, just really Yeah. excellent. So, I think honestly, it's just really nice that we also have Aquela olhadinha marota no tiozão do Bud Fight. And then while we will be going to Buddy Fight next round, if you want to keep seeing, you know, Vanguard coverage throughout the day, there is the second stream as well that you can tune into. Dir que é muito tiozão, velho. Unfortunately, there is no commentary on that one, but if you want to just see raw gameplay, that will be there for you and to see the players as well. We just saw the players walk out of the stream table, so that was Chris definitely looks happy with this win. yeah, for sure. 2 triple PGs. Yes, so E agora? Pra onde vamos? Stream 2? Assistir Vanguard? É isso aí mesmo. Tá na Stream 2?
Daqui a pouco, quando acabar essa partida, é pra ter rodada 3 e 4 do Standard na Stream 2. Que no caso é o formato bom. Aí é massa. Já deixa eu abrir aqui. Não, ainda tá rolando mid fight aqui. Então, quando acabar esse jogo. É o Dirk John Van der Helven. Caralho. Foi o que eu falei, o nome do cara é muito embaçado. I won't be able to win like this. I need another Ethereum. Get the ever popular card or elusive PR card. Now released in gorgeous foil treatment. Cardfight Ace Green Collection. On sale December 20th. Collector's Glory 2. Vanguard. Os caras faziam um mechan fudido pra Bud, cara. Tem Eu botava na stream de Bud, só pra não ficar passando o mexão deles. Eu só não fico trocando porque é mó trampo aqui no editar na parada. Amazing seniors are ever so beautiful. Vanguard Crystal Melody, available January 31st. Bushy Road. Stand up, the Vanguard. 大人気カードゲームヴァンガードがスマホアプリに登場。ヴァンガードゼロ。全国のファイターとオンライン対戦。いつでもどこdeもヴァンガードが楽しめる。好きなカードを集めて君だけのデッキを作る。 Velho, faz tipo uns 2 anos que eu não olho pra Bud Fight assim, na pescata, pescoço. Já tava bem absurdo a parada quando eu jogava. Sei lá, eu olho os bagulhos e não entendo nada, acho mó estranho esse jogo. Ah, sei lá, cara, tem umas cartas que dão 5 dano e uma porrada. E são quantos papéis do jogo? 10. Ah, não é tanto assim. Ah, cara, 2 porradas de 10 já te mata. 2 bichos. Não, tudo bem, mas até aí. Se pegar uns Force 2 aí. Também são embaçados, tá ligado? É, mas isso no turno 1. Tem os puta OTK, tá ligado? Eu acho que tem uma noção. No anime eu lembro que eu já vi 2 OTK. No anime. Na vida real, certeza que tem bem mais. Mas até aí no anime do Yu-Gi-Oh! Tem FTK, pô. É, a gente tava falando de Bud, mas o Gauntlet também é injusto. Ah, vocês choram muito, velho. O Gauntlet é mó honesto, cara. Ah, honesto. Tu devia estar comigo. O maluco é baita roubado. Ah, velho, eu nunca sofri pra Gauntlet. E quando joguei de Gauntlet não achei tão roubado assim. Ah, eu também nunca sofri pra Gauntlet. Eu falo só pelo. Tu só que é roubado, velho. Eu falo. Eu sofri pra Gauntlet, mas é roubado, porra. Tá tudo roubado. Tá tudo roubado. Standard tá roubado, Premium tá roubado, eu tô roubado. Mais alguém aqui tá roubado? Você? Eu sou o Lula Molusco, você é o Lula Molusco. Mais alguém aqui é o Lula Molusco. Eu sou um amendo bobo. Caralho, adoro esse meme, velho. É muito bom. Pena que só eu entendo. Não, eu entendi o do Lula Molusco. Caralho, é muito bom esse episódio, velho. Nossa senhora. Cara, eu lembro. Ó, Lobo, combinar. Próxima vez que eu for pro tua casa, a gente faz uma maratona de Bob Esponja. Cara, por mim fechou, velho. Fechou. Jogar Vanguard vendo Bob Esponja. Não tem coisa mais macho. Ultimamente eu tô na vibe board game. Board game. Porra, muito bom, velho. Já viu o board game do Attack on Titan? Não. Que eu me recuso a falar o nome em inglês, não sei por que estou falando agora.
Não sei, cara. O que acontece? Tu Pô, é fica, muito massa, velho. tu fica peladão e mata os NPC lá, os bonequinhos? Não, é tipo, o jogo ao mesmo tempo que ele é co-op, ele é versus, tá ligado? É tipo, é de 2 a 5 players. É, Shingeki no Kyojin. É de 2 a 5 players, ou de 3 a 5? Acho que é de 3 a 5, em que um é um titã, o resto são os personagens do anime que tem que matar o titã, tá ligado? É muito divertido, cara, é muito legalzinho. Ó. Attack on Titan é legal, cara, mas tipo assim, basicamente o anime todo tu se resume em um monte de gente querendo fatiar a cara pelado. Ah, velho, eu discordo, eu acho o anime muito bom, velho. Não, o anime é bom, muito bom. mas a premissa é idiota. Pelo menos eu acho. Tu já assistiu todas as temporadas? Sim. Eu pessoalmente acho genial. Não, eu gosto do anime. Só que tipo assim, quando tu olha pra aquilo lá, o anime é os caras matando titã. Ah, sei lá, eu não acho tão interessante, tá ligado? Ah, eu Mas acho o que o cara muito conseguiu interessante. fazer, ele fez muito bem. Eu acho o anime genial, porque se tu pegar Shingeki no Kyojin, a expressão em japonês, ela tem, tipo, 3 interpretações diferentes, tá ligado? Uhum. Dá pra interpretar a frase Shingeki no Kyojin como 3 coisas diferentes. Que é, a primeira seria o ataque dos titãs, teria o ataque aos titãs, e também teria o titã de ataque. Se tu pegar as 3 temporadas, cada uma delas significa uma coisa diferente. Tipo, a primeira temporada, que é onde eles só se fodem, seria o ataque dos titãs, porque eles só tomam no cu. Na segunda temporada, que é quando eles vão pra cima, que eles começam a ganhar dos titãs, seria o ataque aos titãs, porque aí eles vão atacar, eles conseguem ganhar dos caras e tal. Na terceira temporada seria o titã de ataque, porque, né? E a quarta Né? temporada? Aí a quarta temporada não sei ainda. Curioso. Curiosíssimo. Não, pra te ver, nem o japonês sabe a própria língua, cara. Mas o jogo de Não, tabuleiro é mas muito massa. Eu gosto, eu acho legal. Eu acho muito bom. É meu top 3 anime, assim, junto com Steins Gate e Hunter x Hunter. Ah, essas gates é massa, eu tenho que ver o Zero uma hora. Eu fiquei... Pelo que eu sei da temporada 4 vai ser bem isso aí. Deu a louca nos titãs. Olha, mas pelo que eu sei de spoiler do mangá é tipo isso. É, então, pelo que eu vi do mangá é exatamente isso. Eu vi o Steins Gate Zero, assim, tipo... Porra, ele é bem maçante, assim. Bem maçante. Mas é maravilhoso. O Steins Gate Zero é tipo um IC, né? É. Ah, massa. Na verdade, é e não é. Tipo, eu não posso falar por Opa, quê. gravando na tela, o que tá rolando? Oi? Gravando. Aonde, meu Deus do céu? Ali no stream. Eu tô lá. Em que lugar? Equify. Maluco indo de Ah, gravando, agora sei sim. lá. Ô, louco. Caralho, minha stream tá muito atrasada, velho. Que isso? A minha também, cara. Não, mas Tipo a minha tá assim- atrasada em relação a tu. Tu falou do Agraven e levou um monte, velho. Não, é o que eu tô dizendo. Eu peguei a URL e tô aqui no coisa do Steam. Só que aí no meu navegador tá atrasado. Eu tô vendo primeiro por causa da Steam, tá ligado? Que aparece primeiro aqui, aí depois tá aparecendo no meu navegador. Não, mas isso é normal, porque, tipo, a stream na Twitch tem delay mesmo, assim. A Twitch tem delay. Não. Tipo assim, eu tô com o programa pra streamar. Aí, tipo, Sim, eu o copiei OBS. a URL, colei aqui no programa e no quadradinho aqui do programa tá aparecendo primeiro pra mim. Só que quando eu vou no navegador normal ver a stream, tá com atraso. Caralho, que doideira. Sim. Eu não sabia que isso era possível, mas muito top. Ah, Vou cara, abrir no OBS também, foda-se. Pô, eu tô o próprio Gear Chronicles. Olha, meu amor. Luke é meu amor.
As leis do tempo não se aplicam pra mim. Então, mas como eu ia dizendo sobre o Zero. Ah, Porra, é muito top, velho. Eu não posso dizer por que ele é um IC e não é ao mesmo tempo. tô ligado, né? Umas Mas pedras confusas. seria tipo um puta spoiler do final. Ah, Mas tranquilo. é massa. Tranquilo. Embora metade dele não aconteça nada. É naquela vibe Steins Gate. É tipo 15 episódios do bagulho é só pra te situar no que tá acontecendo, tá ligado? Aham. Ah, mas é massa esse Steins Gate. Tipo assim, tu vai ver a parada, tu já sabe que não vai ser frenético. É, então. É legal pra quem curte o negócio parado. Eu mesmo só assisti porque eu amo Steins Gate e sabia que uma hora o bagulho ia ficar louco. É, eu tenho que assistir. E quando fica louco mesmo. Fica louco mesmo. Não sei se tu chega a assistir os vídeos do Jumentossauro. Chego. Então, tu chegou a ver o jumento de ouro dele? No ano que saiu o Steins Gate Zero, uma das cenas do Steins Gate Zero foi eleita por eles a cena do ano. E eu concordo, porque aquela cena é muito incrível. Ah, eu não vi esse vídeo. Espero nem ver por enquanto. Não, mas tipo, eles não falam o que é a cena. Eles só falam que pra eles a cena do ano é aquela cena do episódio 21. Tá. Tá. Ah, então vai ser massa. E, tipo, na hora que eu vi o vídeo, assim, eu... Fazia um tempo já que eu tinha acabado de assistir o anime, eu não lembrava qual é a cena. Eu fui assistir o episódio 21 só pra ver a cena. E é boa mesmo? Porra, é puta cena, velho. É aquela cena que quando acontece você fica, caralho, mano! Sabia que isso ia acontecer, tá ligado? É uma cena mais legal que o Shimon fazendo o ataque do Camino depois que ele morreu. Quem? Tu não vê Gurren Lagann? Não. Sai da live, lobo. Tá bom, tchau. Não, volta. Ah. Ai, que merda. Não sei, tipo... Eu confio em você. Pô, é top mesmo. E assiste logo. Eu tô com os negócios na fila, mas... Que fila, caralho, velho. Steins Gate. Calma. Eu tava vendo ontem, botando em dia Sex Education. Cara, você tá trocando Steins Gate por Sex Education. Sério. Ah, pô, o negócio é bom. Mano, tudo bem, mas Steins Gate. É o único argumento que eu preciso ter. Steins Gate. Ok. Eu vou assistir. Olha. Não tô entendendo porque tá passando essas coisas todas aí. Daquele list do pessoal. Só pra não ficar na tela genérica, tá ligado? Ah, melhor que nada. É, então. Né? Ah, tem uns negócios muito estranhos. Os caras do Bud acho que já estão arrumando o deck pra ir embora, hein? Né? Ah não, cara, o Bud tá... Os malucos não tem controle. Acho que os caras estão assinando a planilha já. E os caras indo embora é sinal de que vai começar o Standard. Opa! Não, o foda de ter duas lives é que eu vou ter que ficar alterando o URL. Mas acho que vai dar bom. We will be right back. Nós vamos estar direita à volta. Aí... Tu assiste vídeo do... Afonso Padilha? Não.
Então tu não vai entender piada. Ultimamente eu só assisto futebol e Power Rangers. É sério. Tu assiste Super 11, então. É a mesma coisa. Eu já assisti o Super 11 quase inteiro. Na real, o clássico eu assisti inteiro. Aí eu comecei a assistir o Gol, fiquei com preguiça e parei. Eu parei quando eu tava começando aquele Chrono Stone, sei lá. Ah não, o Gol é muito chato, velho. Meu Deus, Tinha uma tava trama vendo- legal, era pra ser uma trama massa, dos caras manipulando os resultados e tudo mais. Aí depois que chega que o líder da organização da porra toda era o Goenji, que na real ele não queria manipular os resultados, eu fiquei, mano, vai pro caralho esse plot aí, velho. Cara. Pelo amor de Deus, não tô com paciência hoje não. Aí Eu dropei. tava vendo só pra ver a galera mais velha, tá ligado? Gostei que meu chip aconteceu. Então, isso é massa. É. E todas as zoeiras da Natsumi não saber cozinhar e os caralho, isso é legal. É Isso a aí vida, eu cara. realmente bato palma pro anime mesmo. É a vida. Opa. Se não me engano, ele tava usando o The Great do V também. E ele usou um stride que eu não sei qual que era. Ele tava usando um monte de coisa, cara. Tipo, ele Eu usou acho que ele muita tava coisa. usando 2 de cada, na real. Era. Não. Eu acho que era 3 jacks. Ele tava com um overlord normal. Tava com um The Great. Não sei, cara. Ele tava tudo. Tava usando os 4 tipos de overlord ali. Tava uma build bem bagunçada. Se eu Eu não me recomendo, engano, tipo, voltar na stream e tentar pegar o que ele tava usando direitinho. Tipo, não vai dar pra saber números, mas pelo menos tu consegue ver as units, tá ligado? Mas eu acho que ele tava usando 10 G3. Isso É eu tenho possível. quase certeza. O que eu acho? Talvez era 3 Jax, 3 Genji, 2 Overlord normal e 2 Degrade. Talvez. Fora que ele tava usando algumas coisas de stride também. É, também. O maluco acabou de ver e já tá montando meta. Isso. Meta supremo. Aí os malucos aqui na live. Weaknesses assim. Não tá errado, né? Não. Vanguard é um jogo de burguês, cara. Cara, eu usaria mais Jax, velho. Ele parece muito o core do deck, tá ligado? Ele é o core. Tipo, tira um do Overlord base e bota mais um Jax, se tiver. Basicamente a play do deck é ele. Deixa eu ver o que eles estão falando no Zip Zop. Acabei hoje mais uma temporada de Power Ranger. Caralho. Eu tenho que voltar, viu? Eu maratonei a primeira de Ninja Steel e tô maratonando na Classicona agora. Eu peguei pra assistir todas as temporadas desde a primeira. Eu quero fazer isso, só que eu não consigo ficar maratonando diretão, cara. É porque, tipo, é quase sempre a mesma coisa. Tipo, como eu tenho 2 monitor, eu deixo, tipo... Posso explicar o porquê do argumento ou não? Pode explicar. Eu deixo em um monitor na Netflix rolando o Power Ranger, tá ligado? Aí no outro eu fico, sei lá, jogando, vendo outra coisa. Não, mas aí Então, tu não absorve direito.
Mas pra quê? Power Ranger, velho? Eu vou absorver o quê, cara? Sei lá, pô. Que vermelho é legal. Qual vermelho é legal? Deixa eu pensar. O do SPD é legal. Eu esqueci o nome dele agora. É uma coisa massa do Jack. SPD que os caras se Jack. promovem. O Jack é massa. Ah. Ele é um vermelho maneiro. Ah. O Shane, do Tempestade Ninja, é um vermelho maneiro. O Connor, do Dino Trovão, também. E o Jason, né? Jason God. Jason. Eu gosto do Em Tom. compensação, o Rock é um Ranger vermelho muito bosta. Puta Tipo que pariu. O Rock entrou por cota, moleque. Não tá nem no Que especial. cota, velho? Não, cota pra ator? Foda-se. Porque nem no especial do Eternamente Vermelho ele tá, cara. Geral É porque no especial do Eternamente Vermelho aparece o Jason, que é o melhor Ranger vermelho que tem. Então, o geral cagou pra ele. Foda-se o Rock. Como eu disse, o Rock é muito bosta, velho. Muito bosta. O meu... Ele é um Ranger tão bosta, mas tão bosta, que no episódio de crossover do Operation Overdrive, que mostra um dos Power Rangers do Mighty Morphin, aparece o Adam como líder, e não o Rock. Eu tô ligado com o episódio. Tudo bem que o Adam é um puta Power Ranger foda também. Sim. Mas também mostra o quão bosta o Rock é. Um dos meus favoritos é o... Como é o nome do molequinho lá? Justin. Que vira o Ranger Azul? Justin. Eu achei ele massa. Sei lá, velho, eu achei ok, tá ligado? Tipo, não é um bosta que nem o Rock, mas... né? Ah, mano, é um guri que cresce 1 metro pra virar o Ranger Azul. Só por isso É só pra alcançar os pedal do carro. Ele cresceu 1 metro é só pra alcançar os pedal do carro. Não, mas agora de tudo, né? Eu lembro até hoje do filme. Ele vem no carrão, sai do carrão, tipo assim... Cara, como... E ele não tava transformado. Como é que ele tava dirigindo o carro, tá ligado? É que no meio do processo de ele não estar aparecendo para aparecer a luz nele, rola uma destransformação ali. Ah, faz sentido. Stonks. Tipo assim, eu não acho ele um Ranger legal, tá ligado? Mas tipo, não acho ruim. Eu acho Sair legalzinho. do Rock de Ranger Azul pra ele é uma diferença bem grande. Ele talvez fique um pouco melhor por isso, mas em geral ele é só uma criança mimada. Eu gosto também do branco do Dino Trovão lá. Ah, o Ita. É outro que eu acho, tipo, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Eu gosto do TJ, cara. TJ é legal. O TJ é massa. É massa. Turbo é minha favorita. Só porque os caras têm uns carros tunados. Cara, o Ranger mais pica que tem é o Ranger de prata do InSpace. Ah, tô ligado. Eu esqueço o nome dele sempre. Zen. Um anjo de altura, pode ser? Zen. Cara, ele é muito pica, velho, porque ele tenta dar uns pega na astronema quando ela é vilã ainda. Mano, é muito foda. Oh, cara, eu tenho que ver essas porra. Eu acho que o único Power Ranger que eu lembro de ter assistido completo foi o Força Animal. Eu gosto pra caralho do Merrick. Esse eu vi completo, mas lembro pouco. Tipo, é o que eu menos lembro dos que eu vi até agora, tá ligado? É do que mais passava repetido que eu lembro que eu assistia. Não, eu assisti inteiro também, mas... Os efeitos especiais eram muito bosta, velho. Eu preferia nem ver, tá ligado? Cara, você tá falando de efeito bosta no Power Ranger, cara. Os caras não usam metal, é só faz. Cara, mas tem uns com efeito especial bom, tá ligado? Os mais É que, tipo, o Time Force e o Wild Force são especialmente ruins os efeitos.
Garaga side of the game There itself. was one or two Gargas when Ele tá. O SPD, por exemplo, tem uns efeitos legais. O único efeito bosta é o cachorro se mexendo. Tá ligado? Não, SPD, a questão do SPD é como é que a cabeça do cara cabia na máscara. Yeah, it's a new deck. A cabeça do cachorrão lá. So the key thing about Messiah Arms is that it kind of uses, like dragon. Pensa nisso. Dragon, so it's really good in this meta since O maluco ficava como dentro do capacete. You kind of don't really. most players Era perspectiva, pô. O capacete era gigante, mas a gente não percebia. collapse is something, but Perspectiva. O Denis tá falando aqui que ele trollou geral, fingindo que era Psycho, mas não era. É, então, o Zane, ele finge que ele é o Psycho Ranger de prata, aí ele engana todo mundo, tá ligado? E aí no final, tipo, não existe o Psycho Ranger de prata, é só ele zoando geral. Qual temporada é essa? É o In Space. O Zane é muito foda, velho. Não, tipo assim, eu acho massa Power Rangers, eu só não curto porque, tipo, eu gostava do lance de ter uma ordenzinha, tá ligado? Aí depois foi tudo pro caralho. Cara, não foi tão pro caralho assim, porque ainda tem uma ordenzinha. Tipo, eles ainda estão no mesmo universo e tal. Não, quadrinho eu acho meio bosta. Até tentei ler os quadrinhos, mas né. Eu vi uns vídeos dos quadrinhos só que também não acompanho. E é muito foda os episódios que o Zane tenta ficar castronemo, porque, tipo, ele marca um encontro com ela. Aí, no mesmo hora do encontro, ela manda um bicho pra fuder a terra. E ainda fica puta que ele não foi no encontro porque tava matando o bicho dela. Mas ele sabia que ele era Ranger? Sim, sabia que ele era o Ranger de prata. Inclusive é o argumento que ele usa. Ele fala, caralho, você mandou um monstro, velho. Eu vou fazer o quê? Aí depois ele chega na nave e ainda fala pro Andrew, que é o Ranger Vermelho. Então, eu tava no encontro com o astronema. Ele, você saiu com a minha irmã, velho? É muito bom, velho. Ai, cara, que bom. Eu gosto do... Eu tava vendo Ninja Steel, eu achei massa o Ranger dourado lá. No momento eu tô meio triste com o Power Ranger, que o último que eu acabei de assistir hoje foi o Operation Overdrive e ele é muito ruim. É muito ruim. É de longe a pior série que eu vi até agora. Power Ranger, pior que eu já vi. Deixa eu pensar. I think that's here today, actually. Yeah, it might not be pure Messiah Arms. Pure Messiah Arms may not be able to hold on, but we've mixed in Imperial Corps. Tipo assim, o Light Speed Rescue é fraquinho, mas o Operation Overdrive é ruim. É muito, muito ruim mesmo, assim. Já fiquei puto, né, que no primeiro episódio aparece um dos Rangers que ele é brasileiro. E o cara é, tipo, especialista em assalto. Porra, mano. Que caralho é esse, velho? É sério isso? Juro pra tu, o cara é especialista em roubar as paradas. Errado não tá. Não tá errado, mas podia ser outra coisa, né? Podia, sei lá, botar um cara que joga futebol. Sambista, já pensou o Pericles Power Ranger? Precisa botar um cara roubando, tá ligado? Isso me lembra a versão japonesa de... Qual é aquele dos dinossauros lá, o recentão, que é 9 Ranger? Sei lá. Não sei, é o... Dino Supercharge. A versão japonesa, os caras sambam pra se transformar. Os caras fazem o quê? Sambam? Sambo. Musiquinha e tudo. Aí danço e atiro pra cima e se transformo. Entendi, pô. Make sense, né? Eu acho que eu vou ficar muito triste quando eu chegar no Super Mega Force. Porque eu assisti a versão japonesa do Kaikuzu Sentai Gokai e ele é, tipo, muito massa, velho. Olha, cara, o pessoal fala assim, tipo, é bom, só que, cara, não é aquilo tudo. O que? O Kaikuzu Sentai Gokai? Ou o Mega Force? O
Mega Force. Porque tá. falaram que, tipo assim, eles pegaram o clássico e jogaram, tipo, pra frente, tá ligado? É tipo recriaram a parada. É muita coisa parecida. Mas isso não é de todo ruim, tá ligado? É que o Gokaiger é efetivamente muito legal. Só que, tipo, eu perco muita referência porque não assisti as outras séries. Então, tipo, tem muito episódio que, tipo assim, eles encontram um cara que foi um dos Sentais originais, tá ligado? Que eles se transformam lá. Pô, tá ligado, né? Que o poder deles é se transformar nos Sentais anteriores. Então, e tem alguns episódios que eles encontram os caras que eram os Sentais originais, que ganham no final do episódio dão um poder pra eles. Só que, tipo, por mim, foda-se, tá ligado? Os caras lá em nada é a mesma coisa. Eu tava maratonando de japonês, era Kamen Rider. Kamen Rider eu vi a versão americana, porra, é muito massa. Eu gostava. É muito massa. Era legal porque, tipo, começava com uma introdução estilo Star Wars. É. E tipo, eu vi um vídeo de um cara que faz meio que um paralelo da versão japonesa do Kamen Rider, que foi adaptado para um Kamen Rider Guerreiro Dragão. Achei melhor ainda depois de ver o vídeo, tá ligado? Porque, tipo, tem umas cenas de luta do original, tipo, eles trocam a ordem que acontece a luta, e aí o bagulho fica no contexto totalmente ao contrário, tá ligado? É muito bom, velho. É, tipo, muito bem adaptado. Os caras que fizeram o Kamen Rider estão de parabéns. Que foi realmente muito bem adaptado. Sim. Eu tava vendo... Isso, do canal Qualquer Coisa. Eu não sei se tu lembra, mas tem uma hora em que o menino lá, que eu esqueci o nome agora, o Kit, que é o protagonista, ele vira o dragão negro, né? Porque o Adam volta e pega o poder do dragão vermelho dele. Aí ele vira o Kamen Rider Onyx, que é o preto. Só que no original é o contrário, tá ligado? O preto é que é o do mal, não o vermelho. Aí os caras tipo, tiveram que pegar as cenas e readaptar elas tudo pra fazer com que o preto fosse o do bem, tá ligado? E fica bom, o que é pior. Eu não cheguei a ver o Cavaleirão ainda. Assiste, velho, é muito bom, mano. É realmente muito bom. Tipo, vê o vídeo do canal Qualquer Coisa e depois vê a série. Vou ver. O outro cara sumiu de vez. Quem? O outro cara sumiu. É, então, foi demitido. Foi o que eu falei, ele foi demitido no intervalo, não tem como. Ou vai ver, não tinha espaço na mesa, sei lá. Ou só pegaram o câmera e falaram, ô, deixa no tripé aí, vem cá bater um papo. Aí o maluco teve que voltar pra câmera. Descobriram, tá ligado? Mas eu acho que eu vou ficar muito decepcionado com o Super Mega Force, velho. Porque o Gokaiger é muito da hora. Principalmente o líder da equipe, cara. O Ranger vermelho é muito do caralho. Pense no Power Ranger massa, velho. É aquele cara. Eu gosto do... Eu vi um pouco do Gokaiger. Eu acho massa a ideia. Tipo, eu acho que... É, então, o Marvelous é muito da hora. Ele é muito irônico e é muito legal isso. Tipo, o quanto ele é irônico com as paradas, tá ligado? Tipo, tem um episódio lá que que ele fala que não liga pra terra e os caralho. Tipo, ele só quer o tesouro, tá ligado? Pô, ele fala na cara mesmo. E aí, tipo, foda-se, eu não ligo pra terra e tal. Aí tem uma puta invasão alien, assim. Aí os malucos invadem um lugar que eles estão atrás deles e eles prometem foder a terra e tal. Ao invés de ele só fugir, ele salva a terra. E aí os malucos falam no final do episódio, tá, mas tu disse que não liga pra terra, por que não só fugiu? Aí tipo, ele vira de costas assim. É porque eles estragaram minha comida. E aí vaza, tá ligado?
cara é muito massa, velho. Eu acho muito louco. Vou voltar a assistir o Gokaiger, cara. É muito bom. Nossa. Eu vi eu lembro que eu tinha visto há muito tempo atrás aquela sequência do sexto Range lá, que ele ficou mudando diretão na luta que ele se transforma. Sim, é embaçado. É. Tem várias coisas bem boas, assim, né? Sentai, Super Sentai e Power Rangers. Sim. Um negócio que eu ia gostar de ver futuramente era o Akahead adaptado. Ah, eu nem sei o que é o Akahead, velho. É tipo assim, um maluco que se transforma em todos os Rangers vermelhos. Ah, isso aí já tem o Gokaiger, né? Não, mas tipo, ele é o Ranger dos Rangers, tá ligado? Tipo, não sei, aparentemente ele é o espírito de todos os Rangers vermelhos. Meio bosta, mas tudo bem. Eu pessoalmente achei meio bosta. Eu quero ver se um dia eles resolvem adaptar aquele Looping Ranger versus Patrol Ranger. Que? É tipo assim, é muito zoado, cara. Não vale nem. Tipo. É dois grupos diferentes de Power Ranger e tipo, um é policial, o outro é ladrão. Aí um caça o outro, só que ao mesmo tempo eles se juntam pra derrotar os carinha que estão invadindo a Terra. Boto fé. Isso quase saiu, na real, do papel. Teve uma época que era pra ser adaptado ao Power Ranger Hexagon. Você já ouviu falar? Ouvi falar. Pô, eu quero muito que isso um dia saia do papel, velho. Só que tipo assim. Ainda dá, tá ligado? Ainda dá, mas é bem mais difícil, tá ligado? Porra, quantos anos Seria uma tem o puta Torre já, ideia, né? na real. Os Então, malucos já estão, 50. Ah, mas até aí É a não hora. quer dizer muita coisa, né? Não, o Jason David Frank é uma montanha. Tipo, ele não vai lutar, tá ligado? A ideia é que ele seja o Zordon. Tipo, eu imaginei ele cabeção lá, tá ligado? Então, só que não vai ser um cabeção, tipo, vai ser uma pessoa entendi. normal, só que ele vai ser só o mentor. Tipo no Dino Thunder, só que Entendi. só mentor dessa vez. E que tivesse uma equipe de rebeldes contra o Hexagon, que seria liderada pelo Jason. Eu acharia genial, velho. Genial mesmo. O problema é que o Jason hoje em dia é, tipo, muito gordo, velho. Né? Eu Tipo, lembro no Eternamente Vermelho, ele... Tá ligado? Hoje em dia ele só tá mais. Tipo assim, eu lembro do boato que rolou que ele é do ator pornô. Eu lembro disso também, rolou uma vez. Eu ia achar muito louco se o Jason David Frank mandando que a força esteja com você, tá ligado? Que o poder o proteja, na verdade. Que a força esteja com você é do Star Wars. Mandei, trolei, mandei o Jedi aqui. Power Ranger Jedi. Que a força esteja com você. No próximo Power Ranger ele já vai sair metendo sabre de luz nos outros. Uma coisa que eu achei interessante foi aquele Master Morpher lá do especial. Achei do caralho. Tem muita coisa que é bastante do caralho. Mas tem muita coisa que é muito horrorosa. Sabia que a Rita Repulsa, ela vira a feiticeira do bem, velho? Tô ligado. Cara, eu fiquei muito choque quando eu descobri. Ela é tipo a feiticeira do bem mais pica que tem, tá ligado? É porque, se eu não me engano, a atriz japonesa que fazia a Rita, ela fazia só outra personagem, aí resolveram dizer que era a mesma. Então. E no americano também é a mesma personagem que faz, a mesma atriz. Só que 40 anos mais velho. O que não faz sentido nenhum, porque depois que o Andrews destrói o Zordon, ela vira uma humana normal, ela não é feiticeira, tá ligado? Então, ela vira a mãe mística. Ela não devia virar a mãe mística, porque, tipo, tanto ela quanto o Zed, eles viram, tipo, pessoas normais. O que não faz sentido.
Não, faz sentido sim, porque quando o Zordon é destruído lá no In Space, ele passa, tipo, a bondade que existia no Zordon se espalha por todo o universo e acaba com toda a maldade que existe, tá ligado? Então, tipo, a partir daquele momento, a maldade não existe mais. Não existe mais as forças do mal. Tanto que é naquele momento que deixa de... que corta o que para de ser a sequenciazinha de equipes, né? Que aí passa pro Lost Galaxy. Só que daí o Super Mega Force é continuação direta do espaço. Porque lá o carinha lá até disse que era aprendiz do Alpha, do Zordon, alguma coisa assim. Não, tudo bem, o Lost Galaxy também é continuação direta. Tanto que no Lost Galaxy, a nave que eles usam é a mesma do In Space. É exatamente a mesma nave, é a Deca. Eita. Tanto que tem o Alpha ajudando eles, inclusive. Então, tipo, de certa forma, ele é uma continuação direta, só que vários anos depois. Que aí é tempo bastante pra maldade voltar a existir. Só que, tipo, aí eles voltam a ser pessoas normais. Só que aí lá na frente, no Operation Overdrive, aparece o Trax, que é filho da Rita com o Zed, que é tipo... Não faz sentido nenhum, velho. Quando é que esse moleque nasceu, tá ligado? Porque, tipo, se ele nasceu antes do Zordon explodir, ele devia ter virado uma pessoa normal que nem a Rita e o Zed. Se ele nasceu depois... Se ele nasceu depois, então ele não deveria ter nascido mal, porque os dois já eram bons. E seres humanos normais. Então, tipo, não faz sentido nenhum, ainda mais com a Rita virando a mãe mística, tá ligado? Então, tipo, botaram um puta fanservice ali, com a bosta no roteiro. Mas... Caralho, a mina, velho, que doideira. Ô, louco, vai, mina, vai. Caralho, uma mulher, como se comportar? Como se comportar? Ela vai meter a surra em todo mundo. Very, very cool. Now to see what the player on the right is using. Yep. But yeah, so both os malucos no chat aqui. A girl? Então, os malucos exatamente o que eu falei, uma mulher como se... Que horror. Não, tipo, não que seja impossível o Lord Zed ter um filho, não é isso? É possível pra caralho. O impossível é ele ser aquela aberração que ele é. Sei Porra, lá, o maluco é muito feio, velho. Depende, maluco. Ele pode ter ido pra Chernobyl, sei lá. A não ser que ele estivesse em um outro universo da explosão do Zordon. Aí foi desse Ô, sentido. Lobo, tu quer a explicação certa? Não faz sentido. Sei lá, velho. É a garota gay. Eu sei que... É girl. Isso, eu sei que foi muito bosta o Operation Overdrive. É tipo uma série muito possível, velho. É de verdade ruim. Um que eu achava massa era a Força do Tempo. Eu assisti o Time Force, achei okzinho, assim, legalzinho. O que eu achei bosta. A mina tá em choque querendo jogar Joaquim Potro, tá ligado? Caralho, cadê o standard, velho? Eu só quero standard. Eu tô aqui, não. Vai ter 3 partidas de Bud agora. Acho que o Insider tá no chat, pô. Sim. Honestly, it's really nice because like it lets you backtrack through like any potential mistakes that might have happened. Yeah, you can actually write down your life points. Cadê o standard, velho? Que ódio. Time Force eu acho bem ok, tá ligado? Tipo, não é ruim que nem Overdrive, mas não é bom que nem outras séries, tá ligado? Tipo RPM. RPM é muito bom. Mas é divertido. Tem uns bagulho mal errado, tá ligado?
with these kind of situations. Eu não sei porquê, cara. Eu tenho um apreço por Zil, cara. Não sei porquê. Ah, Zil é legal também. O Zil é o teu Jason douradão lá. É. More preparation needs to be done since it's an international play. Sendo bem honesto, cara, o Tommy de vermelho eu achei meio bunda. Cara, o melhor Power Ranger do Zil é o Adam. Não tem como. O Adam é muito embaçado. Eu acho o Adam Troll muito foda. O Adam, ele foi com umas 3 equipes diferentes, né? Sim, a Catherine também. Na verdade, o Adam foi 2 equipes. Não, 3. 3 por um detalhezinho, assim. É que, tipo, ele tava no Mighty Morphin. Aí quando. Aí ele passa do Mighty Morphin pro Zell, aí do Zell pro ele tá lá também, tá ligado? Então, a 3. É, então, 3. É que, na real, a equipe não muda, tá ligado? Do Turbo pro... Não, eu sei, mas... Do Zell pro Turbo. É, só muda o Rock. Só que nem Green. Ah, só que foda-se o Rock. Foda-se o Quem liga pro Rock, velho? Graças a Deus ele foi embora. Cara, o Rock é true muito chato, cara. Não dá, velho. Acho que o Rock só não é mais problemático que a Jen no Time Force. Ah, tô ligado. Ah, o pessoal fala que a Gen é do caralho. Não, ela é foda, tá ligado? Mas ela é muito problemática. Por que problemático? Porque, tipo, ela volta no tempo porque o Alex morre no futuro. E, tipo, ela tava noiva do Alex. Então, tipo, imagina como é pra mim, né? Tipo, eles iam se casar em uma semana, aí o maluco morre na frente dela. Aí ela volta no tempo atrás do Hansik. Aí quando ela volta no tempo, ela vê o Wes, que é igual o Alex, e se apaixona pelo Wes. Inclusive, eles quase se beijam várias vezes durante a série. É aquela coisa, eu sou meu próprio pai. Tipo assim, não faz sentido, tá ligado? Ela devia estar muito em choque com a morte do Alex ainda. Ela não devia beijar o Wes. E no final ela não quer voltar pro futuro, tá ligado? Só pra ficar com o Wes. Ah, deixa ela, ué. E nessa temporada tem o Eric também. Puta que pariu, que maluco chato, velho. Não, o Wes é 1K de anos mais novo que ela. Porque elas voltam do ano 3000 pra 2001. Então ele é tipo 1000 anos mais velho que ela. Isso se encaixa como pedofilia? Imagina, pô. Quase nada. Os caras desistiram do standard, tá ligado? Ah, é. Tô entendendo nada aqui. Ah, tá rolando um bud muito louco aí. Nossa, a mina tá com uma cara de... sei lá... De que vai comer o cu do cara? Acho que deu warning aí. Tentou roubar o cara? Não sei. É aquela coisa, me deixa ganhar kit do água do banho. Isso. E-girls. E-girls. Eu só queria saber qual é o nome deles, cara, que até agora. Então. E os outros estagiários estavam botando no meio do stream, esses nem colocam. And so now we're going to be going further with Nicole's turn. So we're going to see here. All right, there's still. He activates the ability of. No ruling. Now it's a ruling problem. Yes. So there's a lot of counter timings between that card. He has a bounce. Wait, that's a girl, right? Because he is playing Japanese cards, that's one thing we need to note.
É meme, mas é real que... Nossa, uma mulher, como se comportar. Oh, aqui o nome dela. Yes. Essa é a Nick. É. And so that's the important thing here in that, that's just how international events work. Yes, she's a girl. Still the amazing part of it. So we're gonna see here how it's gonna move on. This current counter with the trick is 2. The card allows her, is a great counter to Conan because it prevents all your cards from being bounced back, which is one of Conan's specialties. That's literally their main gimmick. Yeah. So that's really huge. So countering to his timing, she will be able to cast the trick is 2. Yep. And protecting her own board. Yep, exactly. So that's definitely very important. What's important also with the trick is 2 is that it does not only prevent bouncing for this turn, but also for the next one, if I'm not mistaken, right? For this turn and the next turn, yes. Yes, so she'll be able to play. She'll be able to do her plays safely during her next turn. Girl exists. Bushroad card play. Impossible. One really cool thing about the Idol Master collab is their SPs. Oh, que merda. Yes. And the artwork looks totally different. Yeah, I mean, basically most of the collab sets, right? Also, Bang Dream, I think, had the same pattern, and Gridman, when that comes out, looks so good. We see another Anzu coming to board. Yeah, here's the main combo. Yes, this is the Kanako Anzu combo that you spoke of. It's very strong because right now she will be able to deplete opponents' 2 hand cards when she attacks. Yep. And with Kirari, your opponent's abilities are all nullified while on the field during the attack phase. Exactly. So he's gonna swing with the Kanako. And so he takes 3. And also with each Anzu, the critical increases for Kirari and the Anzu. Even Anzu's on the field, this card and that card gains plus 10k attack power and 2 critical. So these mini Anzus are actually attacking for huge amounts because it's 3 criticals each time. But yeah, so now we're gonna see a response from Morosumi. Pregando minha palavra de ódio ao zero aqui no chat, graças a Deus. So they are Como é que é? debating again. This is like, O cara mandou no chat ali. Eu não sei por que vai, não tem um TCG Mobile. Eu respondi pra ele, melhor não. Eu mandei pra ele, melhor não ter do que ter um horroroso, tipo Vanguard. Ah, vai quieto. É, tem que pregar minha palavra de ódio, né, velho? Tu é muito hater pro meu gosto. Sim, eu sou. Eu não nego, não. A única diferença entre mim e haterzinho de internet é que eu assumo que eu sou haterzinho. A diferença é que tu não tem internet. Eu sou haterzinho ao live, tá? For Morosumi, this is just a really solid state to be in. Still an entire hand intact. Being a player that is playing in Japanese meta, Buddy fighters forget that woman can exist. To every play that the Idol Master player has. Exactly. And also, she actually diverted his. Caralho, a mina tá muito perdida, velho. O que ela tá fazendo ali? Tipo assim, vai ver ela tava andando na rua e do nada resolveram jogar ela ali no torneio. Aí ela passou na frente dos caras, oh meu Deus, uma mulher! Por favor, pegue esse deck e entre. Being able to keep that hand is essentially going to lead him into being much more efficient in this turn and try to actually push a little bit. Ela fica apontando pra as cartas do maluco. Ela quer saber o que a carta faz, porque ele tá jogando com as cartas em japonês, ó. Being in this position where you've been Faz playing sentido. in this meta for months now, it's Por que o maluco tá com deck em japonês, cara? Eu não sei, mas olhando pra cara dele assim, eu sei que ele é asiático. For Japan, they've already had it for quite a while, and therefore, these are all decks. Every single deck basically that he's gonna face throughout the day, he has already. Às vezes pode não ser japonês, pode ser um desses outros idiomas asiáticos. Não, às vezes ele é japonês, só que ele sabe inglês e só tá telando legal. Pode ser também. Ou ele só tá jogando com outro deck pra trollar a galera também. Ban Simon 2020. Aparentemente todo mundo quer Simon. The important thing in Buddy Fight is that, there are nullifiers, there are responses, you can't just proceed through your turn willy-nilly, just doing this and that. You need to carefully
Massa que tu tem que adivinhar como é que tá o jogo olhando pro bloquinho da mina. É, então. Bicho, nem essa edição nem um contador de vida coloca like. Os malucos são full troll, velho. Dá pra fazer uns bagulho mesmo. Caralho, não acabou a outra stream. Eu só queria ver o standard só, mas acabou. Não vai ter. Não. Que ainda tá ao vivo. Né, mas o bagulho tá no Will Be Right Back Há 1000 anos. faz tempo, tá ligado? Mas tá. Pegar precisamente quanto tempo essa porra tá na tela. Sei lá. 41 minutos. Não é possível que não deu tempo de passar uma partidinha. A gente já tá em stream há 3 horas. Falta mais 5 no mínimo. Eu acho que só as finais que é na stream 2, né? É. Não, só as finais é na stream 1. O que é na 2 então? Na 2 é. Agora era pra ser Standard Round 3 e 4, aí depois Premium Round 5 e 6. Aí vai semifinal do Premium, semifinal do Standard. E aí na Stream 1, nesse meio tempo, ia rolar. Mas acho que não vai rolar. Cagaram pô, Stream 2. Estagiário. Demitido os carinha que tava fazendo aquelas edições lá, agora não tem ninguém pra botar na. É que os caras estavam fazendo só na Stream 2, tá ligado? Agora acabou os caras da Stream 2. Foda-se, não tem nem jogo. Os malucos nem Steam tem mais. It might not be the case for a collab set. Mostly it's for the main. For the main, exactly. So the other thing that I wanted to note is that there is one really important difference between Japanese and English buddy fight is that Japanese buddy fight is not best of 3. Oh yes, that's one thing to know. It's a double deck format, right? Yes, so they use 2-deck format where they do best of 3 with 2 different decks but no sideboard. Whereas in the English format, we do best of 3 with 1 deck with the sideboard. So this is actually a very interesting thing for Japanese players. Melhor de tudo é a cara da mina. Ela tá possessa. É óbvio, o maluco tá usando deck em japonês, né? Tomar no cu. Maluco full troll, tá ligado? And now he has the freedom to like, well, I mean, this was just a tech for this and this matchup, so I guess I don't need to main it right now. This does have a bit of problem with it. You actually sacrifice a bit of consistency in order to add in some sideboard cards into your main deck. Yeah, exactly. And so he is going. Caralho, mano, eu odeio muito Buddy Fight. Trying to clear this Kanako. Por que tu odeia isso? Eu só queria ver um vanguardinho só. Otherwise, this will simply be destroyed because bota no Mundial do ano passado. Isso. Tecnicamente esse é o do ano passado, né? Center, there's actually an ambush card, so eu nunca vou entender essa lógica da Bush. Ela começa o torneio em 2019 e termina em 2020. Mas eu entendo a lógica. Tipo, eles fazem a final em 2020 pra que o cara que seja campeão, ele seja campeão até o próximo ano, tá ligado? Tipo, pra ele ficar o ano inteiro como campeão. Ao invés de fazer como é na Europa, por exemplo, que as coisas começam na metade de um ano e terminam na metade de outro. É que faz sentido. Bota fé, tipo, eu tô ligado à história do Shattered Grid, eu só não li porque eu achei meio chato mesmo. Tipo, eu comecei a ler, preguiça, mano, não vou ler isso aqui não, aí dropei. Mas a história eu tô ligado. Morosumi's amount of gauge, it might be lethal, right? Yeah, he can just keep pushing, and Nicole loses the gauge as well. It's a really shame that she lost the Kanako because that did reduce the damage, you know, with it being in the center, but I mean, it doesn't really matter if you clear, there's nothing else on the board and you don't have any answers, then that's just going to be it. So we're going to see if Morosumi is able to actually close it out on this turn and take us to game 2, but we're going to see he's going to go forward with the attacks. Absolutely amazing combos here as well. Aquele negocinho verde lá do maluco japonês é um contador de vida, só que também não dá pra ver quanto de vida o maluco tá.
perfectly. Yeah. And being able to answer that and keep all his hand cards that then led him to do all Meu this, Deus, Vanguard. you know, that's Oh my god. excellent Na stream call 2. that essentially just Começou? Sim, é Narukami contra Murakami. Sério? Aham. amazing. So ambushes Deixa eu that's just atualizar proccing aqui. left and right. Allowing him to draw Deixa eu as copiar well, o urg aqui. inclusive to the extra attacks. Yeah, which might actually extend his combo even further. Alright, so we're gonna see here. It would be insane if he actually wins today's tournament as well. I know, right? 2 trophies, right? Yeah, imagine Vamos you ver win se vai dar certo. the Japanese nationals one day, the next day just like pull up to the World Championship, you know, Confia facing que vai dar players bom. from all these different countries. And Caralho, tem um filho da puta sufiando na frente de casa, cara. Aí, deu bom. Consegui trocar. Agora tem Vanguard. Aí se give good mesmo. É o que? É standard? Não. É standard. É standard. Dragonic Death Sight. Dá um dó botar o Death Sight no VG. Trigueirinho fudido. Coitado. Mal começou o jogo, já tá 3-0, tá ligado? Normal. É, o cara tá de Murakumo, né? Uhum. De Hyuga. Ah, Hyuga. Hyuga é doença demais, cara. Eu tenho um deck de Hyuga pra testar, mas eu não joguei com ele. Eu tentei jogar com Hyuga uns dias desses, só que... sei lá, não me atrai. Eu não sei, eu quero testar a build, só pra ver qual é que é, tá ligado? Mas meus colegas só jogam jogo ruim de celular, né? O Manuel tá sempre por aí pra jogar. Aí, ó, botou os nomes na tela sem editar no meio. Aê! Os malucos no meu trocar de estagiário. Pegaram nós na rua e foi. George Kyan em Shane White. É muito racismo o maluco se chamar White, né, velho? Olha, ainda nem é. Pior que essa. É o que? Alemão? É, ele é alemão? Nazista, porra. Quem, mano? Então. O maluco é 100% ariano, tá ligado? Noturiga. Próximo will be right back. Vou te dar uma surra de Murakumo. Foda-se. Hyuga Câncer. Credo. Deve estar mó ruim, na real. Lá. O que? Hyuga? Não, o meu Hyuga. Ah, tá. Tipo, ele tá gastando o CB tudo em um turno só. Tá? Mas não custa testar, né? Importante é dar porrada. O maluco não trigou ainda. Não trigou ainda. Eu acho massa que os caras estão tudo com um gift foil. Aqui pra gente isso não existe. O que é 5 doll pra eles, né, velho? O que é 5 doll? Pra gente é o que? É 200 20 mil conto, reais. velho. Pra gente é uma casa. Foda-se. Lá vai o cara descer o Gauntlet, olha lá. Não, ele vai de furadeira.
Ah não, foi de Gauntlet. Skill do Gauntlet. Eu tenho problema. Esse pombo que ele botou atrás foi muito troll, né, velho? Podia ter botado qualquer coisa no lugar desse pombo. Eu acho que a minha tá... Que pombo? Ah, tá, ó. É. Ah, deixa o pombo, sei lá. O maluco gosta. É que eu podia ter usado o pombo pra defender e voltar ele depois. Ah, mas qual que é daí? Ele pode tirar o pombo e botar em outro lugar. Essa é a vantagem. Pode, mas é que... O ponto é, ele perdeu 10k de defesa só porque botou o pombo atrás. É. Acontece. Caralho, descartou um crit, hein? Falou que não precisa de defesa. Pagou o custo. O outro lá tá sugando a playmatch pro lado dele. Então. Doido, hein? Por que ele não bateu com o Roll primeiro, velho? Maluco Nem muito ideia. troll, velho. Perdeu um ataque free, foda-se. É, desculpa, George Caia, mas eu acho que quem vai levar é o nazista. É, o cara sabe o que tá fazendo com o deck, né? Cara, é muito zoado. Mundial, galera nunca sabe o que tá fazendo. É padrão. Porque, tipo, o timing da skill do bicho é quando o Vanguard ataca que ele levanta, tá ligado? Tipo, não vai levantar, foda-se, pau no seu cu. Agora o Hyuga, sendo o Hyuga, remonta o campo todo, foda-se. Também dava pra fazer isso. Eu não sei o que esse George Kian aí tá pensando em fazer. Eu não sei, na real. Meu, Shirayuki. Eita. -3 pra geral? Ou é 5? É 5, né? Não lembro. Eu acho que na Hira é 5. Porra, odeio quando eu quero procurar nome de carta de Vanguard só me aparece o wife. É mais Pior seria se aparecesse esse fiozinho aí lá. Tu procura coisa sobre Reborn, é só ler oi. Por que isso é ruim? Entendi. Acabou o campo do maluco, tá ligado? Do nada. É não, cara, é. Que porra. Que isso, velho? O maluco quase tacou a carta no chão, tá ligado? O maluco tá muito pistola.
Caralho, ele tem muita carta na mão, hein? Ah, cara, eu não tenho. Carinha de nada Kami não tem chance. Olha, ter chance ele tem. Eu não sei, cara, eu tô olhando a mão dele, eu acho que ele. Ele ainda tem o Cho pra botar e estudar, né? Mas E se o outro ele tá com 5 de dano, ele tem que dar um hit só. Que o cara não trigue um heal, tá ligado? Só que o outro tá com uma mão enorme também, tem que ver isso. Ah, tudo bem, mas se ele não tiver um PG, só o efeito do Gauntlet já vai rapar de. Não vai. Spoiler, foda. Aê! Ô, louco. Mostrou o poder da Ariana. End of Battle, Skill, Standard. Mas eu acho que não é End o time. End of Battle. É End of Battle? É. Boto fé. Porque o check vem antes do End da Battle. Não, sim, justamente por isso que eu achei que ele tinha que standard antes. Pra te não ver o check do cara. Pô, Narukami é real. Murakami é real muito chato, né? O cara tá com o campo full quase. Foda-se. E ganhando pau. Cara, tá. Ó, o maluco fazendo um montinho. Só que não. Seis cartinhas na mão, Pidu. 5. Uma delas é uma PG. Acho que são 2 PG na real. Se for 2 PG, fudeu. Acho que o cara descartou uma no último turno. Acabou, vai rezar pro Rio. Sim, ele descartou uma PG pro Gauntlet, mas eu acho que ele ainda assim. Os caras estão pensativos agora. Tem que contar direitinho a defesa, né? Na real, acho que ele só tá com dificuldade de aceitar. Vai ter que rezar. Fechou. Easy. Poderiano, porra. Meu, era o próximo. Coitado. Nossa. Por um draw, hein? Olha só, o melhor gift. Ô louco, o maluco tá sendo um cheque, tá ligado? Perdeu a Cheque, casa pô, é uma no planilha, jogo. velho. É uma planilha. Tipo assim, apostou a casa no duelo. Pra ter documentado quem ganhou e perder. É isso. Acabou rápido, né? A espera foi maior que o jogo, porra. Ô louco. Agora era que eu te dou um pau de Muraku.
Meu Ryuga monstrão. E na outra stream ainda tá rolando o jogo da guria contra o carinha de aqui japonês. Então, por isso que eu falei, acabou rápido, velho. Porque no outro bagulho já tá tendo cara, velho. Você podia botar outra mesa, assim, que o jogo já tivesse mais ou menos na metade, sei lá, uma coisa. Vamos botar de volta enquanto não. Que isso, vamos jogar um área enquanto isso. Ah não, cara, eu não tô com saco pra área. Eu só jogo a 0, velho, meu Deus. Vai jogar na cara? Yes, that is correct. That is correct. So Absolutely. the center is actually absolutely tanky right now. Yes. Which is actually tankier than Taurus. Eu quero ver a mina dando surra no japonês. The actual tank deck. Eu acho que ela não vai dar uma surra do japonês. Proceed here. So still in main phase, so still has all the freedom. Does play down the vodka here. Phase 1 gauge. Yep. Focus. Oh, he steals a soul. Oh, is that what he sided in? Ooh, that might Yeah, be it the case. might be side in, I've yeah, seen a lot of because- people main this card actually Yeah, in recent formats. In our current English version, there's not much people maining this card. Actually, in Japanese they do main because they don't have a side deck. But in English, this card isn't main, but in the side deck most of the time. Again, Yeah, exactly. For decks like Atora, Yeah. with the multiple soul. Yeah. Actually don't really have a lot of chance to see the interaction between the Conan decks and the Idol Master, since Conan deck actually didn't stay in the meta for too long after the O maluco lá atrás com um monte de folha, tá ligado? É, os efeitos das Conferindo as cartas. regras. Tá com os efeitos das cartas tudo na mão ali. Exactly. So once again, we do need a reference. Cara, esse jogo tá muito suado. And I mean, this is really nice because, you know, it's the World Championship. You don't want to Os lose cara any trola. games to just like, you know, not know. Ah não, the cara. So, É por esses motivos que eu sou contra poder misturar japonês com inglês, cara. Por esse motivo que Olha eu sou a o trabalho que favor eles de estão tendo, gente. cara. Olha o trabalho que eles estão tendo só pra poder jogar parada. Pois é, os Estados Unidos tá certo, mano. Tem que ir bombardear Hiroshima. So asking for counter timing. Yep. So we're gonna see if she does respond. But what counters does Idolmaster actually have in this context? Not really much. Mostly likely stuff that prevents bouncing. Yeah. And damage reduction. This actually might be huge. The Yeah, cards you you should should understand. Ah, cara, é matchup, since Yeah. you will be able Não, a to mina ainda tá sendo even super though your paciente, Kiari tá will die, ligado? But most of the time you should understand what prevents Eu não estaria tão your life tranquilo. from reducing further later in the game. That is correct. Ó, a cada 5 segundos tem que parar pra olhar See, they're just referencing some o effects once again. folhetinho. It's really Pois é, crucial velho, é in muito this chato context isso, to cara. make sure that everything is clear. So much preparation need to be made for international fights, man. Yeah. Think about it. Honestly, big props to Bouchard for making all those info sheets. I mean, they have to do it like for every viable deck basically, and then what if something rogue comes up? Like, Intervence São José em jogo they just treino. print it on the spot. Alright. Looks like No he's trying to CT bounce Parque Gigante. the vodka there to continue. We are still in the main phase. Must keep that in mind. No. Interestingly, instead of bouncing the Kirari back, what motor rules? O negócio é ficar lendo os comentários, velho. Os comentários são muito melhor que o jogo. And then proceed to Né? swing. Yeah, because then you can just swing, destroy it, and then essentially everything's back online. Right, it's an alternate way to get rid of the center Kirari. Yeah. Honestly, such an excellent playing by Morosumi. But Nicole as well, like she's been setting up and she's been putting Morosumi in these awkward spots, you know, every game so far. You know, like she cannot
É, sim, não, tava rolando um jogo de Vanguard agora, só que aí acabou e a gente botou no outro stream. Quando voltar Vanguard, a gente vai trocar de novo aqui. Por isso que a gente podia jogar uma areazinha pra ele, mas que ele sabe que é verdade. Só o surrão. Só a passada de pé chuju na cara. Sozinha. Sem chorar. Ó, a próxima do Standard, o Round 7, é pra ser a Zuma. Não, mas eu acho que é pra ter o Round 4 ainda. Tipo, depois do 3, tá ligado? Acho que agora é pra ter sido o Round 3 e depois ter o... É, o que o cara tá comentando aqui, eu não saquei. Então, eu não sei quem que tá ganhando esse... Eu só tô vendo mesmo. Nem assistindo eu não tô, tô só vendo. Tô vendo aqui do próximo de Vanguard. Eu não entendo porque a Bush tá fazendo uma stream toda louca, cara. Cara, eu faço nem ideia, só sei que o maluco tá jogando com deck full em japonês. Aí tem um juiz do lado ali com, tipo, com todas as cartas imprimidas, assim, com os efeitos em inglês. Aí a cada 5 segundos eles têm que parar o jogo pra mim não ler as cartas, porque ela não sabe os efeitos. Cara, eu achei uma puta falta de sacanagem isso que o maluco tá fazendo. Ah, sei lá, não sei se foi sacanagem mesmo. Ah, cara, sei lá, eu acho que pra quem vai pra Mundial com deck full japonês com isso, cara... É que eu acho que ele é asiático, esse é o ponto. É, se ele for asiático até vai, tá ligado? O fato é que eles não botam o nome do maluco. Só na Stream 2 tem nome bandeirinha, tá ligado? Na Stream 2 tem estagiário, aí é só uma câmera. He passes the turn. This might be a chance to win. Wait, did he? Yeah. Ooh. Was that? Yeah, it looks like he's passing. He has no way to call the cards from his hand because you require to have one black organization on the field. And as she keeps just popping it and popping it and popping it. Não, o foda é que o maluco asiático fica mostrando a mão toda hora, tipo, dizendo vai você. Aí eu acho que ele vai cumprimentar a mina porque acabou e eu sou teu lado. And now Morosumi just left with 3 cards in hand and nothing on board. Will he even find an answer? So here we're gonna see, I wasn't expecting this many to come into play, which is the set spell. That prevents bounce. Yes. So right now she's actually Nicole's having a very good look on the field. Yep. She's gonna be able to restand the buddy with that spell as well when we get to the final phase. Alright, so they're just clarifying because this is a very important effect to make sure that all players are aware of. So, a mina toda putaça. Na real, confirmado agora que o cara é asiático e ele não sabe inglês. Que o maluco tá tipo lendo a carta pra ele. Ah, tá. Ah, faz sentido daí. Então, mas foi o que eu acabei de falar. Eu acho que ele não sabe inglês, porque o tradutor tava lendo a carta pra ele, tá ligado? É, também dava, cara. Eles poderiam ter feito isso, só que sei lá. Não sei como é esses casos, se o maluco realmente é asiático. Eu não sei como é que a organização procede. Mas eles eles fazem o certo, tá ligado? Tipo, na medida do possível, eles fazem o que... Infelizmente. We've now heard that there's 5 minutes remaining on time, although I believe that for this game, because of all the translations, we have quite a few time extensions. You know that. She managed to get back Anzu. Yes, very nice. So she still had one left in deck, at least one. Because we saw one go to the drop earlier, then she had one engaged. Eu não sei se eu tô, pelo que eu tô fuçando aqui, parece que a stream de Vanguard tá atrasando justamente por causa dessa partida de Bud. Que bom. Motivo eu faço nem ideia. Eu acho que é porque eles têm que bater o timing ali, tipo, quando acabar essa aí, tem que ter as rodadas 5 e 6 do Premium, tá ligado?
two cards Provável. in hand, I believe. Yeah, if she's able to discard his hand using Anzu, it might be over for him. Yeah, honestly. So because one of them is being a card that can only be called when there's a black avalanche on the field. exactly. So yeah, You have 5 minutes to complete an additional things are looking bad for Morosumi. 3 turns. Yep. So let's see. Two cards in hand. Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que a mina tá dando cara. Tá o quê? Dando um pau no cara. Porque, tipo, o campo dela tá full. O cara tem, tipo, uma carta. Também tô achando, cara. Ela Posso tá estar ganhando- redondamente enganado, mas eu acho que... Ela tá ganhando com a força do ódio, like. Certeza. Kirari, however, so that's important to note. Não, porra, é intuição feminina, caralho. Just in case he survives for some reason. Yeah. É o poder do útero. You will be getting back one Anzu. Yes, so now he's gonna use the Lost in Thought. Alguém dá uma GoPro pra Bushiroad, deve ser melhor. Does have one, if I'm not mistaken. Os comentários muito bons, velho. Yes, because actually there was no Kirari destroyed. This is the same Kirari as from the last turn. So, yeah, it didn't actually leave the board to begin with. So, we have this double Anzu here. And so... Yeah, she doesn't need to worry about loyalty, so she could just spam a few. Exactly. So... What she could do is actually if she use Ranko to flatten Kirari, then use the spell to get Kirari and Anzu back and reset her board. But the problem is she might not have enough gauge. As you can see, it's only 2 gauge. And Kirari costs 3. So, that's right. Yeah, unless she's able to charge 1 extra gauge, she won't be able to do. Oh. Alright. Let's see, so... One card left in hand. Ooh, that is the one that allows him to return something from the drop onto the field. Yes, so... What will he revive that will give him an out? Yeah, he needs to really think about this. There's no cards left in his hand, so... Yeah, he can't bounce as well, so bounce out of the question. So now the judge is coming to explain. Yes. Pô, mó bom esse comentário aqui, vou te mandar ele. Right. Concordo plenamente. So they're still just debating a little bit. And as I believe they've not entered the attack phase yet, so there's no nullification coming through either. So, you know, he's still able to make all these plays. Yeah. So, let's see how this is gonna play out. Definitely a very stressful situation, you know. The game's been going on for a while, and therefore it's, you know, the stress starts to pile up. We're already in round 3, you know, getting close. Well, basically gonna be halfway through the rounds after this. Yeah. So it's definitely gonna be very exciting. Alright, she is hovering over the When I Grow Up, I believe. Oh, no, that was not. Apologies. Alright, let's see. Does she finally have an out? Ooh, it's not looking too good. There is the trick is 2 in hand as well. Technically, there's no way to get. O negócio é comentar mais Power Rangers. I wasn't expecting this many. Will protect Kirari from the bounce. That's correct. É... Bad for Morosumi. Jogar um 0 aí, enquanto isso. Depending on the last Jogar um 0 enquanto isso. Vai lá. Yeah, honestly, I almost forgot about the fact that I wasn't expecting this many on the board, because that actually does change a lot. So, and that's also going to give Nicole the potential, like, final push in the final phase to keep swinging. And now with the Kirari, Victor Castro comentou: Who is winning? On the Anzus, so they're swinging both for 3 damage each, plus the 2 damage of Kirari as well. And there's also 1 damage pain coming through from each Anzu on top of that. So, and there's, 1 card in hand for Morosumi. Is there an answer? Yes. Deve ser muita doideira ter que jogar com um caderno do lado pra ficar calculando os danos, tá ligado? Does Morosumi have any kind of answer to this, or is he just gonna get damaged until the end? So, still 1 more attack left. It's gonna attack with the Anzu first, so burn and discard first and foremost. What is that card that he is holding on to? Oh, and he ends the game because Ah, acabou, finalmente. it seems to be Quem ganhou? a block version of
Conan. Oh, okay. Não sei. But they still get killed by the Tá, Yes, quem ganhou, exactly. porra? So, Meu Deus. game 2 taken by Nicole, and I believe they are getting pretty short on time now in these rounds, so there's a chance that they'll have to speed up their play, do their sideboarding relatively fast. Really and good play by Nicole though, this round. yeah, honestly, what a great comeback. Like, she really, like, you know, she had the nerves going after that first round of just, you know, oh my god, you know, look at what just happened. And then she's still able to recuperate and just, she opened a questionable hand at best, but then was able to just make the most of it. And, you know, Morosumi still trying to play through, but it just wasn't enough. And Who is all the winning? answers. Everyone is a winner. That's just how it is, and now we're looking at É uma boa resposta. at the end of game 1, Morosumi was looking so good. He was looking so confident. He was looking like he was ready to take game 2. But now it's really anyone's game. Yeah, Nicole managed to study game 1 and make a play in game 2. Mentira que eles vão jogar de novo. In game 3, let's find Ah, out. cara. Exactly. So just learn Acabou, from the opponent's desisto. deck, seeing what they can do. Ah, não, Ready to moleque. go into game Que 3. jogo The players torto do will caralho, six velho. cards and the 2 gauge, and we'll be ready. However, this time the big difference is Morosumi going first. Ah, nossa, o maluco vai jogar de novo. Yes, and this is his first time going first actually, because Nicole has been going going first. Ah, não, foda-se. Quer jogar uma área? Bora. That is Bora, the pô. important change here. Vai tá tocando aqui nesse stream pra galera ver mesmo. We're gonna see. Now has the setup. Yes. Yep. Passa Ah, essa. não, cara. Tu tem atualização do Douglas? What kind of answers does Não. she even have now to Pega lá com ele, porque Não eu pego. botei... Here's one gauge. Então a gente não joga? Tá tomando cu, porra. Cadê o bagulho? Yes. É porque eu botei por cima do alho original, que eu quase não tô usando. Alright, so already Ah, manda aí no Discord, pô. Tu baixou ela, Eu não mano. tenho. Então tem o RAR? can be, you know, Não, tu tem que taken mandar pro away really Douglas. quickly with the Anzu. Meu Deus, velho. Pede ali no grupo que ele te manda. Very, very strong. NA Streamer. 2 extra cards then. Yep. Basically a cycle. That is time. Yeah, 2 for Now 2. sudden death. That is correct. So you set the ambush underneath the soul. Damage. Alright, gonna be able to bounce here. And then draw cards. Yes. And the ambush effect will be coming into play Esse as well. aí é o famoso NA So Streamer. we're gonna get to draw and gauge. Usually decks that plays ambush actually take a lot of thinking and pre-planning. Yeah, honestly. Since Oni Assassin's ambush has been greatly rewards player that has skills. Yeah, I remember when Oni Assassins were like one of the top decks in, you know, quite a few metas ago. But I remember it was such a scary deck to even think about building because of how complex it is. It's so hard to master. It's a deck that's really hard to master. Yep, we see a gauge still come through, but that isn't Anzu that drops into the drop zone, so that's, you know, fairly okay. É muito legal uma mulher usando deck de ouro. Alright, Acho muito divertidinho ver essas coisas. let's see here where we're gonna go next. So he's still considering his plays. You know, a lot of options here going forward. He still has a healthy hand. Yeah, his hand is huge. Yep. So gonna be able to draw one and discard 2. Does select the spell there. Alright. So It play activates this a one. beauty, Yes. bounce it back to hand. So Yep. he will be able to send it back. Exactly. That's insane. It's absolutely huge. Yeah. And he gains 3 lives. He's basically farming up his life points. Yeah. Really strong setup here, honestly. So let's see where it's gonna go. Still has an entire hand to O work Japa through ganhou here. a primeira partida. You know, just lots of combos. Ele ganhou a primeira partida ou ele ganhou o round 1? Porque eu vi ele quase dizendo que ele ganhou o round 1. Isso não quer dizer que seja a primeira partida. Pode ser que seja, tipo, literalmente a primeira rodada. You know, Tá, e that's the bigger question here. You know, he has all this não time é to do set up his P2K, best então plays se ele ganhou, you know, por que put tá himself in a comfortable continuando? position, but if she can break Eu acho que não é BO1, acho que é BO3, sei lá. actually make her plays Ah, next turn, then He might be, yeah. He will be able to farm a lot. As long, without loyalty, this deck can farm insane amount of life points. exactly. And in a matchup like this, there's no loyalty to be seen, and just plussing and plussing and plussing. It's a good chance. It's a Sei good lá, chance to velho. learn about all the Ó, combos o of Conan, Salles te because mandou ali. Pega usually ali. if you're fighting against a normal Aham. deck, you get loyalty right away. That's correct.
Mó estranho esse jogo aí. seen its full glory. Todo torto. Yep, very much so. Cara, So de now fight for não é de Nicole, I Deus. mean, she just has to wait it out. Just look at what's happening. Verdade, Deus não faria Too build. many answers. We are in the battle phase Deus now, era um so cara legal. it looks like Oh, they're porra. just checking to make sure their life totals are the same. And it looks like he's still on his Caralho. turn, but still has to consider what he can still do until he passes. Not passing yet. He was just like giving her the okay to have a response time. But you know, with these kind of gestures of just a hand pass, you know, it's easy to mistake it for, oh, it's your turn. Yeah. So It activates the here's ambush an one more ambush time. coming through again. Effect steals the gauge. Oh my goodness. Yep. He's basically shutting down her gauge so that she won't be able to use Kirari unless she has a gauge excel. Exactly. Very smart play. Yep, gets another gauge and a draw. And another one. And now the gauge gets dropped. There we go, and that was a Kanako. So Kanako and Anzu actually Show. Vou no gelo. both really important. Beleza. To have them in hand. Was that a beginning of her Show turn? te Because he just drew encontrarei. another from last train. Ooh. It might be her beginning of her turn before that he stole her gauge. Ah, that's true. That is correct. Now Vou she de activates, Murakumo. flower Cadê? fairy mages. A Murakumo. gente vai acabar esse jogo e os caras ainda vão estar jogando essa partida aqui. Não, com certeza vão. Looking through her hand so that she can Log make the right in. choice. Yeah, and I mean, again, we see three sister detectives in the hand. We know how that went last game. Yeah. So definitely going to be an important card for this matchup. But Churu. look at Morosumi's gauge. Salve, salve. Absolutely. Just Salve aí. Era eu no comentário do chat lá, agora vim direto pra cá. I wasn't expecting Aí this é bom. many in order to protect the Opa. field. Otherwise, her bot would just get destroyed because Tá, vão querer os links das últimas atualizações do Dog? Não precisa, já passaram, olha. they actually bounce up and down and show Beleza, então deixa eu atualizar pra mim mesmo aqui que eu já tinha pego. your opponent has and you are better prepared. But if you don't have any cards to Senta aí, stop those porra. combos, you're still gonna lose your whole board. Yeah, exactly. All right, so So she has the Ranko preparing to call. Vai até altas horas essa yeah, I mean, stream. there's a Kirari to consider as well, but looks like É, altas horas. So at least Por que diabos eu tava abrindo a pasta do Citra pra colocar as atualizações? Ah não, velho, o cara joga de forte, mano. Pleno século 2020, o cara joga de forte. Deixa eu no force, lobo. Cada coroa. Pode ser coroa, tem que ver o que tá na minha mão ainda. Coroa. Tails, coroa, eu primeiro. Olha só que coisa incrível. Opa! Ah, esse cara é bom, né? É, esse cara é bom. Esse cara faz o quê? Esse cara faz Now, isso. the key is whether he Tá. Vamos ver o que esse deck vai fazer na minha mão. Provavelmente nada, mas né? So basically the counter timing is very important in this. Não vai fazer porra nenhuma. Yep. Not giving her a second to breathe. He's countering. Nossa Whenever senhora. counter timing he's presented, he will just Vamos take lá, the Lobo, opportunity to muito pay slow on gauge, play. excel life and Ih, mano, aqui antes que eu me esqueça. increase survivability. Vai. Especially, I mean, with this being game 3, you know, there is a possibility we'll go into time and the life comparison is super important. Yes, it's You can possible. really see he's prepared. Tão jogando lá no castelinho de gelo? Sim. Battlefields, Oito. you know, playing, you know, through whether it's just like É, não, você não vai. and if worse comes to worse, being able to have the life advantage in time. Deixa eu Alright, so usar o sleeve diferenciado pra combinar com a skin let's see. She diferenciada. does have the Anzu in hand as well. She is going to play that down immediately. Does get the Sei fighting lá, balls, mano, eu tô só jogando, velho. Eu real não tenho ideia do que minhas cartas fazem. Counters, that's what I'm talking about. She'll counter and O que destroy. que tá rolando aí? Que eu tô fazendo uma customização de deck aqui. Pode vir. Unfortunately, she does not have any Check. anti-distraction. No Turiga. Makes her very No. vulnerable to counter spells. Turiga. And that's what Conan's Pode very dar-lhe. popular for, the counter abilities. Exactly. Por esta podendo. What's my name? Idols lack of counters. Yep. More He's days, going to use tá. Ichihiro again. Important to note that this is not a once per Tá, turn peguei a ability. atualização dessa So, certa dessa she can merda. just keep Peguei. dropping Beleza. it, keep checking top 6. Agora vamos fazer os That's really reajustes. important.
Você fica. 10. Você Checa aí, quero ver se tu é o bom. Sim, 3. Não é, né? Não. Mano, cadê ela? Tá aqui. Vou até checar de novo. Você eu posso Eu levanto o saco. Tá. It doesn't really give her much breathing room to do everything, you know? As long as he has those cards that can bounce at the right and center, he's basically set for infinite loop as long as he has the gauge. The one interesting thing to note, right? Ranko can still activate his ability because he destroyed her Ranko Tá, a before he escudeira enters the quando board. ataca vale menos a pena do que o show, então não vou trocar. Retrieve Ranko, she will still be able to draw 2. Yes, that is correct. So, I think she actually has a Ranko in hand still, if I'm not mistaken. Difícil, So vou the falar judges pra are tu. just clearing up something, and they basically have to clear it up in, É, não, céu. 2 languages. All right. I'm gonna see where she's gonna proceed. Coisa, não? Does have that second Anzu Acho que o React Vogue é uma bosta e eu achei que ele fosse bom pra caralho. Does have the gauge toss for Kirari luckily as well, but she's gonna play the Ranko. Yep. So luckily, he took care of one, but alas, she still has it. He can still bounce back to prevent its ability from activating as well. That's correct. That's correct. And So there comes the let's see what Kirari. his response. So she baits the counter first, and she counters. Yep. Here's the vodka. Oh, he's gonna enter the field Tá, then você counter só and roda steal the com soul. Vanquisher, não me vale a pena. That's really smart. Very smart play because due to counter timing, the card that enters will have to delay until the card enters the field. Exactly. So Kirari will enter the field first, then the Black Organization card will stay with soul. Tá, skill do Vogue. You know, that's just like why you need to really be careful with the counter timing. Every single one needs to be accounted for. She finally drew into the ace. I wasn't expecting this many. You know, it's good to see that Eu acho que tinha um combo muito embaçado que eu fiz pra essa carta e não rolou, tá ligado? Você ganha 10. O cara ganha 10. Na verdade, acho que ele vai ganhar 20, né? Não, é 5 que ele ganha. 15. Não, tá certo, é 20. every single play that she's made has been countered. Every single play. Even though it's just gaining 3 life, but it's still valuable, still important. Still Tá. something needs to be considered. steals the soul again. 12. Soul being popped. Yep. Vem. Tá, então tira, pô. 17. Yeah, because with the I Sure. wasn't expecting this many. It's only the buddies that cannot be bounced, Não if I'm vale a correct. pena. Therefore, the Kirari can actually be bounced. You know, 40. that's the Vem. important thing here. It's, you know, First check, crítico pro VG, poder pra cá. Segundo check, crítico VG, poder pra cá. consideration. So we're gonna see Não here. vale a So pena. far, Morosumi has just been counterplaying so efficiently and Crit just 3. doing it excellently. Se fuder. So it looks like she is actually just conceding here. 60. because She does not see Ah, into mano, this vai board. cagar. He has so much life that I guess it's just impossible for her to really come Maluco back. And every doente. play she's tried to make has Beleza, been, pô. everything she does. So big though. Yeah, It's impressive. Estourou. yeah, honestly. Tá G3. É Tá. Conte? É Conte, pera aí então. Be taking the round 3 of Buddy Fight, if I'm not mistaken. Que coisa, não? I mean, if I'm not mistaken, they did seem to be signing slips. Although we still have some things going on. Oh, unless I wasn't sure what those slips were about then. I think they were giving extended time. Oh, right. I Lá vai o see. deck de uma Apologies jogada to só. everyone at home. That was the extended time call. Oh, extended time call is a sleep, right? I see. Oh. So does that mean that the extended time only ended just now? Yes, more or less, yeah. Okay, okay. So this is like extra time. So this is the actual extra Fiquei turns of triste time, pela so now we're Anastasia. turn 0 De of time. PP virou Alright, so apologies for that, F7 people. praticamente. The game still carries on. Yes, the game carries on. She has not given up. The game is not over, and therefore we are going to continue. That was simply the end of all the extra time that Retida was aqui. gathered because of all the translations Com that have to be prazer. given throughout. Quer dizer, não muito prazer, mas That's just how it is, and infelizmente é o que tem. luckily we have the flexibility for it. So she's still able to regain some games 26. thanks to try new things. And also 26? extra É Force 2 essa porra, né?
É, o Gancelot e o Blaster Blade vai bater com 2 por causa desse skill. Então aqui é 27. Tá. Yeah, it's quite a good. 21 crítico 2. 21. Crítico 2. 32, 2 passos. Oficialmente. Tudo pro Blaster Blade. Puta, fudeu. So it counters one more time. Opa, pera aí. Deixa eu tirar o power aqui. 38, crítico 3, drive 3. Ah, drive 1. Drive 3? Drive 1. E rende por um acaso? Ah, checa aí. Não precisa tirar um crítico pra ganhar, não vai tirar. Aí, ó, falei. If he has the trick is to 2, 3. Falei que não ia tirar, porra. Isso é. Confia, caralho. Tô indo no draw. Cara, eu tô real brisando por que eu botei tanto react no bagulho, tá ligado? Tem certeza que você pegou o deck certo? Eu tenho, eu acho que eu vi tipo um combo muito embaçado com ele, mas não veio o combo, tá ligado? Enfim, vou chamar o Metamorphox, ele é um React Vogue agora. O skill do React. Espero que eu tenha outro. Eu tenho, caralho. Confia, porra. Então esse cara tá ganhando 15. Esse cara tá ganhando mais 10. Esse cara tá ganhando mais 10. Esse cara tá ganhando mais 10. Vamos dar ali. 35? Ah, velho, eu não defendo. Twin Drive, First Check, Crítico VG. Power. Pra cá. Second Check. Ah, não, GG. Vamos. Deixa eu ver se tem uma carta que faça um react muito embaçado. Opa, acabou. Opa. Calma, peraí, que acho que eu entendi o que eu vi. Por enquanto não trocaram outro comentarista também, então tá safe. Ah, tá, já sei o que eu vi. O combo do React com o Ryuga é muito embaçado. Ah, é isso aí. É porque o React funciona na RIA. E aí o Ryuga muda o próprio nome pra React. É isso mesmo. Esse foi o combo que eu vi. Sabia que eu não tava louco. Será? Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. I'm really excited because we're already a couple rounds in, so we'll be seeing, you know, what kind, how players have been doing. Mano, a Brown basicamente virou uma carta ritual. Quite a bit, yes. Yeah, so that's gonna be exciting. Definitely gonna be interesting. I won't spoil your guys'. Caralho, tem que buscar água na real. Vai lá. Yeah, so we're gonna be so that was the round 3 of Buddy Fight. For those of you that are wanting to watch more Buddy Fight, there will be some more coverage of it on stream 2. But don't forget that the grand finals of Buddy Fight will be at the very end of the day. It will be the last final to be aired because the game does take a bit longer due to best of 3. But you can expect more Buddy Fight on the main stage at the end of the day. And so next up we are going to be going into Weishwartz, and then after that we're going to be going through the Vanguard formats and then the Vice finals as well as Buddy Fight. So not in that order, but yes. Yeah. So just a quick clarification again. I think because the Buddy Fight game took Na a little bit moral, of time. coloquei essa The vaca. round 5 of Weishwartz is currently ongoing. So instead of Vamos round lá. 5, we'll be coming back with round 6. Yes. Okay. Sorry about that. And, okay. Yep. So we'll be covering round 6 in just a little bit. So in the meantime, we'll come back with the world meta analysis for Weishwartz really soon. Yeah. So do stay tuned. Yes. Buddy Fight Ace. New dragons arise onto the field. Tons of overwhelmingly powerful cards are here. Favorite buddies returned as revival buddies as well. Ace Booster Pack Perfected Time Ruler on sale January 24th. Bushy Road.
Buddy Fight Ace! The special series for a new mechanic god clock unwinds itself on the field. Flip over 4 cards of the flag and become the ruler who manipulates time. Ace Special Series, the N0. On sale January 24th. Bushy Road. Ô, Thiago, Eu. as últimas atualizações do Doug foi pra Shadow, Naruki e Aquaforce, né? Isso. Beleza. No Aquaforce eu não mexo quase nunca, então nem vou me dar o trabalho. Let's try it with everyone. Vanguard, the mysterious fortune. Now on sale. Saiu do área? Bushy Road. Isso aí. Eu tinha entrado só pra jogar um pro Lobo que ele tava mexendo o saco. Tô querendo ver a parada. Não ando muito animado pro área também. Esperar o Fang. 大人気カードゲームヴァンガードがスマホアプリに登場。ヴァンガードゼロ。全国のファイターとオンライン対戦。いつでもどこでもヴァンガードが楽しめる。好きなカードを集めて君だけのデッキを作り上げよう。しゃがれ僕の分身。この世のすべてのものを焼き尽くす黙示録の炎。光り輝く美しき女神。俺様ライド。あの懐かしのユニットたちも続々と追加予定。Não, daí o Lobo fez um choro por tu estar usando o Force em pleno século 2020. Daqui a pouco me postam aqui no Face. Resumo de partida de 2 decks do tipo Force. Só na ameaça. Calma aí, tá repetindo na live, pronto. On the stage of Vi Schwartz. Goblin Slayer, Trial Deck Plus and Booster Pack. On sale from January 31st. Bushi Road. Vi Schwartz. Journey with Kirito and Yujiro as they battle their way to the top of the Central Cathedral. Sword Art Online, Alicization Trial Deck Plus and Booster Pack. On sale from February 28th. Bushi Road. Voltei. Opa. A gente tava falando mal de ti. Vanguard. Normal, né? Vamos falar junto. Ah, mano, cadê o Vanguard, cara? Vamos se quebrando por enquanto, Lobo. Já vamos, peraí. Ah, que agora o Lobo tá... Ele virou... Como é que é? Pacifista. Não gosta Virei, de sair no soco. 10 minutos valendo na cara sem perder a amizade? Tu é o jogo bonito? Yes. Fechou então. Me avisa aí se voltar o Vanguard. Na Stream 2, que eu só tô vendo a Stream 1. Tu tem que ver a minha stream, leque. Ah não, velho. Revenge. Tu não precisa nem ficar trocando. Eu tô fazendo esse trabalho. Ó, é tudo... Tô otimizando o teu tempo. Volta esse cara.
Me dá views, cara. Por favor, nunca te pedi nada. Outro esse cara. Eu tô te dando view, velho. Aê. Por isso Só não do jeito que tu espera. O cara falou, pô. Pode ser coroa mesmo. Então começa. Dourou. Mão Right. Dourou, tá. Dourou. Hide, starter skill. Battle. 8 no 8. Eu tô. Drive. Ah não, já começou a vir. Ah não, meu Riak. E no meu turno, vai lá. Dourou. Embaçado. Vamos de Ride no meu Battle 9. Eu sou humilde mesmo. No guard, vai lá. Drive check, crítico, tudo Vanguard. Tem damage. Primeira. Caralho, tô vendo que vai dar ruim isso aqui. Devemos pensar estrategicamente aqui. Tá, vamos lá. Hide. Cal. Skill. Olho 7. Acho que eu joguei mal, na real. Não vale voltar, Lobo. Não, não vou voltar. Acho que eu joguei mal. Tu só acha? Tenho quase certeza. Quase. Vamos lá. Counter Blast. Cal de uma. Draw. 3. 5k pra ela, né? Uhum. Skill do Caron, quando colocado por efeito, Soul Blast. Nossa, mas eu não vou dar 4 de dano no próximo turno, nem fudendo. Counter Charge, 3k pra ele. Abre, cacete. Ele não tinha que sair por causa do efeito dele. Só questão de dúvida mesmo. Ah, é, tinha que sair. Juiz. Tá bom, vem tu pra cá só de zoa. Malha phase. 15 no 9. Eu tomo. Drive, nada. Drive, mesma coisa. 21 no 9. Se eu vou segurar, eu vou tomar. Deixa eu ver. Eu vou tomar mesmo. Um Rio. Que feliz que eu tô. Estando indo draw. Caralho, né, velho? Right. Dansetsu Anarch. Aí. Cal no Metamorphox, agora ele é um Dansetsu Anarch. E ele ganha assim. Uau. Felizmente a vida tem dessas, né? É. Cal no Midnight Crow, skill dele. CB1, Soul Blast 1. Deck. Trago um Dansetsu Anarch. Cadê? Eu acho que eu tenho uma outra carta que também é um Dansetsu Anarch no deck, mas eu não tenho certeza. Shisage. Live coverage of the
BCS 2019 Eu World acho que não, Finals. mano. I'm joined by Kai at the table Deixa eu again. ver esse cara aqui. Now we'll be shortly jumping into the round 6 for Vice Squads. Before that, we would like to take a look at the World Meta Analysis. So I think Eu vou, agora esse cara tá ganhando 10. what do you think? Esse aqui tá ganhando. I walked through the tables and I saw a Esse lot. aqui tá ganhando 10. Oh my gosh. Definitely, I think it's one of the probably the Cara no top ones that I saw. Hitmax Blaster, Voltou. dele. Quite a lot of other CBA1 bota na Soul. Esse cara ganha 5. Caralho, agora o Def foi embora, demitido o Def. Demitiram por reclamar demais do. Demitido o Def. Como eu dei pra 3 caras, eu puxo uma. One of the most popular series so far, right? São 27. No guard. Twin Drive, First Check, Dourou. Second Check. Ah, graças a Deus, porra. Damage. Power Van. 27 aqui. Morreu. Wait. E. Isso aí, 42 aqui. Oh, that's Bang Dream though. That's Bang Dream though. Levei. Seem to be the right slide. Tarnite. There's a moment while we clear Turn this. Draw. Idolmaster representing us. That's also. Hide. Not sure if this is Parcium. English Vice shots. Oh, okay. All right. Back to us. So how's this day been? Cal. Skill. Counter Blast. Escolhe uma e retira. Titan. All right. Oh, that's pretty surprising. It's definitely showing up a lot as Skill well. do Mordred. Konosuba at 3 with Bang Dream and ReZero. So Acho que eu devia ter retirado o outro, né? quite a lot of Se decks foda. being played. And Fate surprisingly not showing Ah, up agora as thought vejamos. as we would. It's only 3 with Bunny Girl Senpai. Protect 1. And Protect não, Sunshine Force. 2, and we have 1 Gurren Lagann and 1 Skill dele. Counter Blast. Vai pra chama o Blaster Dark da So drop. Attack on Titan 5 a definitely showing up, mais. but I think right now in the we're in round 5. Yeah. Round 5, yeah. Yes. That's right. A lot of the Konosuba players seem to be near the top tables. Tô esquecendo de alguma so coisa that's dele? definitely turning out pretty good. As well as the Não. ReZero. I've seen some Attack on Titan, and I think there's Skill one or two Mordred, Bang mais Dreams. Force. The Sword Art Online decks are Que deck legal, hein? Porra. It's pretty old, but still showing can do the business, right? Dela, skill, counter blast, draw uma. And the ReZero decks, a lot of them are just the good stuff decks where they run basically all the good cards from at each level. Nothing. I haven't really seen any 8th decks yet. Maybe that will pop up soon, but overall, Vai pretty ter que ser diverse isso por metagame. enquanto. Attack on Titan Não is vai pretty dar. much just running the normal standard decks that we've been seeing. 25 no 12. Ele tem 5 a mais, não tem? Por causa da escudo. É o outro que tem. Maybe Hã? that will come up. É o da Não, mas a direita. skill dela. But yeah. A Ela skill não é chamada por efeito. Finals. O Lobo. Não, é placed from range só. Ah não, peraí. He's playing the red level. Infelizmente o deck de Batman Ninja já saiu fora. Trial deck, Que Climax triste. level 1. Que triste. Yep. More consistent build. I know some people like to run the stock soul into 30 no change 12. level 2 Right. But Ah, yeah, é it's not continua. for the normal. 2 mesmo. More consistent kind of build. It's pretty blinged Ah, Right, so Bunny Girl is also showing some que eu good vou stuff. fazer da I don't minha think, vida Bunny Girl aqui, managed to amigo? get, enough airtime because he came up pretty late in the circuit. Olha pelo lado bom. I'm glad that Se tudo der errado, não tô entrando no BBB. be pretty good there. I watched one of the players play when I was in Foda-se, vou segurar esse. It looked really strong. Yes. Bunny Girl was Beleza. definitely one of the best decks in Japan for a while. 33 no 22. But as we can see, like here, with the kind of Vou segurar esse people também. did kind of tech against Beleza. 23 no 22 da Here, só de Zorro. Vai usar a skill dele? Vai no final. Não, é quando ataca. Counter Blast, restando os dois com 10 a mais, né? Uhum. Beleza. Sorry, just a huge card. Nope. Bang Dream, you can tech some events just to run over the bodyguard. So a lot of ways to actually just deal with that. Eu tomo isso aí. Bodyguard, and then Se tu puder não tirar 2 críticos, eu agradeço. Tô em drive, primeira. Humilde. Vai pra tu. Although it heals a lot, the compression for the deck is usually 30 not no as good 17. as other modern decks. So when you see someone running, you Ei, can era o sit outro on que tava and com sort 2 de of dano. that sit on part that dealing 7 damage can Tá bom. just easily go in and just win the game there. 45 no 17. There is a reason why people Nossa senhora. Dois foi, falta 2. Fim do meu turno, vai lá.
So we talk about compression. So Treinador. it's kind of like how well the player can understand the deck, right? Yeah, so like yeah. things like making sure there's Right. going back in, making sure you have like the right Excel cards in the 2. stock and things like that. Treinador draw 1. So with modern decks nowadays, after they go through the E o first que eu vou deck, fazer the agora? compression usually gets pretty good. You'll see a lot of players wanting Eu vou chamar esse. Esse cara tá com buff a mais. Right, right. 6 cards in their clock or as close to as possible, because that means Vou those chamar cards aren't going back into the deck. refresh, right? That's and right. then build up stock, those cards then come back, and then That's cards in the field and hand. So after like esse first cara. refresh, you can generally get a pretty good amount of Aonde? compression in the deck, where the deck is around 30 to 35 cards. Aqui pode ser. Even lower at some points with just 7 or 8 climaxes. Right. Uhum. They'll be canceling a lot. So because like this compression game is so high up, right? So there is this one like rogue deck from Konosuba where it kind of punishes your opponent for having. E esse cara vem aqui. Skill do Ryuga, CB1, pega um G deck e todo o resto das minhas cartas viram. Tem o mesmo nome daquele G3, as tuas também. Precisamos chamar o único possível. Ryak Vogue. Todo mundo agora é Ryak do lado. Beleza. Skill do Ryuga. Volta todo mundo pro deck em baralho. Balanceado. It's actually a counter, but you can also play it on your turn and it sends everything to the waiting room, but then at the Bora end lá. of turn, that's when you start putting the cards back into the stock. So when you combo it with the Aqua, that can also that forces players to choose climaxes in their waiting room. Agora skill do Ryak Vogue. CB1. Basically get rid of their good compression. Descarto um. Keep some climaxes in and then Trago um Ryak Vogue do deck. Aí, ó, como que eu falei que eu tinha certeza que tinha visto. Mentira que acabou. Não, tem mais um. Não, tem mais dois aqui, estavam muito no começo do deck. E como eu tenho 5 ou mais unites, todos os Ryak Vogue ganham 10. And then the other good thing about that event, the stock event, is that since the stocks go back at the end of turn, it can really negate attack phase, battle phase plays where they require to pay stock to use an effect because they don't have any more stock. They have to attack more to get more stock. So it can really stop plays. And that's Por enquanto é isso. why Konosuba is definitely one of the good picks right now in the metagame because you're against Fate. Although there's not that much Fate showings right now, really good amount. Por enquanto é isso. Konosuba just negates that kind of compression. Quando que o meu Maru ganhou o nome do teu Vanguard? Com a skill do Ryak Vogue, do Ryuga. Ele já tava em campo. Só que o Ryuga... Não, tu puxou ele da mão. Sim, eu joguei ele em campo antes de usar a skill do... Tá. Tava bugando. Vai lá. Ah, é, que feio, querendo roubar lobo. Ah, querendo sim, pô. Foda-se, você. 22. No guard. Twin Drive, First to Check, Dourou. Aqui é 40, aqui é 37, então vamos botar mais um 37 no jogo. Second Check, crítico. Crítico Vanguard, o poder vem pro bug. Damage, primeira, Power One, segunda, já era. Vamos, tio. Caralho, Murakami tá da hora mesmo. Esse combo é muito idiota, velho. Ryubi Ryak é muito idiota. Olha como no geral tá bugado. Ah, normal. Tá, é agora que vai ter Vanguard ou... Aqui. Vamos com o deck da cultura. So you can, if you see a climax, you can just move it to the second card, and then if you have another mock-up, you can do it again. Yeah, so you kind of confirm a cancel. Correct. Tá. On your opponent's turn. Caralho, eu só jogo contra a força, velho. Porra! Side attacking a level 3. If you see a soul, just put it on top and you just Ah. damage, and you can get that nice, precise damage turn. Turiste. Ó, eu perdi o começo. Draw. Caralho, velho, minha mão tá horrível. Starter skill draw, G1 skill. Soul Blast, Caldo Token.
The special TD cards, you can run the runner, and it kind of synergizes pretty well Draw. with the deck overall. So there's definitely at least 2 ways Caralho. to play that deck. Okay, so moving back to AOT, right? So we've kind of talked about like how AOT has been dominant for fairly a long time. So even if they've moved out a little bit, they've never like too far behind. They're like maybe tier 1.5. Ei, Morikawa's feeling. Never too far Quase não veio, velho. Seeing this, like, isn't it? O pior é que quase não veio. Because everybody should know how to deal with AOT by now, right? So yes. Them bringing them here is kind of like a statement. I'm saying that this is Vou still I tirar think the esse best deck cara, you can vou beat, but tirar. I still think it's better than what you can bring to the table. Is that Well, one thing is with AOT, it's definitely a comfort pick for a lot of people, but there's not really great ways to deal with AOT. Skill do G0. It does its own thing. It has very decent Foda-se, ways. vou bater assim mesmo. So it 7. always really just run over everything it wants to. And at level 3, it's got an amazing finisher that not many No guard. can even match. Olha o crítico. Lá. Infelizmente não foi dessa vez. Ele draw. Not many decks can deal with. We don't have things that negate one Vamos damage lá. in English. Raid da tristeza. Getting a lot of pings in and just finishing your opponents is still a very valid strategy. But Não overall, começa a the deck bugar a itself is área. very consistent. A lot of people say if Deixa you eu ver, don't deixa eu get your ver. level 1 climax combo off, you kind of lose. But that's kind of, you can say that to basically every deck in WISE. yeah, You're pretty at a much. big Olha, disadvantage. rapaz. Not a big disadvantage, but you're at a certain disadvantage when you don't get your level 1 off. Por enquanto You eu can tô always aqui. mulligan for it, Vale a you can always phase. kind of 8 no 7. mulligan hard for it is one of the strategies to do. Just always try to get that climax combo off. But even so, it's not the end of the world Tomei. if you don't. You still have brainstorms. Brainstorms are very good in WISE. 15 no 7. Não posso. With the other, Drive. the other Nada. good things that AOT has Fim do meu as turno, vai lá. gears, Levante o saco. deny a lot of on reverses. Tando Endoro. When you look at one of the best decks in the format, has a Famosíssimo levanto o saco. the Right. ability gear comes into play very well, and then just being able to deny Pera aí, on deixa eu reverses can ter certeza só que eu vou dar ride nessa porra aqui. Caralho, minha mão tá muito ruim, velho. And then looking at the rest of the O que deu boa na outra deu feio nessa. Então. wasn't as high as it was, but I guess it's also because it's not actually Vai ter que ser isso, velho. Eu não tenho o que fazer. 9. hard to access. The Akatsuki is No guard. so Check. strong, but it's Caralho, não vem, velho. Não vem. not exactly the easiest. E o pior é que eu tô dando draw nos trigger. Yeah, I'm actually surprised that Fate is Raid. Force 2. Toquetinho pro campo. I do like actually a long time Deixa eu ago, já I started fazer o building with, switch like, a rider deck mesmo. first, like a green rider deck. So like there's like so much more Sakura and like riders and like you can actually build a pretty, Ah, really o good Corolla deck, vai you ganhar know? 6. like I also started way back with Fate as well, and it's always been my fun deck to play. Right. We had the old Rider deck, but then you had the Gilgamesh ping spam Right, deck. right. that was Vou really, usar really você fun. depois. And then nowadays you have just Vamos really, lá. really strong Fate Sobe decks. você, skill da Rose. Yeah, so Soul Blast. Really good set, and 5k pra Love até Life 3 Sunshine at 2, tokens. it's definitely it's a strong deck. It's a strong deck, but again, it's maybe not as popular in this metagame that people think. So I did expect it to be a little bit higher though. I Like, definitely did. E I bora definitely se did. quebrar. But I guess people 10 love no their 9. AOT. right, They love their right. AOT. Because we were talking about like comfort picks, right? Like so I thought I would have thought, you know. 23, 2 de dano. Sure, no, yeah, definitely. Pode yeah. checar. Tô em drive. Primeira. Segunda. Primeiro. If you're just not comfortable with the deck, you're just gonna feel Segundo. bad. If you just lose once, you might go on tilt. So 24 no gotta be happy 19. with the deck that you choose. Yeah, definitely, for sure. Defendo. Right, I think E we have fim do meu players turno. in, but they're not Faz teu ready jogo agora, yet. que agora dá pra So, bater. Agora dá, né? Mas porra. actually this month, Right. this set I'm really excited Excel for is, 2. Goblin Slayer. Draw. What do you think Goblin Slayer would have done against this? Because I know Goblin Slayer itself is it's pretty high-powered set, right? Like just off one release. Goblin Slayer is an amazing set. Right. A lot of sets in WISE. Difícil, hein? Falar They porque generally get good cards at the first set, and then at the second set, they get super amazing cards that really push them in, like, just to the top tiers. But Goblin Slayer is an amazing set just by itself. If you're new to WISE, Goblin Slayer is a great series to start with because it comes with it basically comes with everything that you want. It has many different ways to play. You have Priestess. You can just builds, and then you have
Só sei de uma coisa, o Death Garden Zoo é um Corolla Dragon revoltado da You have ways to manipulate your deck with events. So learning all these different ways to play wise just from one set is absolutely amazing. And there's many Então é o que eu tenho que fazer. decks that you can build with É it. o Bomel Maru. Yeah, for sure. Skill do Ryuga. You have a lot of options to pick from. So it's generally Chama um grade 3, que vai ser um Dansetsu Anarch. the red and blues. Yes, Generally speaking. So and just within those two colors is already Pela skill do Dansetsu Anarch, ele ganha 5 no campo e mais 5 de... Tá ligado, né? Aqui, 5 aqui. Aí, Cal no Metamorphox, agora ele é um Dansetsu Anarch. Beleza. E Cal no Dansetsu Anarch, agora todos eles estão ganhando. Yeah, I think probably would have like put some numbers here, even though it's pretty new. I think. Overall, Alô? Alô? what do you think? Ficou mudo do nada aqui. Já achei que tinha caído. Tá, vamos de batalha então. Yes. Uh, The funny story about Fujimi is that it first started C22. No guard. Twin Drive, Force to Trick, Second Check. Caralho, não vem 30. Damage check. 37, skill, Soul Blast 1. Aqui são mais 10. Aqui são mais 5. E aqui são mais 5. 47. No guard. Power Van, comprou. Que triste. 27. Daí vamos gastar uma defesinha aqui, só pra não dizer que não gastou. Way to play the deck as well. 37. With a Japanese game, there's a lot of series. Daí esse nós toma também. There's a bit more ways to kind of read the meta a bit better. With Fujimi coming in as one of the biggest standby decks out there, that really changes up the metagame a lot. So, because from what I understand, the Japanese meta has been like Vamos ver que merda que eu vou fazer aqui. I think at the beginning of the year it was moving more towards a standby focused kind of metagame, and then it slowly morphed more to a more efficient compression kind of metagame, and then with English it was kind of just AOT more, but then more series got released, so there's more available options. But there has never been something where it's like a big standby. Eu posso fazer uma merda muito grande, posso fazer uma merda muito grande, mas é uma merda muito grande com o mal necessário. Honestly, Fujimi has a lot of old series, so if you guys are nostalgic, you'll definitely find some series that you like from there. Cecily Skill, Counter Blast, mandou um pra puta que pariu. Olha o como eu tenho um G3 na sua, eu posso chamar até 3 cartas. Because they just have great options to use. The 8 standby build for Fujimi basically shuts down a lot of decks. It basically just wins board presence. Caralho, tá rolando um Vanguardzão na stream 2 e ninguém falou nada, né? Começou agora? Acabei de ver. Caralho, o sleeve do cara é a foto da mulher? Que isso? Feitiço gado demais. Toque. Com skill daí eu vou chamar o token no mesmo lugar. O resto volta pro deck em baralha. Segunda skill da Cecília, front vai ganhar 10k. Será que eu sobrevivo a isso? Descubra no próximo episódio. Skill do espinafre, como eu chamei 2 depois dele por efeito, ele vai ganhar 6. Olha, um Protect, velho, quem diria? Corolla vai ganhar 9. Agora vamos fazer o switch só do... Podia bater daquele jeito mesmo, velho. Você vai ter que botar os poderes tudo de novo. É o DI contra God Paladin.
E esse Gold aí é um Ezel ou é... Ele tá usando o starter do Exel. Mas não quer dizer nada. É só em semi-roll. E vai ter que ser por enquanto. Vale a phase. Tá, mas esse cara aqui, ele não ganhou 5 do efeito disso aqui? Ganhou, coloquei pra ele. Mas é que é só semi-roll. Ah não, tá certo, tá por um lado. Tá certo. Eu que tô brisando. 30 com 2 de dano. Bom. Pra eu perder aqui... Checa aí. Sem crítico, eu acho honesto. Primeira, segunda. Honestíssimo, diga-se de passagem. Tá? Que drive é esse, meu amigo? 16 no 12. O outro vai bater 32, né? 32. Ah, velho. Vou ter que checar, não é possível. É, GG. Aí o draw foi num Rio. Não, foi no G2, né? Esse draw tinha que ter vindo antes. Se esse draw vem antes, eu seguro. Bora pro mata-mata então. Vamos ver o jogo aqui. Caralho, no outro eles ainda estão falando do meta do Vice, velho. Deixa os caras. Os caras gostam muito do meta do Vice. E é premium aqui. A Battle ali é o quê? Ezel e Baratão? É, Deathfin contra alguma coisa. Pode ser Ezel ou pode ser a Graven. Mas eu acho que é Ezel. Ezel mesmo. Tem o G2 e o starter. E daí, velho? O G2 é bom porque chama o bagulho do deck, cara. Confia em mim, porra. Eu sei do Eu que não falo. usaria, mas... Meu Deus, o cara vai de assist. 8 cartas na mão fazendo de assist. Vamos ver, momento da verdade. É um Ezel. Ah. O cara tá em dúvida entre o Raven e o Platino. Eu achei que fosse um Ezel, mas né? Eu não ia cravar que é um Ezel. Axel 2. 2. Ô, louco. Opa, lá vamos nós. Aí sim, já meteu outro. Pena que ele tá Cara, com dois isso- Raven, um em cima do outro, que isso é inútil, tá ligado? Na real, não, porque ele Não, só vai servir pra skill do Ezel. Platina. É, do Platina. Eu só achei estranho. Ele não tem o Ezel primeirão, será? Era pra ter, provavelmente não conseguiu fazer draw. Então. Ah, Ele já mas tá se com a Platina fosse na o mão caso- já, velho. Se fosse o caso, ele poderia ter puxado o primeiro Ezel agora, eu acho. Já tá com louco. Ezel no Vanguard, foda-se. Foda-se. Eu real não sei o que as cartas estão fazendo. Ah, eu sei, só não concordo. E pronto, já tá patinando já.
Mano, o cara tava fazendo um G-Assist, velho. Do nada ele tá com... Deu 3 raid, foda-se. Vou até comer um hambúrguer. Vai lá. Pois em chorar que prêmio é roubado. Mas é? Mas é realmente. Não é porque é uma coisa idiota que outra é menos idiota. Ah, velho. Nem fudendo. Meteram um ovo no meu hambúrguer, velho. Mais um ovo de comida ou um outro tipo de ovo? Vai tomar no cu antes que eu não esqueça. Piada de quinta série, cara. Por isso mesmo que eu tô te mandando tomar no cu antes que eu não esqueça. Não. Ah, velho. Ai, Deu ovo, cara. Para que tá feio. Porra, eu tô muito triste, velho. Engole Eu tô esse real ovo. muito triste. Por quê? Porque tem um ovo no meu hambúrguer, velho. Tira o ovo, porra. Eu tirei. Mas o ato de ter que tirar o ovo me deixa triste. Ainda mais porque o gosto do ovo ainda vai ficar no hambúrguer. Exatamente. Ah, meu Deus, eu sou muito quinta série. O hambúrguer foi violado praticamente, cara. Ah, violado minha rola. Ah, também pode ser, se a gente conversar direitinho aí. Pagando um jantarzinho antes. Que jantar? O maluco ainda fez stage por cima. Ué? Não era pra ser premium? Quer dizer, standard? É premium. Isso que tá estranho. Os caras comentaram lá em cima. O último standard foi há 1 hora atrás. É bom. Pelo menos isso explica o roubo. Uhum. Esse é o que ele usou, o G2. É aquele primeirão que usa no prêmio pra fazer raid rápido. Tô ligado. Derek Dow. Neshemia Godman. É uma pessoa de ouro mesmo. Por que alguém dá o nome de filho de Neshemia, cara? Sei lá, vai que a família tem antecedência indiana. Isso não parece indiano. Parece nome de comida. Não aparece pra caralho. Só porque tem um prato chamado chimia. Então. Um prato não, é uma pasta, né? É tipo mousse. É tipo mousse, só que salgado. Mais ou menos. Ô louco, meteu protect. Meta. Não vai passar ninguém. Tá certo essa programação dos caras? Cara, a gente só aceita. É que na real a gente não assistiu o Standard Round 3, a gente assistiu o 4. Provavelmente o único cara que sabia se estava certo ou não é o que foi demitido. É. Eu não sei, cara. Tipo assim, eu tenho certeza que pularam os 2 rounds aí. Se a minha teoria tá certa, pularam só. É? E daí? Tomar no cu não quer não. Ah, não, né? Aí não gosto. Já volto, vou comer um bolo. O bolo é uma mentira.
Certamente. The Cake is alive. Tá, minha vista tá uma droga ou o cara mandou um gastilho ali de stride? Não vou conseguir te informar isso aí. Tá meio merda de ver. Diz que tá em 1080p, stream. É, aparentemente ele tá com gastilho. Vai fazer o combo. Já sei até o que vem. Mandou mestre do quinto elemento pra Soul. Já tem um No Life como Vanguard mesmo. Sim. Só falta fazer umas 30 cartas na Soul agora. Não, o cara que teve um lazarento que fez isso comigo uma vez jogando Premium no área. Que dó. Não, o cara se lascou depois. Eu barrei tudo os 7 ataques que ele meteu. Eu fiquei com 5 de dano, mas consegui barrar o que eu precisava. Na minha vez, eu tava de Gauntlet Buster. O cara meteu 2 passa de Standard, tá aqui 2 front. Aí é bom. O pior é que, tipo, o ataque do Gauntlet foi o primeiro ataque que eu dei. Já tá contando quantas cartas tem no deck. Eu chego nessa situação jogando de Chaos Breaker. E lá vamos nós. São os 2, 3, 12, 15, 16. Pro quinto elemento já dá. Ataque da Hero, ainda dá pra deixar tomar. Guarda pra quando o quinto bater e restandar tudo. O problema é se o cara tiver um rope e um dump, né? Se tiver um dump, fudeu.
Pera aí, bom garoto. Meu irmão, é o 5º dano. Se ele tacar um crítico ali, já era. Voltei. O que eu perdi? Só o jogo todo, só. É? Só aquele combo de Gastile, tacar 5º elemento pra Soul, ganhando efeito e fazer o combo com 15 na Soul. Atacou com as 2 herds, agora tá atacando com o Vanguard pra aproveitar o combo de fim de batalha e restandar todo mundo. Delícia. Acabou. Pô, alguém tá perguntando de T-Lobo. Aonde? Aqui no chat. O que está acontecendo? Não sei, falou lobo. Meu, é o Dan. Salve, Dan. Quem é Dan? É o Dan, porra? É o Dan? Oi, Dan. Já é. GG. Aí agora acabou a partida, vai mais 1 hora sem jogo. Tipo, o sleeve dele realmente é uma foto da mulher, tá ligado? Da mulher dele? Provavelmente. Tipo, tem uma mina full aleatória. Ué. Volta a stream aí, olha. Tem tipo a foto de uma mina random. No extra deck do cara. Ô, louco. E agora, mais 1 hora sem jogo. Opa, começou o eixozão até. Não, faz um tempo já. Meu, já vai começar o próximo? Ou é o estagiário? Opa. Não, estagiário. É Estagiário. Ah. Estagiário. É o estagiário que vai aprender a colocar comercial novo agora. Vamos botar o Ace pro pessoal ver, então. Mostrar a merda que é. Ninguém vai entender porra nenhuma mesmo, mas tamo aí pra assistir. Né? Ó, é por isso que eu digo. Vem ver a minha Steam. Eu já coloco o que é importante aqui. Não tem que ficar trocando aí. Ó, o Doug deu sinal de vida no área. Parece que o cara vai perder, porque o chat todo tá mandando F. Vamos mandar F também? Foda-se. Eu vou mandar aqui só pra entrosar mesmo. F de faleceu. Caralho, o maluco é muito chato, velho. Só tem um doente spamando F no chat. Adivinha quem? Eu? Óbvio. Sei lá. Não, eu tô dizendo, olha esse campo de voz, cara. É escrotão mesmo, filho. Eu não consigo ver lógica. Nada faz sentido nesse caralho. That's just variance, right? Like, but also how to navigate out of these situations or do your best in these situations. Faz tanto sentido quanto um campo formado de Pokémon pra mim. É tipo assim, quem tem 5 cartas na mão compra uma carta, aí depois toca a bateria e depois compra uma galinha. Na real, acho que é mais porque eu não jogo, porque tipo, pra mim o board de Pokémon faz bastante sentido. Não, é que tipo assim, o Ace é complicado. E olha que eu já joguei Battle Scenes. Troço horrível. Não, mas sério, o Ace é bem complicadinho, cara. Falidos. Não recomendo pra ninguém, não. Não é de Deus.
Caralho, o grade do cara ele tá pequeno, graças a Deus. Se é que é um grave, eu não sei mais o que é. Ó, o maluco jogando Wraith em campo. Um tá certo. deck de reserva. Eu acho mó da hora esses decks de anime que tem no Vice, mas eu não queria isso em Vanguard. Acho que ia virar uma putaria do caralho se tivesse. Só lembra do Token Rambo. Rambo. É, então. Tipo, se tivesse, assim, pra fins de coleção, eu talvez aceitasse. Mas, tipo, pra ser jogável, eu acho... Tem as do Daigo? Ah, as cartas do Daigo são full troll, velho. Para, é muito ridículo. Ridículo é você, palhaço. Aquelas cartas da Tailândia toda tota com 1 milhão de crítico, velho. Para. Meu filho, se até a Mila Jojovic ganhou carta... Quem ganhou carta? A Mila Jojovic. Quem é essa? Resident Filmes. Alguém ganhou? Não sei quem. Não sei nem como é que rolou. Pois é, não sei quem, não sei como, mas alguém ganhou. Eu surrender ali. Surrender? Caralho. Triste, hein? Surrender dói. Cara, nem pra tomar o último dano. Eu nem sei se é com dano essa porra. Eu acho que tu tem que... Se eu não me engano, tu tem que fechar 4 vezes 7 cartas naquela parte ali de baixo. Entendi. Oh. Faz o menor sentido. Black Daigo. Muito boa, cara. Sanctuary Guard Daigo. Stride. É, Stride Vanilla, foda-se. I don't even have the words to describe this right now. It's like Cameron won the wrong lottery. He won the wrong lottery. My gosh. And well, Eu escrevi errado o nome dela. sometimes that happens. Variants, right? I card game variants. Yeah, it's variants. Card game variants happens, and I mean, extreme situations happen, but they make for. I guess it's Ó, o like dela é um reviewing grade 2 for vanilla. the audience, Deixa eu salvar a imagem but aqui. not a great match for the player. Então, o Legendary Star Daigo é um grade 2 Vanilla, o Black Daigo é um grade 2 Vanilla. Yeah, for sure, yeah. O Toshiki Kai's Auditor Kento é um grade 2 Vanilla. Tudo aqui é grade 2 Vanilla, na real. Saudade de quando tinha Keroro. Cameron's tiebreakers are pretty good and can sneak in on the definitely. on the 7th, 8th slots. So we know at least one ReZero deck is going to be in the top 8. So Ah, mas essa daqui que é tipo prêmio pra cosplayer, eu acho fácil. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, o jogo acaba quando um dos jogadores chega no nível 4. Pô, legal, hein? Massa. Acaba no primeiro stride, pô. É tipo isso. Blaster Keroro. Foi bonitinho isso, cara. Well, maybe more unluckiness on his opponent's side. Yeah. So that was Yeah. a nice Suruba. The Y Schwartz finals and top 8 semifinals games will be a bit more even, That's what I'm hoping for. I think. Mano, qual é o sentido da carta? Scott, Chip e Zumo. Caralho, não faz sentido nenhum essa porra. Tu lembra daquela carta de Nova Grata que parece um Sperma? Sperma? Não. Da legião Ninja. Eu lembro. Então. Ah! O nome da carta é Men Who Cannot Be Manipulated Swish Tanaka. Disunited cannot be manipulated with the power to manipulate. Caralho, legal o skill, hein? Meu avatar. Second stream, as we just mentioned. So if you are looking for more games, or if the game on the mainstream is not to your liking, please do. Baita carta, olha. We are also going to be announcing some spicy stuff. Cara, eu não gosto de Waze, Que Dani Baron.
Yeah, I think. Vanguard is coming up next, is it? Yes, I believe Vanguard Não é Standard. Yes, você, that's right. não é Vanguard você, Standard. não é Round 7 você. will be coming up And then really I think, shortly. I think there's a world's meta analysis as well. or- Yep. Caralho, Eu o não gosto de Facebook Waze, Danny mas Baron os é produtos muito são bom. bonitos demais. Okay, alright. Alright, so Spider-Man. that's about it for Warriors today. Really quick game. Olha, eu tô dizendo, demitido da F. Hoping to see something a bit more É, então, estão demitindo os caras. No fim da stream não vai ter mais ninguém, tá ligado? Alright, so stay tuned for the next game. Cara, por que o Spider-Man dá retiro em um, velho? Não faz sentido. Porque ele mata envenenado. Não, Mas- tá, o Superman super. O Spider-Man super envenenado. Só o 2099 tem veneno, cara. Dragons arise onto the field. Tons of overwhelmingly powerful cards are here. Favorite buddies returned as revival buddies as well. Ace Booster Pack, Perfected Time Ruler. Melhor carta você quer, Dudu. Bushy Road. Summer Days at Grand Fest Try 3. Special series for a new mechanic Aí é bom. itself on the field. Flip over Kumamon. flag and become the ruler who manipulates time. Ace Special Series, the N0. On sale. Ah, tem as cartas bonitinhas nessa porra, não é todo ruim não. I won't be able to win like this. I need another Ethereum. Get that ever popular card or elusive Vamos ver os Token Rambo. Tem Token Rambo pra caralho, né? Não vou ler. Tem. Ace Green Collection. E o que tu acha que é mulher, na verdade é homem. É tudo trap, meu filho. Cara, isso é um anime, velho. Tudo isso é personagem do anime. Sim. Aham. Caralho, tem personagem pra cacete essa porra, então. Sim. Ah, não, tem umas cartas que é 2 vezes o mesmo personagem. Now on sale. Bushy Road. Bermuda Triangle. The 5 of them have new matching costumes. Now on sale, Bush Road. Ever so beautiful. Bushiroad. So beautiful. Available January 3rd. Bushirada, tá? Bushy Road. Puxa, Caralho, tem muito personagem esse caralho, velho. Eu não quero nunca ver essa porra só pra não ter o trabalho de decorar os personagens. Não, o problema não é decorar o personagem. O problema é que as cartas em si combam com o tipo de personagem. Como assim? Tipo, nas descrições lá embaixo onde tá o clã, que é a carta e tal, em cima tá tipo Enshioku Shoku, caralho, as 4. Eles combam com essa variação de carta. Ah. Caralho. Pô, se tu tem outro cara tal no campo, tu ativa a skill. Meu Deus, velho. Que preguiça, cara. Nossa, eu nunca jogaria com essa porra. Criei Elemental. Temos Valkyrion. O pior é que o Token Rambo Bonitinha essa cara. legais, cara. Poder Samurai, não. Hold Tab to see other side. Por que eles botaram a mesma fonte e a mesma que o nome da carta? Neon Guys. Neon Guys. Tá tipo... Tá escrito Hold Tab to see other side, tá ligado? Pra ver a face oposta do Guys. The time for the Só que tipo, tá escrito na mesma fonte e na mesma cor que o nome da carta. This time on a new Easy. Fate Guys. tonight, Heavensfield. Gaze. Now on sale, Bushy Road. Vi Schwartz. Join Goblin Slayer and Priestess Ha. on their adventure to take down goblins on the stage Eu queria of ter um Vi Gizzy só por ter. Goblin Temos Slayer 7 Também pessoas queria. na Steam. Booster Pack. On Aí é Só bom. porque a carta tem 2 faces, hein? Bushy Road. Sim. Vi Schwartz. Eu lembro que quando o pessoal achava que ia ser a nova mecânica. Mas ia dar um trabalho. KK, mecânica. Mecânica, kkk. Every 28. Bushy Road. Meu Deus, o mais meia hora sem nada. O extra deck, ao invés de 16 cartas, ia ter 32 por causa da dupla face. É, então. Né? Agora as duas tem que estar com a mesma imagem, mesma waifu. É. Olha a cara de Eu nem- psicopata dessa mina, de quem vai ficar fazendo a gente esperar meia hora tão profundo. Pior que eu nem sei quem é essa mina. É tipo um personagem original da Bushiroad, tá ligado? Ela me encada todo santo ano e eu não conheço nada sobre ela. Você não precisa conhecer. O ódio já tá instalado no seu coração contra esse personagem. Né? A existência dela não tem sentido pra precisar conhecer.
Manda ela enfiar essas cartas na mão dela em outro lugar. No deck. Né? We will be right back. Back. Eu acho que agora é na Stream 2, vamos ver. Só que não tem nada até agora. Então, é pra ser standard. Não, é pra ser mais uma partida de. Dente. Caralho, por que tá a cara da Mila Jovovich, velho? Que bagulho aleatório. Matar lá, ela fez merchan, tá lá. Só não é mais aleatório que a propaganda dela. Podia ser pior. Vi. Pô, daí a Disney lançou o All House. Peguei pela Luxia Fanzub pra poder assistir e até agora eles não traduziram o segundo episódio. Do quê? Porra, legal esse stream aí, hein? Oh, pode crer. Por que eu tô com uma página de curso de Autodesk Maya aberta? Não sei. Tá bom, não é a coisa mais aleatória que eu já abri aqui. Daqui a pouco solta aquele gemidão. Uau. Fala, Zezé, bom dia. Cardfight Vanguard. Aonde? Ah, Tá comentando. Uau, vamos ter uma mudança. Ao invés do Premium, vai rolar a rodada 6 do Standard. Que triste que eu estou, não é mesmo? E adivinha, vai ter um comentarista a menos. Que a gente acabou de demitir mais um.
caras estão demitindo todo mundo, leque. Daqui a pouco até o diretor-geral do evento vai se demitir ali no meio. Duvido. Daqui a pouco até o cara que bota a imagem da loja. Não, daqui a pouco. Fica só a câmera no nada. Tela Daqui a pouco demite o cara da internet também. Porra, que horas pro Johannes me aparecer no. Fala, Zezé, bom dia, cara. Cara, ele fala Zezé é um meme muito legal. Tá, agora é 1h29? Caralho. Lobo, estamos com 7 espectadores. Pois Você vai é, ter né, que mandar cara? pack do pé. Eu não prometi nada disso. E como é Caralho, que tem umas notícias de futebol que não faz qualquer outro contexto. A manchete do bagulho. Arauz entra bem. Discute com companheiro de time e Chile vence Equador pré-olímpico. Velho, isso não faria sentido em qualquer outro contexto. Ai, que merda. O maluco, mano, um Arauz entra bem no começo do... Porra. Show, mas... E aí? Essa é a mais da história. Ao menos entra bem. Não, já é um começo, né? Pior seria se fosse enter com dificuldade. Bate duramente. Doideira, vieiro. E como é que tá a Ana Lobo? Olha, já esteve pior. Massa. Até que ela tá mais ou menos esses dias aí. Bacana. Show de bola. Supimpa. Maravilhoso. 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 Subarashi. Subarashi. Oxi. Oh, caralho. Não. Pô, este ganhou mesmo, viado. Que coisa, não? Omoshidoi. Nani? Omae wa Shin. Nani? Chewin? Quero ver alguém fazer o barulho de internet de escada agora. Ah, não, internet de escada é foda. Que horror. Não gosto nem de lembrar, foram dias complicados. Pô, Doug, você tá moscando, bora se quebrar um pouco, cara. Que horror. Por que caralhas eu toco no Batama? Além da mão ter vindo uma bosta ainda. Relaxa, eu te entendo. Caralho, eu só queria ter pego um G1 naquele. Só não veio o G1 na minha mão. Peguei a pior bad match possível. Me
Que horror. Sei lá, velho. O Twitter tá ficando um lugar meio sinistro ultimamente. Tu usa o Twitter? Uso. Por quê? Por que Lá não não? tem meme? Não, não tem meme, não. Não. Claro que não. Tem... Opa! 19 World Finals. Joined at the table by Kai Voltou, and voltou. Ô, louco. we have O cara tá usando o bagulho da... Que? on the left and Eder on the Titãs, cansei. Agora eu vou jogar cartinha. the games really soon. So what are you guys expecting from this game? So I think if we have the information right, Yongchi is playing Murakumo. Yes. And Eda is playing Narukami. Yes. So what do you guys think about this? It's pretty much one of those matchups where you see the very common deck, versus against the anti-meta deck, which is Narukami. I kind of expected to see this matchup because it is one of the most. Pô, vou matar Titã. It's one of the most popular matchups right now. Being Narukami is taking advantage of the Excel format in this championship. So basically what happens is Celular do maluco lá com o wallpaper de Wi-Fi. free boosts. After É a Misaki do Another. they're adding like more Rega Circles, so you're getting more power, more critical. Correct. Gauntlet Buster gains power based on the number of Depois do ano passado que, tipo, prestes a começar o jogo de mata-mata, o cara mandando as mensagens no Discord suavão. Não duvido mais nada. Gauntlet Buster has the inbuilt crit which gives pressure to Excel clans. Makes it a really good matchup. However, Murakumo is being Tá mandando mensagem no grupo, tipo, vou bater num trouxão aqui agora. still able to outrun a Narukami deck easily in the meta. Don't forget that Murakumo. O cara tá achando que é alguém aqui. Narukami doesn't really have as many advantage engines as it will like, and then things like Rising Phoenix. Once those go back to deck, it's a pretty bad time for Narukami. So it's not as one-sided as you would think, where Naru just automatically beats Murakumo. Murakumo definitely has ways to just keep this a very Eita porra. matchup for sure. Outro Narukami versus With Murakumo. Murakumo as well, doesn't really need to commit as many Aí o Excel cara tá circles passando up front. spoiler, porra. They can do very well with just a one Excel circle. Desculpa, eu You escutei. can definitely play a bit more conservatively and then just really push and just deal a lot of damage to Narukami when it doesn't really have the setup or hand to just stop Murakumo. Yeah, the only weaknesses about O cara vai sair da batalha direto pra passar a espada nos titãs aleatórios. Narukami does have a huge advantage over them as well. So it all comes down to opening hand and the way they play and of course triggers in the long run. So as the game starts, we have the players mulliganing and we just wait for them to start. One of the interesting matchups about Narukami versus anything, to be honest, is the mulligan. When you play against Narukami, you go, okay, Gauntlet Buster Dragon is going to deal a lot of damage to me. I got to have a null for that. Yes. But does he actually know? Has he seen what Eder is playing? So that's a question up in the air too. O carinha de Sasageyo é Narukami play. Right goes first. So Eder's taking the move. Yeah. And he passes turn. Rides a Rising Phoenix, so that's one already there. But it looks like Young's hand is pretty good. It's got 2 Hyugas, so it's already confirming that he can. Is that another Hyuga? Is that like 3 Hyugas in his hand? So he's confirming he definitely get a rewrite off, and he O shows up maluco he's tá running a com Sukiro. 3 Hyuga na mão. Is there a reason why he's getting early? Yeah, Murakumo gets huge. Hyuga nunca é demais, pô. Muta numbers, except on an Excel clan. Oh. So he right. Ai, ai. Meu herói defendendo no primeiro turno. Two Zitans. Yeah, 2 Zitans. And he gets to get so Nah. as well as Zitan since the opponent doesn't have any front row. So check Gets get a the crit. critical trigger. Wow. His first 2 points of damage. So here's the interesting thing. Ô, though, is that louco. if he takes this early damage, he is confirmed to have damage to play with. Because Aí o cara meteu o cheat do Ari ali. his Gauntlet Buster Drag, if he has it, Olha só, Yakizão. damage going into Yongchi kind of stops unless it's lethal damage. That's true. So he's able to kind of develop things like Million Rat now, but still have enough for later on where he can develop out Hyugas and get those free calls. Enquanto ele tá de react ali, eu tô no área com Hanzo Try and aqui. set up situations where it's pretty annoying for things like Gauntlet Buster to deal with. Ele vai meter o combo Hyuga React. Million Rat behind the Million Rat, it seems, unless it's not confirmed. Yeah, it's behind the mirror red. And the one facing downwards is the one getting nerfed, minus 4k. Yep. And swings to the Vanguard. He guts for a no pass.
One thing when you're going first as Narukami is you want to play down that extra Zuiton or an extra card to just put on pressure, and that was another Zuiton going away. But yeah, getting that extra pressure was pretty good. It all comes down to what he writes as Great Tree. Is that a gauntlet? That's a Gauntlet Buster. It's a SBR. Very nice. Ô, louco, o maluco tem SVR. Brabo. Brabão. Pra ele foi o preço de um Sandubon na esquina. Por nós é um rim. That looks kind of new. Yeah, activates Gauntlet Buster, discards Rising Phoenix, sends out the bind zone. Rising Phoenix due to the ability of cards being binded. Que triste usar o Gauntlet pra tirar um bicho, né? Rising Phoenix comes back. I think this is all he's going to develop for now. Does Yangshi have a null? He has to have a null, or it's good game. Yeah, because it's Opa, quem caiu aí? Hugas in hand, no wrong, right? Yeah. So that's 3 cards gone. So he's thinking whether to cut. Oh my goodness, it's huge. What can he do? There's not much. Ih, rapaz, já tá tomando um crit 3 na boca ali. Yeah, 3 damage currently. So yeah, he has to guard it really. Otherwise, it's over. Can he guard for 2? I think he can only guard for 1. Can he? Ooh, it's a tricky situation. And the cut in the back row actually gives Caralho, o maluco já foi burstado de um jeito muito sinistro, velho. É por isso que eu digo, tem que banir essa porra. Não, velho, não tem que banir, que o cara deu uma cagada de tirar um crit no turno 4. Não, mas tipo assim, eu não digo banir, mas tem que dar uma controlada nesse bicho. Ah, velho, eu acho que não, na real. Eu acho que ele, tipo, o True deu a cagada de tirar um crit e o cara não tirar nada. Mas mesmo assim, cara, eu ainda acho que podia esperar o outro cara estar no G3, pelo menos. Eu acho que bater 5 caras no G2 é sacanagem. Não, acho que foda-se. It looks like it's 2. Is that 2 pass? If it's 44, 2. First check. 44. It's a draw trigger. That's pretty good. He's going all to the Vanguard. Second Ai, check. meu Deus. Oh, he's drawing first. Tudo pro Vanguard. Second check. Oh. Vai apostar, hein? Taking a breath, putting his hand on his heart. Ele deu draw no trigger, acabou. Tadinho do menino com a mão no peito. Seu caralho, quase perdi, porra. It's quite okay for him to have taken a bit slow. Because technically, after dropping 3 cards from his hand, he's very much ahead. He's very much ahead. Yeah. He swings with a sweet. No, that's not his. That's not Zuit. I think it's. Oh, it might be the promo, is it? The one with the 15k shield? Yeah. Caralho, o menino não pega uma, velho. Narukami to keep up with the current metagame. Hyuga, agora vai. Agora vai. Rides the Hyuga, yeah. Calls Jakotsu Girl. And he's gonna. I think is Hyuga's effect? Or is that Million Rat's effect? Caralho, que bosta, mano. Usar isso tudo Million Rat. Yeah, so he goes for Million Rat, and now he's gonna use Hyuga. I think he's just shortcutting. Or maybe not. Maybe not. I think it's World Finals, he won't be able to do it. You gotta do step by step. So interesting enough, when he turns everything into Hyuga, he can call another Million Rat. Ah, yes. Caralho, esse cara embaralha as cartas de um jeito muito estiloso. Né? Porra, tô de cara. Queria ser esse cara. Então, eu queria saber fazer o que ele faz, velho. Que doideira. Aí daqui a pouco ele mete o deck no antebraço e faz que ele corre. He's calling out the one-eyed Kudo. Yeah. Yeah, allowing him to draw extra cards, which is good. He has to place that on the Excel circle, so that's kind of. Cara, como é que ele faz isso, velho? It's alright. It gets boost O normally, quê? so when it can boost. Você viu o jeito que o cara embaralha? Estiloso. Pô, é muito massa, velho. Só uma puxadinha rápida pra cima? So he's probably going to attack with this first, then attack with Vanguard, and then he has 2 columns to give triggers to. Getting a crit right now would be pretty good. Pretty good. O maluco tava sem campo, agora ele tá lotadão. Is going to take the Vanguard attack anyway. 15k shield, it intercepts. Ah, mas não é tão absurdo quanto poderia ser. Yep, he lets it go. So Não, eu sei. gets a crit, it'll be pretty good.
Heal trigger that. Ele desceu, acho que 2 cartas da mão. Opa, heal. Damage powers to the million red. Second check is Nothing. second check is The Dansetsu a Anarch. knock. Takes 1 damage. It's kind of okay. Pegou o Ana. It's okay, but it doesn't keep him out of lethal range. That's the thing. But at least the 20k guard allows him to possibly survive the next turn. True, and to refresh his counter blast as well. Yeah. Ele tá tranquilo. He's really fishing for that either the null against the Gauntlet Buster, or just trying to finish the game quicker. That's true. The nullification will be more important than a heal trigger, am I right? Because next turn, that Gauntlet Buster, if used, is gonna get 15k. A cada hora que entra o turno do oponente de Gauntlet, o cara já começa a desesperar já. So it's like at least 35. So Jakotsu Girl doesn't hit. He opts to not make it hit. Searching for a Shiryuki, yes. Unboosted, right? And also, one thing good to note is Shiryu. one IQ though also goes to the soul, so you actually feel soul for Shiryuki. Shirayuki é uma boa, na real. Yes, but also it sets him up for the Quando field comba. next turn. So Eder is gonna Olha lá o jeito que o cara embaralha. how he wants to commit to the field. Porra, é next muito turn. massa, velho. Zuiton's pretty good. Goes to soul, gets a card back, but committing anything else, those cards you have to remember will be going away back to the deck if Yongchi is not dead. Ah não, o cara de mulher como tá tranquilo. Goes to give him more damage. It's technically correct. É mais ou menos tranquilo, né? Não, só se eu não tiver PG. To really win the game. He has to kind of deal damage now, but to be honest, this is kind of like a damage that if Eder decides not to take it, it's not that bad because stays at 2. He can't use show, but now he goes to 3. He has a more chance, a closer range to kill range for Yongchi, because Yongchi could be fishing for that second right of Hyuga and then going for a Hyaki next turn and just trying to end the game there. Pra que ele chamou esse Million Red se era pra bater com a Jakotsu e não hitar? Those columns are Eu acho que pra ter porrada, na real. Não, mas tipo, ele chamou o Million Red, fez o outro perder 4k pra bater com a Jakotsu e não hitar. Tipo, enfiou um 4k e um CB no cu. He calls over the Phoenix, so he can call the Phoenix back. With extra power. Tá, pergunta, quem ele tacou pra Soul ali? Demolition Dragon, Ah, eu não vou saber dizer, um G3 ele, eu acho. Because he goes there, so since it's gonna get so it's actually a pretty useful unit. I want to play one Anudo in my. I want to play like 3 of them in my deck, but you just don't have the space for it. Yeah, so many great trees to play in the deck. There's like at least 11 grade 3s you run in Murakumo, even up to 13. Don't let the bastard skill. That Phoenix came back. Now that column's seeing 22, which is good times. But Porra, pombão, massa essa carta. lose the Phoenix next turn. That's true. Galinha! He choose not to revive it, right? But he might not. Baita carta, galinha. Considering that he doesn't have a perfect guard, I could take his chance to swing. Eu jogo de Narukami e eu acho essa carta. The thing is, he only has 1 Excel circle, so it's not like he has that many. Em comparação ao que ela era na G, It's a pretty conservative play, to be honest. He drops another Phoenix from the Soul Blast. Eu nem lembro. Oh, he actually just called. Eu nem sei. But he pays the Soul cost in order to dump the Phoenix in the drop zone, perhaps setting up. na G ela era aquele. Yes. Using Shiryuki. Quando alguém é bindado, eu acho que daí pagava Soul Blast e fazia um draw. Mas que tinha mais alguma coisa, não tô lembrando o que. Era bem merda na época. Was that only guarding for 1? Oh, he got for 1. That was 20 to 10, yeah? Falei que ele não tinha o CB. O CB não, o RPG. Every turn, getting really nervous. You gotta take these risks. Tá, ele deu Without guardião, flying é away, isso? You gotta take these risks to get back into the game. And now it's actually an okay position. It's up to Eder to decide if he wants to give damage. Não, acho que ele dá guard pra mais, pô. Because giving that second Shirayuki já dá 10. Mais 20 do Rio. Yeah, so only 4 hand card. Is he passing? Looks, yeah, he's passing. I think that's a Já são that's the 30. correct play. Okay, You can ride a Hyuga here, get another Excel circle, but he won't be able to push as much power as he É, pô, could ele defendeu tudo. from with a Hyaki. He has a Dansetsu in his hand, so he can technically. He can push for. Is a that bit more of than damage. one? I think he has more than 1 Dansetsu. No. Setting up his fuse. Yeah. So he won't be able to set up max bot with his small hand size, but we can see what he can do. Faz tua história agora, Japa. His deck though, because every grade is out on his opponent's side of the field. All his million reds out already. Oh, he has to use the counter blast for Hyuga, right? Yeah, He that counter blast is definitely for Hyuga. He got to choose 1 unit.
to call. O outro tem 5 na mão. He probably knows what he's going to call right now. He's setting up his spot. Ele dá 3 de dano se ele for pra cima. Se bem que ele só tem um CD, é difícil. A Miyamaru or a Dante to Fora que se trigar, piora a situação, né? a huge amount of power. Na real, se ele trouxer um Riak, ele consegue. Ele vai ter 15. Pra todo mundo. Right now, I think both players seem to be at equal terms. Yeah, pretty equal, but Não, o Riak ele não consegue. Tem que ser um Dansetsu Ana. Que ele não tem CB pro Riak. has he? Yeah, I don't think he's gotten that many Shields, it's not shields at all. Yeah. It's only one Cho-O and one Tectonic Drew Dragon. So he might be very small in hand size. And also, Yongqi will be sending back all those units, so he'll be minusing a lot on the bot. And next turn he has to onto the bot. Pronto, estralei 2 ossos da minha coluna. Já não tô sentindo uma perna. That one to guard Yeah, made a big difference. correct. Got a gamble. Oh, he goes. Is he going for a rainy Madame instead? Esse é o G2 de Shiryu que não. Going for the rainy Madame means that Não. he's going to be able to get back a Shiriki from the drop zone. Ai, que estranho. Não lembro qual é essa carta. But the other Eu trouxe um bicho nada a ver. is that next turn, if Eder Ele literalmente trouxe um bicho qualquer. swing with Gauntlet Buster Dragon and damage Dime again, he has an out to push for game. You can ride the Shiryuki and then have a bunch of Excel circles and just swing for game. And Eder definitely will not have enough. A não ser que tenha alguma coisa muito deep que eu não consegui ver, tá ligado? Mas a princípio eu trouxe um bicho qualquer. Deny his counter blast. He still has an out if Shiryuki's rush. So This is a very weak. This is a very weak Hyuga swing, but yeah, I think it's correct to guard this. He's going for perfect guard. Okay, it's that probably means he doesn't have any triggers in his hand. Caralho, emocionadíssimo. What is he doing? Is he doing the a special Ooh. Draw trigger? Yeah. Okay, that's pretty devastating. O maluco fez uma checagem toda. He has a perfect guard. Yes. Yes. Special Oh, that's power. huge. That's huge. Dramática. So I think this game is actually pretty well in Yongqi's favor. Yeah. He's basically negating Eder's next turn, because unless Eder is able to commit a full field again, he is not going to deal any damage. Yeah. And then after that, Yongqi can swing for the win. And these cards, O cara joga de um jeito todo estranho, velho. Eder guards É. definitely won't. Ao invés de botar o dado, ele deixou o trigger em cima da He cara. either takes the damage and goes to 5 and just loses next turn, or he commits his hand. Yeah. Next, what I can see Eder doing probably is riding the Detonix that he got last turn because he knows that he's a perfect guard. Originally, his plan might be just to go Gauntlet swing because he doesn't have a perfect guard. But right now, with perfect guard, it's a lot better to actually go for a double swing and hope for triggers. And he doesn't get a trigger from that damage check. But to be honest, right, this whole field is actually pretty big. So Yeah. actually, he just might die this turn. Oh. Will he yes, be able to guard everything? He probably is able. He's got one more attack to guard, so let's see if he can guard this one. Yeah, he's got another Does perfect double guard. perfect guard. No É no G2 de Shiryu aqui. Easily because the Hyugas are Não, era o G1. enough to just Era Rainy Mother. raw shields. Ah, tá. So back to Eder's turn. It looks pretty bad. Yeah. It looks pretty bad. That's the power of Hyuga. Ah, o maluco tá mandando bem. Forces you to Sim, sim, ele voltou bem pro jogo. to commit to your board when it's empty and your hand is if your hand is small, it's pretty hard. to Yeah, play it. you can't do anything when you have no hand. And Tipo assim, The Gauntlet Buster. ele segura o Gauntlet, Segura, mas segura. eu não sei se ele volta depois. Ele não tem CB, tá ligado? And it's just a perfect guard, sadly. Yep. So Yongqi is perfectly safe. É, se o outro cara atacar só com Gauntlet e não quiser encher o campo, aí E o ó, cara não botou nada. Pendei não vai deixar sure CB. coming out next turn, but if you É. get another heal here, then things might change. But we saw one heal already, at least, and then a draw. Se o cara tirar outro heal agora, hein? Não. Pity is not a perfect guard draw. Did he just draw a heal? Ô, louco. Oh, Draw. tough times for Eder. Caralho. So so here, Yongqi can go into Shiryuki while damage denied, and then push for game, and there's really not much Eder can do. Even if he gets a trigger, everything is It's huge. Because there's he's minus 10k. minus He's at 10K. 2k. Well, at best, he goes up to 12k before he Tira aí, starts taking lethal damage. Caralho, o maluco tá. E prepara pra zerar. Ele vai pra cima, velho. Foda-se. É a última chance dele, meu filho. Calling out a Hyuga as well. So this is Ele só tem que causar 2 danos.
5 attacks. I don't think he has enough cards in his hand at all. That draw trigger, yeah, it's not working. He's gonna take this one and hope for a trigger. Doesn't get it. Doesn't get. So that's the worst thing about Hyuga. He sends back all those cards. Entregou, hein? Se fudeu. Oh, yeah, it's true. Yeah, it's so tough. É muito triste tomar socão de 8 na cara, né? Ele tá passando o bagulho. Cara, ele 20k pra defender 8. I really don't think he has to take damage somewhere. I think. Yeah, I've watched Yongqi play because he's from my locals. And oh yeah? Yeah, he's quite a very good player actually. And rarely makes mistakes, so it's. É, ele vai de check, viado. Yeah. Ah, okay. Defendeu só pra fazer graça. GG. O maluco de Mandacuma jogou bem lá. Jogou, filho. O outro cara também jogou, mas não tinha muito que ele fizesse, não. Ah, também fez 3 lá que seu jogo também. Começou no aperto, mas conseguiu virar. Oh, voltou o outro. E o Def não. Foi readmitido, pô. Vocês viram que demitiram o cara errado? Estilosão o cabelo dele. Parabéns. Protagonista de anime. Pelo menos o cabelo não tá tampando os olhos, né? Que daí seria protagonista de outra coisa. Ué? Ué? Não manjo desse tanto aí. Também não, mas tudo bem. Ainda bem. Meta-analysis for Vanguard Standard and Premium, so just give us a little bit. Buddy fight ace. New dragons arise onto the field. Tons of overwhelmingly powerful cards are Aí, propaganda. Era bem que eu tava querendo ver hoje, propaganda. Aí. Porra, do caralho mesmo. Os caras nem podem ter umas propagandas diferentes, né, velho? Sempre é mesmo. I won't be able to win like this. I need another Ethereum. Ai. Or elusive PR card. Now released in gorgeous foil treatment. Cardfight Ace Green Collection. On sale December 20th. Collector's Glory 2. Vanguard. Does it sound familiar to you? Let's try it with everyone. Vanguard, the mysterious fortune. Now on sale. Bushy Road. Bermuda Triangle! The 5 of them have new matching costumes. And their amazing seniors are ever so beautiful. Vanguard, Crystal Melody. Available January 31st. Bushy Road. Stand up, the Vanguard! 大人気カードゲームヴァンガードがスマホアプリに登場。Lobo já tá vendo tanto comercial do Zelda que daqui a pouco vai deixar pra jogar. Jamais. No dia que eu baixar o Zero pra jogar. O quê? Zero. The time for the next Holy Grail War has come. The curtain rises, this time on a new battlefield. Fate's Stay Night, Heaven's Field, Booster Pack. Now on sale, Bushy Road. Vi Schwartz, join Goblin Slayer and Priestess on their adventure to take down goblins on the stage of Vi Schwartz. Goblin Slayer, Trial Deck Plus and Booster Pack. On sale from January 31st. Bushy Road. Vi Schwartz, journey with Kirito and Yujiro as they battle their way to the top of the Central Cathedral. Sword Art Online, Alicization Trial Deck Plus and Booster Pack.
On sale from February 28th. Bushi Road. Deixa eu ver como é que tá o bagulho aqui. Acabou de ser o round 6. O cara. O print não vai me ajudar. Bushi Road. Bushirodo. Bushi Road. Bushirodo. Eita porra, tá atrasado o bagulho. Dá aquele atualização. Era pro Premium Round 6 ser a... Tá sendo as duas. Que carajo. Players for Standard Round 6. Né? Em teoria, agora é pra ser a final do Vice. E aí tá tudo no horário. Mas... Falta muitos rounds pra Vanguard. Então, se agora for a final do Vice, então no 2, na Stream 2, vai ser a semifinal do Premium. Tipo, junto, tá ligado? Ah, então a Steam não vai acabar tão tarde. Pois é. A gente já tá 5 horas de live. Os malucos já estão jogando há 5 horas. Doug esqueceu da minha existência no Cardfight. Doideira esse stream aí. Putz, perdemos um viewer. Acabou. Ai, ai. GG. Decreta falência. Falei. Pior que dá pra eu vou tentar começar a gravar vídeo, assim. Assim como. Com o microfone do celular e nesse mesmo esquema que eu tô fazendo pra live. Boto, fé. Aí fica massa. Fica, pô. Opa, agora voltou os 4. Meu! Ninguém foi demitido, então. Sai do corredor e contentar o DF. Acho que agora vai ter Standard. Opa! Murakumo, 17, Shadow Paladin 6, Nadukami 6, Primo 6, Táticas 4, Aquaforce Cara, ele tem muito Murakumo. Kagero 2, Genesis 1, Gold Paladin 1, Royal Paladin 1,
Dimensão 1, Link Joker 1, Nova Grapple 1, Elitinator 1. É muito Murakumo. É muito Murakumo, é tipo... Muito Murakumo. Acho que um terço do bagulho é Murakumo. Né? Ah, mas era esperado. 6, 12, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 34. Cara, é certinho, um terço do bagulho é Murakumo. Sim. Caralho, eu chutei muito, velho. Eu chutei muito e é exatamente um terço do bagulho Murakumo. Tu é o rei da matemática. Caralho, me senti foda agora. Royals and DP, I mean, I'm not gonna complain, but Link Joker as well. I heard eu tô até surpreso que não tem bermuda, cara. Pois é. Não deve ter saído. Acho que não saiu ainda o Riviera e o Coral, né? Inglês? Deve ter saído hoje. Ah, não. Eles são em japonês, tá certo? Eu acho. Acho que lança dia 31, né? Eu acho que é 31 na real. Acho que é por isso que não tá tendo bermuda. Deixa eu só confirmar. It's an overwhelming amount of Murakumo. I mean, it's like triple the amount at least of all the other decks. É muito bom que só tem Excel nessa porra. É tipo, Excel, Shadow Paladin. Excel, 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 Excel. Resto. Né? Caralho, velho, que triste, não tem um Protect. É só Excel e Force. Because against the Excel fields, you at least get a huge amount of retires off from that. But definitely Kagura is one of those side picks. Yeah, for sure. So definitely a lot of interesting choices. But as you can see, this is the playing field for Worlds so far. And I mean, as you've seen, from the last round, it's fairly representative. So it's going to be interesting to see how this will convert into top 8 for the final showdown. But we still have more rounds of Swiss before that. So we're not going to jump to that just yet. Alright, so let's move on and take a look at the premium breakdown. Oh, this is interesting. Caralho, velho. It's really similar to the one that we discussed in the morning. Premium. Premium tem 10 gold, 9 Neonectar, 7 DI, olha, DI figurando bem. Protect, 3 OTT, 2 Shadow, 2 Nuban, 2 Spike, 2 Mega, 1 Genesis, como um Tati, um Pale, um BT, um GB e um GN. Esse tem mais Protect. No Premium, realmente, eu sou obrigado a concordar com o que o Def falou no vídeo dele lá. O Premium nessa questão tá mais balanceado que o Standard. Standard quase tudo Axel. Ali ó, Gold é Axel, Neonectar é Force, Dark Recla Protect, Oracle Protect, Shadow Force, Nubatama Protect. Shadow Protect? Não, Shadow é Force. Então, você mandou um Shadow e do Batama Protect. Não, Nubatama Protect, Shadow é Force. Sim, eu sei. Eu não sei se tu sabe, mas eu jogo Vanguard também. Me deixa, like. Não sei se te contaram esse detalhe. Para com isso, me dá gatilho. Tá me dando gatinho. Eu só queria conferir a build de Neonectar que estão usando, cara. De que? De Naruka? Neonectar. Ah, Neonectar. Ah, alguma bosta com Boom, cara, de certeza. É aquele que com Trailing Rose. I think it's top 8 like once in a while. Yeah. Like, but it just it has a decent matchup against Gold Paladin. Like every time, everything has. Oh, não, eu quero tua opinião, Lobo. Na tua visão, tu que viu o jogo, tu achou que o problema foi mais o Ryuga ou as paradas da Shirayuki? Shirayuki. Também. A gente fala ali que a Shirayuki é o problema, só que tipo assim, ela não aceita que precisa separar. Eu acho que se limitasse Shirayuki pra não andar junto com o Ryuga já resolvia um pouco.
Eu acho que não. Tu acha que não? Acho que não. Por quê? Porque no jogo que eu joguei com o menino ali, tipo, eu joguei. O meu deck de Murakuma não tem Shirayuki. Não? Não, e mesmo assim, tipo, só com o combo do Ryuga com o Hyaki, tipo, já comi o cara no dano, tá ligado? Porque, tipo, vamos supor que eu tenha na minha mão. Tipo, meu board tem, sei lá, 2G1 aleatório pra boostar. Eu tenho um Ryuga na mão e o meu Maru. Eu desço o Ryuga, desço o meu Maru, chamo um Hyaki, com o Hyaki eu chamo o Hyaki, todo mundo é Hyaki, todo meu board tá ganhando 15k. Caralho. Com duas cartas que eu joguei da mão, tá ligado? É tipo CB1, Soul Blast 1 e, na verdade, CB2, descard 1, Soul Blast 1 e todo o meu campo ganha 15k. É, aí é foda. Não sei. Tem que ver. O Ryuga sozinho, ele é muito forte. A Shirayuki só deixa ele mais forte ainda. É. Tu diz o quê? Limita 2? Ah, não sei, velho. O que faz pra segurar essa porra? Ele funciona... Tem que esperar o casar no G3 ou não? Sim, ele... Esse combo com o Hyaki tem que esperar o cara chegar no G3. Caralho, quase fiz uma merda muito grande aqui. Que houve aí? Caralho, eu vi a garrafa virando assim. Caralho, fudeu, a garrafa vai cair no chão. Mano, eu consegui segurar antes dela cair. Simply because you have, both the option to just like play Dorian. Não, tem que ver o que faz. So the interesting about the Pale Moon is, it is the Infinite Loop one, or another, just a loop Pale Moon build, and okay, I think that's paid by UA. Oh, I see. So basically that means no one's bringing the non-loop build. Okay, so no Dorian toolbox. Yeah, no Silverthorns. It's pretty interesting. The Dorian toolbox one does do pretty well. It can get a huge amount of hand. Yeah, huge amount of hand that you can't really break through, and then just win like that. Just like a lot of attacks and a big hand, so it's like it feels like it should be doing well, but maybe it's like you have to remember this is Worlds. You don't always want to take a very high ceiling deck like non-loop Pale Moon into Worlds and then maybe play until time and then something happens. That's true. That's very true. Tem esperança que desses 10 gold aí ia gravar, hein? A esperança sempre tem. Esperança, certeza. Tá treinando o chefe do maluco lá? Queria, mas não. Tô só embaralhando meu aleatoriamente. O maluco vê a Steam com o deck na mão. Passando o poder. Conhecimento por osmose. So it's a Mas oi. he has a good balance because you also able to revive your retrieve your heal triggers are not wrong and G-Guard. Desculpa, eu demorei me tocar. Eu tinha, tipo, na minha... Não sei, na minha cabeça do nada foi conhecimento por... Meu Deus, velho. Caralho, nada a ver com o play, tá ligado? Conhecimento por fimose. Nada a ver com o que eu falei. Vai desconto, cara, é madrugada. Já estamos tudo quebrado aqui. So he's been telling I was surprised. tidbits of his homebrew, but I mean we do have the players watching this stream. Eu acho que o maluco do Ryuga jogou errado no último jogo. Deixa eu confirmar aqui uma parada. We're looking at a very interesting top 8 split if that makes it through. So it's interesting. I think, this is what Samurai, Chieftain, Ryuga. Counter Blast 1, switch your deck up to one card with the same grade. One of your opponent units. Tá certo. Achei que fosse... eu achei que fosse Vanguard necessariamente, mas não é Unit. For the Unit ele jogou certo, né? Meio impossível o juiz não reclamar. Só se ele for muito burro. Às vezes acontece. Caralho. Não duvido. Mano, aquela outra vez lá no sabe, que o maluco na última rodada usou a skill errado, tipo, os caras só foram perceber 2 turnos depois, tá ligado? Tem essa.
Yes. I really like how the meta looks for premium today. Honestly, a great diversity and just overall a lot of decks that are capable of winning. And it's really like hard to predict what's actually gonna take the trophy today. Yeah, a lot of well-known players actually are É, not in o DF contention tá for falando top agora 8. que tá feliz que Yeah, because o it's método a premium aí no grueling torneio tá bem tournament. It's a diverso. very grueling tournament, especially this season as well. Very, it's Não, no Standard também tá bem diverso. tough to get É, Só que um mas terço só- dos decks é Murakumo. É, não, só que também tá cheio de Axa, né? Cara, se Murakumo não ganhar, eu vou ficar muito feliz. Yeah, but overall, I mean, Vai ser muito Ó, engraçado. sabe quem vai ganhar? honestly, Vai ser o carinha random qual é que tá de... this chart Cadê, really cadê, shows that. cadê? Ah, essa aí é a do Everyone Premium. play premium. O carinha randônico que tá de Real Paladin. Certeza, é o André. Confia. Really good stuff. Okay, Ah, so, tá, é sim. we will be going on a quick break. We will also have O André vai voltar announcement that we pra talked about earlier proteger o this título. morning, going on really soon. But for Vai à Indonésia. just Não, melhor. stream and stay tuned. Tem um cara Ah, não, é de Singapura. Gênesis ainda. É o Duncan. Eu acho que tem mais de um cara de Gênesis, né? Ah, não, tem um Gênesis só. É o Duncan, confia. Cara, vai ser aquele novo grappler ali que vai ganhar. Ô, louco. Não duvido. Vai ser aquele God Hand perdido ali no meio. É, então, um God Hand full perdido, tirando front em todos os jogos. Com o Kick Typhoon levantando os caras. Não duvido, sendo bem sincero. Também não. I won't be able to win like this. Deixa eu ler a skill do God Hand, só pra... Get that ever popular card or elusive PR card. Toda vez que chega CB1 manda tudo pra puta que pariu. 10. Pera aí, vamos com calma. Deixa eu ler a skill devagarinho. Collector's Glory 2. Enquanto ele estiver no campo, qualquer checagem de tem adição de 10k. E segundo skill, Counter Blast, descarta uma carta da mão, ele ganha mais um drive e um crítico extra. Uhum. Se o Vanguard for grade 3, é isso que eu quero ver. Quais as coisas se o cara for grade 3 ou não. Porque assim, dá pra fazer uma baguncinha com o cara no G2 já, entendeu? Dá. Um kick Typhoon e um front e acabou o jogo, tá ligado? Uma baguncinha sempre dá pra fazer. Ia ser engraçado se o Nova Grappa fosse Hero. Ia ser muito bom mesmo. Só Pior que eu acho que era o Manuel que tava comentando. O Hero contra a Murakumo. Por quê? Ah, eu não sei, cara. Ele tava me explicando uns negócios que ele notou que Hero contra a Murakumo. Não acho que faça muito sentido isso, não. Eu não entendi também. Ah, só se ele estiver pensando no quanto de shield que as cartas ganham. Mas ainda assim, não sei se isso é um carro. Acho que tipo, Não sei. joga ok, tá ligado? Fora isso, eu não vejo nenhum motivo assim pra ser um grande counter. E depois, eu não veria tipo um cara de hero indo longe se ele tiver tipo só pelo counter do muro. Tu lembra quantos Murakumo tinha no começo? Uma Não. cacetada, né? 60 e pouco. Eu acho. Às vezes um cara desse dá sorte, né? Tem maluco acontece. pra tudo? Tem até os caras que vai testando o deck pro Mundial, né? Né? O Why Not ir longe é só pelo counter. Olha, Let's go pelo meme. sei que eu tô quebradaço agora e tô... Falou pra todo mundo. Falou. Valeu.
Foda. Perdemos mais 2 vidas. Acho que a falência está decretada. Não, cara. Enquanto a gente tiver 4, a gente ainda mantém firme. Vamos lá. Vamos fazer isso acontecer. Daqui a pouco aumenta também. Os gringos vão entrar nessa live tudo. Isso. Eu acho muito bom que, tipo, o Dan entrou e falou, lobo! E não falou mais nada. Morreu. Ou vai ver, ele saiu justamente porque tu tava. Não, velho, Tem ele sempre entrou a porque eu possibilidade. falei que tava. Ô, louco. Aliás, quem é esse maluco? Meu colega. Eu mandei stream num outro grupo aleatório. Aí sim. Belo amigo você. Eu sei. Esse é o nosso Cavaleiro Fantasma. Eu sou o rei do quase. General sem coroa. Mabolish Six-Man. General sem coroa é pra quem viu Kuroko, hein? Tu entrou na zona. Pior que eu já tive essa sensação, é da hora, velho. Eu acho muito massa que, tipo assim, a pessoa tá vendo Kuroko de boa e passa alguém na sala e na legenda. Você já entrou na zona? Aí é massa. Caralho, não estamos mais com 4 viewers. Acabou. Estamos com 3. Acabou, velho, acabou. Acabou nada. Daqui a pouco vai ter a... Brabo. Invadir a live do Biné e mandar os malucos pra cá. Como é? Invadir a live do Biné e ter os malucos pra cá. Vamos jogar umas partidinhas aí, mas não vale usar o main gift, hein? Se usar o main gift, dá o popô. Sou a favor dessa regra aí. Aí a pergunta: com force ou sem force? Óbvio que é sem force, né, velho? Com Suzana ou sem Suzana? Deixa eu pegar um deck aqui que não é X. Pra não perder a graça do bagulho. Tantas opções aqui nesse momento lindo. Quando eu estou aqui vendo este mundo. Ah, foda-se, eu vou com essa bosta aqui. Não é main gift, tá valendo. Não é o que eu queria, mas tá longe de estar ruim. Cadê tu? Gelo. Tô aqui. Tô vendo. Uh.
Cara, coroa. Coroa. Carinha. Orenó. Danado. Interessante. Já assisti. Raid. Durou. Skill. 1000. Trigger. Compre 2 e descarta uma. Uau. Uau, amazing. Baita carta. Vai. Draw. Lobo, estamos perdendo views, mostra respeito. Ride. Skill da G0, draw 1. Skill da G1, draw 1 e bota uma carta da mão na soul. Caralho, que bosta. Essa. Pera aí, deixa eu ver se eu vou... vamos nessa, né? 8. Filho da puta. 8. Vem. Check. Centuriga. O que eu faço? Right. Adiciona a mão. Puta, não tem nada a ver com o que eu tô pensando que ela faz. Beleza. É pra mão essa bosta? Qual? Não, o efeito de uma carta aqui. Não sei se é pra mão ou se não é. 9. Porra, não defendo. Não defendo também. Que aqui é assim mesmo. A gente fez skill do Hansker. Só Blast 1. Joga ele pra soul e procura por um G2 e bota na mão. Uhum. Caralho. Vai. Levanto o saco. Aí, porra, é isso aí mesmo que eu espero de você, garoto. Ah, é o Ace. Se fuder. Vamos. Coloca aqui, copiar o... Vai, stop 8, slide on. Tá. Cara. Vou dar raid nessa porra aqui mesmo. Isso aqui vai. Tá. Então essa vai aqui. Batoru 10. Batoru 10. Batoru 10. Vem. Drive check. Heal. Vamos, time. 26. Tá indo. Torou. Raido. Isabel. Holy Great Black Shadows Isabelle. Vanguard Great. Skill. Ah não, oponente. Tá. 1000. Não é. Normal unit. Desnit ganha mais 15.000. Danado. Cool. Doideira.
Doideira máxima. Pior que não tem muito o que fazer. Cool. 9. Ah, então é assim. É assim. Tá bom. Dezessete. Ok. 27. No guard. Durou. Maldito. 19. Vou tomar, foda-se. Encerro. Right. Gift Force 1. Vamos dar o Force 1 para cá. Vou chamar a coral aqui. Skill delas. Card 2. Skill dela. Soul Blast 2. Não, pera. Deixa eu ver com calma isso aqui. Pera aí. À vontade. Ah, tá, foda-se. Só ganhar Power. Tá, então é isso. Soul Blast 2. Ela ganha 15. Top. E a Palum ganha 10. Agora eu chamo a Kutiri. Skill dela eu quero uma Piaolian. Então vamos de review. Até vir uma Piaolian. Caralho, não vem, pera aí. Vamos voltar o resto pro fundo do deck. Pro fundo do deck que vai? Ah, shuffle deck, foda-se. O fundo aí. Que a gente vai até vir a Piaolian. Viu. Piaolian. Não era mais fácil ter procurado no deck? A skill fala procura no deck ou ela fala. Ah, só pra saber mesmo. Tá. Shufflei meu deck. Coral. CB1. Soul Blast 2. Voltou uma carta da Rieri e uma da Drop pra mão. Ok. E se eu voltar a Coral, ela ganha 15. Então, vamos ver o que eu vou botar. Bota. Essa. E pode ser essa aqui. Ela ganha 15 porque eu voltei uma coral. Bota essa coral aqui, skill dela. Soul Charge 2. Soul Blast 2. E ela ganha 15. Kill da Piaolian. Se for defender, tem que ser com 2.
28 crit 2. Defender com 2? Uhum. Deixa eu pensar. Não. Mas é 2 dias da mão ou no geral? Da mão. Tá. Deixa eu... Alec, que saco. Foda, né? Foda. Twin Drive First Check. Second Check. Crítico. Nossa. Tudo pra essa coral aqui. 53 crit 2. 3. Se for defender da mão, tem que ser com 2, pelo menos. Mais um. É crítico 3? É crítico 3. Alec, então volta. Porra. Achei que era 2. Tá, se é crítico 3, eu defendo essa porra, foda-se. Entendo. 35 crítico 2. E essa eu levo. Tá bom, Tarn End. Tudo. Aí, moleque. Soul, Hide. Dodo. Skill. Vamos dar 1000. Uhum. Ativa os 2 efeitos. Sim, ganha 15k e vai pra mão. Cara, eu nem me preocupo com a Isabelle, velho. Eu me preocupo com as outras cartas. Porque, tipo, esse da Isabelle eu acho tão bosta. Olhar você vê. Que isso, cara? Diz que não precisa de mão mesmo, foda-se. Skill. Uhum. Cadê? Olá. 1000. Ativa ambos. Quanto é Bastion? Compre uma e... Ok. 5. 5. 5. Quem eu retiro? Tu não retira ninguém. Ah, tá, verdade, tu retira. A Meu G2. Deus, hein? Qual G2? GG. Isso aqui. Defendo. Ok. De novo. Uhum. Ambos. Dodô. Quatorze. E tu retira G2. Qual G2, velho? Só tem uma. Eu tenho duas, isso aqui é G2 tá, essa também. daqui? Ô louco, eu tenho culpa que tu tem G2 no back. Tem? Guarda de coral, foda-se. Tá. 19. Eu vou precisar dessa carta. Talvez eu vá, na real. Defender, foda-se. Tá. 32. Não defendo. Front. Vamos, tio. 37. É crítico 1 essa porra, né? Aham. Então eu vou tomar. Encerro. Estando Endodraw. Caralho, obrigado, senhor. Obrigado, senhor, é o que eu tenho a dizer.
Cal na coral, skill da coral, Soul Charge 2, skill da coral, Soul Blast 2. Ela ganha 15. Essa mina ganha 10. Skill da coral, Counter Blast 1, Soul Blast 2. Piaulian volta pra mão. Coral volta pra mão. Voltei a coral, ela ganha 15. Chama coral. Skill da coral. Soul Charge 2. Soul Quantas Blast corais? 2. Pois é, né? Ela ganha 15. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Será que eu tenho mais um? Pior que eu não sei se eu tenho mais um. Foda-se, vou fazer a mesma play. Bota aí. Foda-se, vou bater esse aí mesmo. 28 crit 2. Preciso defender com 2? Sim. Ah, lá, que chato. Haha. Foda-se. Twin Drive, Force to Check, crítico. Ah, não. Tudo pra cá. Second check. — 53, crit 3, tem que defender com. A outra vai bater com 45, 35. é isso? 35, não tem boost. Ah, tá, 35. Então tá. Então, 32, 47. É 52. Tá faltando. Tô pensando, peraí. Defendi. 35, crit 2, vou defender da mão. 27, 37. Ah. Filho da puta. Que maldito. Muahaha. E olha que eu tirei. Ha. Tudo isso porque eu não quis fazer a play. Deixa eu. Ah, tá. Deixa quieto. Depois eu vejo. Não, eu queria ver uma coisa, mas depois eu vejo. 9 skill. Filho da puta. 1000. Durou 1. E 5.000 pra. Deixa eu ver. Você. 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 Tá bom. Ah não, pera. Volta. Pois é, não tá irritando essa porra aí. Vamos dar pra você então. 14. Retiro quem? Ela. Tá, intercept. Ok. Ataco. Skill. Durou. Vamos dar 5.000 pra você. E pra você. Retiro quem? Ou é só na front row? Ah, pera. 1, 2. Eu tenho Não. que dar pra mais um. Então. Tenho que dar pra mais um, que ruim, né? Porra, que merda. Calma Tenho aí, que ganhar poder. Não, qualquer retaguarda, então. Hit dessa. Tchau, Piolian. 19. 23. Ok. 14. Guarde. Ok. 22.
33-2. Que Amo o time. 22. 28. Ô, louco. Vamos, caralho. Encerra. Entendendo o draw. Caralho. Agora ficou difícil, hein? Mas conseguiu. Não, consegui, mas ficou difícil, porra. Opa, a China voltou. Sim. O que tá rolando? Uma, O cara tá duas, sozinho. 3. 3? 3? Então eu vou chamar a Kutiri. Vou usar a skill da Kutiri. Eu quero uma Shiny Star Coral. Vou procurar no deck que é mais rápido, né? Ainda bem que eu procurei, porque ela tá longe. Eu dou Call na Coral, skill da Coral, do Soul Charge 2. Skill da Aurora Star, Counter Blast 1, Soul Blast 2. Volto uma carta do board e uma da Drop Zone pra mão. A Palum ganha 10, Soul Blastei 2. Call na Shine Star, Kill, Soul Charge 2, Kill, Soul Blast 2, ganha 15. Essa aqui ganha 15 porque eu tenho uma Coral. Todas elas estão com Crit 2. Vamos ver se tem alguma carta mais que eu quero. Difícil. Tem 4 cartas na mão. Aham. Não consigo defender. Fudido. Eu não acredito que tu não consiga. Matemática. É que eu não lembro as cartas que tu voltou. Cara, eu vou chamar essa porra e torcer pra ter uma Palum no deck, velho. Foda-se. Tem uma Palum, caralho. (28 crit 2). Que horror. Uma? Uma. Twin Drive, first check. Caralho. Second check. Caralho! Aê! Nem fudendo, velho. Deus é mais. 28 crit 2. Penso. (22). Joguei mal. Foda-se. 27. Uhum. Intercepto. Nossa, então vai passar, né? 53 crit 2. Aê! Não, nem fudendo. Não. Ah. Meu coração parou aqui, caralho. Cara, o pior é que metade do meu deck era trigger aí. Sem meme. Eu tinha 8 cartas no deck e 4 era trigger. Como é que tá o Vice lá? Oh, foda-se, ninguém tem nada de Vice. Tá indo, eu acho. Jogar.
Bermuda é muito idiota, velho. Tá muito forte. Sim, é bem idiota. Ai, ai. As duas skins estão vazias agora. Porra, os caras do Vice aí só serve pra atrasar o rodada dos outros. O cara tá comentando aqui. Semifinal do prêmio na Stream 2 em 10 minutos. Quem comentou isso? Não sei, estão aqui falando no chat. Ah, os caras do chat sabem nada, velho. Caralho, velho, a stream dos caras não melhora mesmo. Então não. Não tá o BF falando que os caras não vão conseguir transmitir o rodada 7 do stand. Os caras simplesmente não. Os caras tinham que fazer uma stream só pro Vanguard e a outra stream pros outros dois jogos que demoram pra caralho a partida. Sim, cara, não sei por que não fazer isso. Yes, so we try to accommodate for it as much as possible, but now what we wanted to show you guys is, those of you at home may or may not know, is that the players that get to enter into the World Championship Finals, they do get their very own goodie bags and a lot of nice little swag that they get just for entering, so not even for winning. Obviously the grand prize is being able to return as the reigning champion into next year's World Finals, but they also receive a bunch of goodies. Now, unfortunately, we're not able to show you the promo cards. We did not get a hold of those. However, we do have the really nice goodie bags that are distributed. Os caras estão fazendo mexer de bolsa da Bush. Caralho, da hora, eu quero uma bolsinha dessa. Só a bolsinha serve, não precisa nem ter o que tem dentro.
and gold design. So overall, it's actually really, really nice. It really feels like a world item to have. So I'm personally a big fan of it. Unfortunately, we don't get them, so that's unfortunate. But inside, we're going to show you what's actually in these that each player gets. Vanguard Premier Pocket players, please report to the table that the neck checks will pop that now. Let's see. Immediately. Did you get a hold of your sleeves? Yep. All right, so I think I got mine too. So each player is regulated to actually use the sleeves provided in the tournament. The only sleeves that they Aquilo ali é sleeve ou é deck? are the markers. É sleeve. Não, é sleeve. Ah, é um monte de coisa. Given are for Vanguard the Blaster Blade and Dragon. Esse sleeve do Blaster Blade tá bonitão. So this is really Esse eu nice. teria. Like, these are a lot of people's like a really chase item. A lot of people are really wanting to get their hands on these. So I feel like it's a really nice freebie to get in that sense. Yeah, and then for Buddy. And for Buddy Fight, we do have 3 extra sleeves because one is for our side deck. Yeah. And one is for our Lost World, which is the Lost Wow, that's so pretty. Really cool because this used to be point exchange exclusive. So yeah. And also these sleeves I believe is also point exchange, which is Cara, tá bem so bonito. really nice. one with multiple world flags. Sim. Yeah, like these two are also point exchange, so it's really difficult to get them in the West. So that way, if you do qualify, it's a pretty nice boon to get these kind of things. And then finally, the other thing that we do receive, I mean, not we, but the players, is. Aí é massa. Cara, esse playmat eu botaria fogo muito brabo. Por quê? Porque eu tenho ódio dessa mina, velho. Essa cara de psicopata me olhando, cara. So, Time Dragons, have they already released in English? No, right? Not until. Ó, o Uranus ali. Yeah, it's like a couple weeks. Sim, é o Uranus e o Valkyrion. Right here, and then we have. Não é o Valkyrie, eu acho que é coisa de Budi ali. There as well as Shioko in the middle, so Pode ser. this really is my Aí a favorite garotinha é design. do Ace. Like, honestly, Por isso que a gente não vê com a cara. Yeah. It feels very like the space is cleverly used and it's just a really clean design overall, so Não sei se ela é do Vice, eu acho que ela é true. it's a really, really nice Eu acho que ela é mascote do. Então, Vice, acho que ela é alguma coisa. mascote da Bush Road, na real. É. Porque, tipo, a imagem de a para-estrinha é tipo ela com uma carta de Vice, uma de VG. It does make you feel a little proud of yourself. Yeah, exactly. Like Working hard throughout the year doing WGP. exactly, and it's pretty cool because I've seen a lot of players that played in the 2017, for example, or the 2018 World Finals. They actually keep using their playmats like in all the regionals, and it's really nice like to have that, you know, to show off. And then even if a new player faces you, they'll see like, oh wow, this guy has been to Worlds. You know, you're literally playing against one of the best players ever. Yeah. So those were these little goodie bags, and so I feel like this might give you more incentive to potentially try hard into getting into Worlds, because you get these kind of things just for entering, and then obviously you also get promo cards. Yeah. And so this year they changed it up. You essentially get one of 2. So for Vanguard Standard, we have Isabel for Great Nature, as well as Astraios for Genesis. And then for Premium, there was Ballerina and Gilgal, so the 2 progenitor dragons for the Megallanica, as well as Dragon Empire, respectively. And then for Buddy Fight, what were they? We got the Gear God version for Chaos and Oh, yeah. Thunder Empire Buds. Oh, Yeah, that's it's nice. based on the Overclash box art. Yeah. That's really nice. I feel like it's good to. It feels like it's, you know, it's not necessarily the current. I mean, Things, but you know, it's still nice to have both together. Especially if you join both of them together, it looks amazing. But you only get one of them. Yeah, I guess you gotta trade. VG no Stream 2. You gotta trade with your friends or Agora? ask them to give Agora. theirs up. But yeah, so we wanted to also talk about just, I guess, kind of personal progress throughout the year. Vamos ver qual é o roubo da vez. Essa é a semifinal do Premium, né? Ah, não. Talvez. Não sei, o que ele falou que não ia dar pra transmitir? A 7ª rodada do Standard. Ah, tá. Deve ser a semifinal do Premium mesmo.
Aham. Cara, é muito bonito esses livros aí. Uhum. Vou mudar aqui, botar esse aqui em full screen. Abrir o chat. Shot. Caralho, os caras tão embaralhando com a vontade. Vamos lá, 1d6 pra decidir o 2d6. Olha, 9. Boa. Difícil bater um 9, hein? Mas aí já tacou no outro, porra. Mas ele tirou um 2, ele já ia perder de qualquer jeito. Os caras ainda estão embaralhando. Pois é, os caras estão com muita vontade de embaralhar. O maluco é tão giga que ele aparece na câmera do. Que merda. Se eu não soubesse que eu tava aqui, eu podia jurar que esse maluco aí era eu. Caralho! Meu Deus, velho. Esse maluco não para. Nicholas Andrew Amato Jr. contra Matthew Ann. Se isso for a semifinal do Premium, o estado do NA tá bem representado aí, hein? É. Então, de parabéns. Engraçado é que o cara que parece japonês é Matthew. E o cara então. normal é Amato. É, Nicholas, pô, tá certo. Tá tudo certo. A não ser que eles tenham invertido os nomes, né? Pode ter. É, se bem que N é um sobrenome asiático mesmo. Sim. Meu Deus, os caras não param, moleque. Eles querem ter certeza de que tá bem baralhadinho. Tá, isso tá ridículo. Ah, estão ali batendo um papo, trocando ideia. Papo de terça, né? Famoso. Né? Já aproveitar que um deles vai ser eliminado, já fazer uma amizade já. Amém. Meia hora pra embaralhar o deck do outro agora. Pra ter certeza que o cara não tá roubando, né, cara? Tá, essa é pra ser a semifinal do Premium, né? É pra ser. Caralho, o print que eu mandei não tem horário, velho. Ah, tá certo. Pô, semifinal do Premium, 3 horas. A rodada 7 do Standard era o quê? Oi? A 7 do Standard era o quê? Era 2 horas, eu acho. 2h30, um bagulho assim. Mas era o que? Era semifinal? Não. Não, era rodada 7. Era da parte por ponto, tá ligado? Pra classificar pro top 8. Era só a rodada 7 testando. Meu Deus. O cara tá embaralhando como se a vida dependesse. O vencedor vai ser quem embaralhou mais.
Não tô Daqui a dando pouco começa, pô. promoção. Cara, é 5 minutos dos caras embaralhando o deck, velho. E não é nem hipérbole, é literalmente 5 minutos. Fiquei até cansado aqui de ver toda essa embaralhação. É um Gold, hein? E um Neonectar. Ah, algo diferente. Blinius. Não passou. Que dó. Não tô dando. Entendi. Coitado. Que apostar quanto que o cara de não deck vai fazer um negócio safado. Ele não bateu. Pô, que dó, velho. Tadinho do maluco. Já não bastava tá jogando contra a força. Ainda tem que ficar nesse ride aí. Não, o maluco tá tranquilo. Não tá não, velho. O cara já começou depois. Ainda tá no misride. O cara tem um Arboros. Hein? Eu acho bacana esse fóssil preto aí. Ele foi de assist ou ele deu draw? Eu acho que ele usou assist. Coitado. Tá muito fodido. Meio torto ele tá, velho. Ele tá com Sagramore na mão, tipo, nada a ver. Acabou de descartar um Ezel. O que tá acontecendo ali? Não, viu? Eu disse que ele tava tranquilo. Essa change super hard aí é do caralho. Sei não, velho. Ah, mano, tranquilo. Gold ficar um turno em raid perde nada. Sem raid. O bicho puxa raid feita praga. Ainda acho que ele tá meio torto, na real. Não, velho, ele tá torto. Mas pelo menos o raid ele conseguiu fazer. Isso já é boa parte do caminho. Foda é ficar zicado numa de 2, tá ligado? Caralho, ele tá com duas PG na mão. Pegou o Raven, hein?
Grande garoto. Meus oblíneos, óbvio. Nessa hora ia ser muito útil ter uma daquelas cartas que bota no campo, toma um dano e no final do dano, tá ligado? Limit Break Feelings. Caralho, velho. O maluco tá dando muito draw, velho. Sim, tá insano. Ele se consertou bem, na real. Pior? Não, eu disse que ele tava torto, mas ele se consertou bem. Sim. Por isso que hoje tá tão forte no Premium. Mais um Blines. Meu. Show Platina. Por que chamou Platina, velho? Não fez sentido nenhum. Mas sei lá, né? Não tô no Mundial. Ah, não é um Platina, é um Boomwings. Tô brisando. Essa câmera 180p aí. Não. Da Bush Road que não ajuda. Porra. Ô, louco. Kill do Blanius. Caralho, o maluco tá... Caralho, ele tá com 2 platina na mão, velho. Não, o maluco tá... Caralho, Ele o board fez o que quê? ele montou ali, velho. Ele fez... Caralho. Ele fez 3 raids num turno só, caralho. Sim. Ah não, agora eu tô com pena do Kennedy na Nectar, cara. É, e não só ele fez o raid, ele fez o raid e o campo. Ele fez o setup todo. Sim. Tá ridículo. O Sagramori que ele catou ali junto com os Blinius fez a diferença. O Ezreal só perde drive quando ele entra com o cara no G2, né? Se eu não me engano é. Vou procurar aqui. Ah não, ele perde o drive quando entra com o superior. O que entrou como superior foi o primeiro, se eu não me engano. Ou Meu não, segundo sei. também. O segundo Ah, tá. também. Não, é só se o VG é 2. Ah, É isso aí mesmo. olha o tamanho da mão do maluco. Isso é um heal? I cannot see. Também não. Acho que foi crítico. É um crítico, não. Filho da puta, healou. Eu vou fechar, peraí. Ah não, não é pra mim, na real. O quê? Mandou esse zap aí, tá no Trotos. Mas não sei se foi pra mim ou se foi pra ti, na real. Mas fecha aí só. Que zap, cara? Não entendi. Também não. Deixa eu ver aqui se tem algo no WhatsApp. Não saquei. Guto, explique-se. Ah, tá.
O cara mandou uma mensagem, o Will mandou uma mensagem no grupo do Itogo. Ah, sim. Eu vi. Caralho, velho, olha quanta planta o maluco tem, cara. Maluco natural. Mas caralho, coitado desse maluco, velho. Ele vai tomar tanta surra no próximo turno, viado. Ah, vai. Caralho, o Platina vai entrar rasgando. Muito triangle. Ah, sei lá, bicho. Mano, eu acho que o jogo já tá meio decidido já. Sim, cara. Eu tô com pena do Cardinal Nectar, na boa. O maluco fez um setup muito bom aí. Sim. Cara, e é incrível como que o Sagramori e os Blade certinho. Cara, porra é essa, velho? O cara tá remontando o board, como assim? Que skill doideira é essa, velho? Deve ser do Strider. Ele tá em stride? Ah, ele tá em stride. Bota fé. Cara, esse Gold Premium é full troll, velho. É tipo o Gold Standard com o G0, tá ligado? Sim. Só. Não, tem o G2 antigo também. O que faz o G2? Não, acho que esse G2 eu não. Não, o Leãozinho lá, o G2. O Ezel Young. É o antigo tá. também. Eu lembro que ele faz parte do combo. Bota fé. Mas de resto é Gold Standard com G-Zone. É. Não, nem G-Zone na real, é tipo só o Gold Standard, porque o cara joga de platina. É. No máximo, uns G-Guard. É. Ah, mas tá bom, o cara tem um deck na mão ali, pô. Sim, não, tá tranquilo. Eu acho que ele tá com duas PG na mão também. Não, Nossa, cagou tudo. O que deu? O cara derrubou o deck em cima das cartas. Ah, não. Pior que eu tava vendo o cara cagando todo o board dele, esqueci de contar quantas cartas o maluco tem na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 agora. Ah, ele segura o turno, pô, de boa. Segura, né? O cara de Nanecta tem que fazer milagre. Não, tô falando cara de Dianecta, ele tem 10 cartas. Ah, ele tem 10? Ah, não, então tá... Tá safe até. Eu tava tentando contar o de Gold, só que o cara passa muito rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acho que são 4. 5 na real. Já te disseram que você tem bons olhos? Na real não, tô de óculos, né? É nóis. Que horror. Ei, Platinão! Ah, leque. Porra, foi aquela carta que ele desceu ali. Platina. O Yongezo. Ih. Deu raid? Sim. É por isso que eu te disse. Esse é o antigo. O antigo da raid de GT. É estúpido. Por quê? Deixa eu só caçar aqui o efeito do Yongezo. Tipo, não fez sentido nenhum ele não manter o Platina. Não, é que ele tá farmando front. Calma aí, deixa. Ah, ele deve ter mais um na real, né? Pra
botar o platina no final em cima de todo mundo e... Sim. Ele deve ter um... Acho que acabou os Excel dele, na real. É Wonder Wesel. Eu tava chamando de Young. Ó, tipo assim, colocado na retaguarda, se tu tem um grid 3 Vanguard com Ezreal no nome, é instante procure seu deck por um que o Ezreal derrage stand, embaralha o deck e aquela unit ganha 5. Ele esqueceu um Excel. Pode fazer eternamente. Ele esqueceu um Excel. Ou talvez ele não tenha, sei lá. Não, ele esqueceu mesmo. Porque o último raid ele pegou gift. No penúltimo não. Tipo, ele começou o turno com 3 gift, aí ele deu 3 raid e tá com 5. Eu acho que ele esqueceu. Não sei. Meu Deus, mas olha o campo do maluco, cara. Sim. Eu achei que o cara com 10 cartas na mão tava bem, mas acho que não tão bem. De novo. Agora ele vai de platinão, hein? Capa. Mentira, não vai não. Eu não duvido que ele faria. Mas ele Não, ele tá em stride. Então. Ele não vai porque ele tá de stride. Mas o cara tem muita carta na mão. Que isso. O maluco tem que ir tomando, não tem outra opção. Tipo, por enquanto ele só aceita, tá ligado? Né? O maluco já dobrou a quantidade de reciclo que ele tem. Critizada? Critizada? Ah não, ele não esqueceu não, ele botou puta. Não, esqueceu sim. Tá só com 5. Tá acabando o deck. Pode o cara conseguir ganhar o deck. Acho difícil, mas... Um draw, 2 check, sobra 2. Também o cara tá com metade do deck na mão também. 1, 2, Então. 3. Ele só tem que aguentar o próximo turno. O que é completamente embaçado. Maluco full plant talking. É. Mas eu acho que o cara no match não tá com tanta carta assim na mão. Mas... São ele tem 6 ou mundo 7. pra interceptar também. Isso é verdade. O que o cara tem intercept ali, meu amigo? É o que é? 5, 10, 15, 20. Tem 20 de intercept. 20. Ele tem um rio no campo. Então. Um, dois, 3, 4. Não consigo contar. 3. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acho que ele tem 5 cartas na mão. Com 3 de drive, 8, não sei se ele se... Não.
Não, com certeza não segura o próximo turno. O cara tem 8 hits, velho. 8 hits. Sim, não. E ele ainda vai fazer mais um. Peraí, Cara, eu acho que já entendi o problema. tem um draw no deck. Talvez. Mas a questão é, se eu contei certo, ele tem 4 cartas no deck. Se ele Não, levar ele um tem dano... 5? 5. Eu acho que é isso que ele tá contando, um draw no deck. É. Porque se eu tinha contado 4. Se fosse 4, um ia pro dano, aí um ia pro ideal, aí ele não ia conseguir Então, checar no ataque. aí ele ia ter que... Mas ele teria 7 ataques. E eu acho que é isso que ele tá contando também. Eu acho que ele tá contando que tem um draw no deck. E que se ele tomar... Se ele checar esse draw, ele tá fudido. Ele deve estar achando que não ganha sem... Falei que tinha um draw no deck? Cara, eu nem sei como tu sabia que ele tava usando o ideal. Eu não consigo nem enxergar as paradas. É Tá que ele muito checou... horrível essa qualidade. Então, a qualidade tá uma bosta, mas é porque ele checou e puxou uma carta logo em seguida. Entendi. E dá pra ver mais ou menos ali que é o Mark. Agora ele tem que ganhar sem o... Sem o VG na próxima, hein? Ah, se bem que ele tem 2 turnos pra ganhar sem o VG, né? É. Se ele defender tudo. Caralho, que dó, hein? Puxou 2 Arboros, uma Cecília. Puta, puxou muita carta bosta. Eu entendo porque ele não mete um tomatão nesse deck. É. Tomatão mó da hora, velho. Tinha que meter o Reroll Pineapple. Pineapple é da hora também. Ele devolveu o que pro deck? Não faço ideia. Queria saber quantas cartas ele ficou. Ele ficou com 4 mesmo? Ficou. É. Mas que carta que volta alguma coisa pro deck, velho? Acho que... se eu não me engano, tem a Vanguard de Gold. Ela volta pro deck. O normal unit, eu acho. É capaz de ter sido de Guardia mesmo, ele cartão no Rio. Uhum. Ó, tá ali, é o gato. É ele. 2... Com 7 cartas.
O outro tem 3-6, se não me engano. Ele tem 7 cartas na mão. O outro tem... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2... Tem 5 cartas, acho. Não, tem mais de 5 cartas, certeza. Bicho, uma coisa que tá me irritando, eles ficam a maior parte do tempo embaralhando a mão do que jogando. Eles estão contando as cartas. Não, eu sei. Caralho, que dó do moleque. Qual deles? Do de Gold. Ele gastou o Rio pro G-Guardian e o APG. Ah, mas pelo menos ele vai conseguir atacar com o Vanguard no próximo turno. Será? Vai. Ele tem que sobreviver até o próximo turno. Não, sobreviver, ele sobrevive. Caralho, ele tem 2 PG na mão, velho. Porra! Isso que o cara acabou de checar uma, né? Ele acabou de checar uma e acabou de usar uma. O cara tem um estoque infinito de PG. Acabou as cartas na mão. Mas pelo menos eu contei certo, ele tinha... E agora ele tá livre dos rios, não? Ele use mais de 4. Se ele usar mais que 4... Fez stride. Ele não pode atacar. Vai ver, tem uma Geonite que... Permita seu... Sei lá, eu acho que se ele tivesse dado a raid no plot... Acho que ele se perdeu no meio do jogo, na real. Também. Até mesmo com o Reven. Ele dava CB1, o cara não podia dar PG. Os caras não tem PG, eu acho. Ele tem 8 cartas na mão, eu acho. Ah, deve ter um APG. Concede. Pô, ele tava mó bem, velho. Se ele não der esse stride, tem jogo. Ele tinha 7 ataques pra dar 2 dano. Não é possível que não tinha como. Ah não, o erro dele foi aí na letra do stride. Pô, ele voltou a carta pro deck, tudo. É, então. Parte complicada ele já tinha feito. Acho que ele pagou seco o custo do stride e esqueceu que não tinha carta. Complicado. Era MD1 o bagulho? Eu Que acho horror. que era. Que horror. Semifinal em MD1. Qual é a próxima coisa no cronograma? É pra ser a semifinal do Stanley.
Mas semifinal MD1 é muito troll. No mínimo MD3. A semifinal do Standard vai ser na Stream 2? É. É pra ser a semifinal do Standard na Stream 2 e a final do Premium ao mesmo tempo. No quê? Na Stream 1, a final do Premium e na 2, a semifinal do Standard ao mesmo tempo. Ô, louco. Pois é. Meu, aí o cara fez merda aqui no Vice. Os caras nem avisam nada, tá ligado? Não. Os caras muito amador, né? Tá no... The game in both the different metagames. And yeah, looks like that judge call is being a bit more extensive. Deu ruim na semifinal do Vice. Are we able to find out what the Que deu? Não sei, mas chamaram o juiz pra alguma coisa aí.
estavam em dúvida, os caras do chat estavam em dúvida se o cara toma warning ou auto. Not that quick. Although Riaz is slightly behind, I think he has a very good potential to come back. It's pretty much just one turn. He's basically around one turn behind. With that amount of damage, the difference in damage, about one turn. If he just cancels pretty well on one turn, he's able to just... The damage will be kind of even again. And it should be pretty good. It should be pretty good. We might see a Konosuba Mirror. Parece que o cara deu um draw que ele não podia dar. From HQ, seems like I think the Konosuba player is going to be awarded a game loss because he made a misplay there. Ooh. Yeah. What was did he grab the wrong card from Akatsuki or? Yeah, I think he grabbed an Aqua, but the Megumin doesn't grab. Yeah. He only grabs Magic. Yeah, that's right. Oh, Yeah. that's tough. It's Okay, yeah. So just confirm from HQ. So the Konosuba player will be awarded a game loss. So I think that means the AOT player. Vou mandar o F, né? O famoso F, pelo cara que cometeu a misplay. That's a tilting. Yeah, I mean tilting thing. Congratulations to Riaz for making the finals again. But for Ryan, that was a tough. Yeah. That was a tough So one more thing that we like to just remind everybody is that whenever you're playing a game, so please make sure to read your cards properly, play it as it's intended. To try not to think too much about the plays. Like, you know, sometimes you're thinking like, I want to grab this. I think this works. Sei lá, mano, os caras no chat dizendo que é azar, não é azar não, velho, cara. It's very, very important to play slowly and think through each play. Que nem o Matthew ali dando stride com 3 cartas no deck. Não é azar, é burrice. Ó, tão falando aqui. Parece que o problema que foi que notaram que, tipo, o problema muito tarde. É, então, o cara deu um draw que não podia dar e notaram isso depois. Foi isso que eu entendi também. Ah, pelo menos vai acabar mais cedo. Sei lá, né? Porra, nós queremos assistir o VG. O cara é triste, tá ligado? Pô. Ah, ninguém liga pra isso. Ah, mano, sei lá, eu acho sacanagem. Ah, total. Mas também tem uns caras que fazem borrada. Ah, coitado do cara, velho. Tá nervoso às vezes. Pois é, o cara do chat tá certo. O BO1 é uma merda. Eu já meio que desisti de reclamar disso. Esse negócio da bush de melhor de um é uma bosta. Pois é. Tipo assim, a parte em Swiss, que é conta por ponto, acho ok ser BO1. Mas semifinal e final tem que ser melhor de 3, cara. Não tem como. A final eu acho que é melhor de 3. É, então tem que ser. For a final melhor de 1, meu, escroto. Não, a final é melhor de 3, se eu não me engano. Mas a semifinal também é sacanagem. É, não, tem que ser a semifinal e a final melhor de 3. Sim, sim. Só um não vai ver. Não, melhor de 1 é sacanagem. Pra mim o top 4 tinha que ser melhor de 3. Então, semifinal é top 4. Então, eu acho que a partir do momento em que tu já deu o cut no top 8, aí, daí pra frente é melhor de 3 então. Sim. Que aí é jogo de mata-mata, que perdeu tá fora, e fazer esse em BO1 é... Vanguard 0 Vi Schwartz. The time for the next Holy Grail War has come. The curtain rises, this time on a new battlefield. Fate's Day Night, Heaven's Field, Booster Pack. Será a final do Vice? Bushi Road. Acho que era a final do Vice, na real. É? Eu acho que era. Take down goblins on the stage of Vi Schwartz.
Pelo menos é o que tá aqui, que tipo, a final do Vice existe junto com a semifinal do Premium. Então se pá era a final. Ah, bicho, essas skins da bucha é tudo uma... Esse maluco não se organiza. É, não, é bem ruim mesmo. Podia me botar de diretor que eu faria melhor. Devia ser uma skin em cada canal. O de VG pra VG, o de Bud pra Bud e o de Waze pra Waze. Não, tipo assim, a parada em duas streams é bom, tá ligado? Só que tinha que fazer um pouco mais organizado. Então, Pelo é menos isso que eu tô deixar dizendo, claro tá na ligado? tela o que é cada coisa. Então, é isso que eu tô dizendo. Não, o foda também é que, por exemplo, tipo, em uma stream tá começando o VG, aí depois muda pra outra o VG, aí depois volta pra essa o VG. Isso que foge. Aí. Eu tô bem impressionado com o prêmio. Uhum. Foi ano passado, eu acho. Nossa, mano, aqueles, tipo, os caras iam pra 6 de dano em um turno.
Nessa página de We Will Be Right Back, por exemplo, poderia ter Next e dizer o que vai acontecer em seguida. Em vez de ter só uma mensagem genérica. Concordo. Pô, tem tanta coisa que dá pra melhorar nesse stream, velho. Depois eu vou mandar um e-mail pra Bushroad, foda. Manda. Ah, bicho. Deixar aqui nesse stream 2 e vou no banheiro. Seja o que Deus quiser. Já volto.
Welcome back to the live coverage of BCS 2019 World Finals. We're going to be covering the grand finals for Vice Shorts really soon. Too bad about the mishap earlier, but right now we'll be casting this new game. We have Lam on Konosuba and Riaz on AOT. So this should be pretty interesting, right? I mean, it's the same as the previous same matchup. So Lam is actually gone to World Champions quite a few times already. He came second at WGP a couple of years back. He's from Australia, so go Australia. But Riaz is a former world champion, and he's now coming back for his title, and it's a pretty good year to come back. Yeah, you get a free all trip. years, right? Yeah. So both players are very hungry. Riaz wants to be a repeat world champion. For sure, yeah. And Lam just wants to get first. He's coming second so many times, he wants to get first. He's coming second a lot of times? Yes. Oh, shape. So maybe this time will be his first time. So yeah, his hopefully. first time first. So both players have a lot on the line. It's going to be a great match. Yeah. Hopefully. Yep. Why Shorts has been going pretty quick today, but hopefully we'll have a really A little good bit game. unfortunate, yeah, but hopefully this time we get a good game. So we're just waiting to go into just to see if they're ready already. And, AOT versus Konosuba, so similar to the matchup before. And I want to see if Lam has any differences in his deck build or not. I think he might. He might not be playing the early play level 3 Mega Man. So that might just be the one change, but we'll see. We'll see what happens. And both are pretty seasoned players as well. Pretty seasoned players. So, for sure, yeah. It's definitely not their first time on the big stage. Oh, yeah. We talked about like how the pressure can really get to you. Yes. Can really get to anyone. Even seasoned players do feel the pressure. Yeah. Especially, it's been how many hours now? We started around 8:30. Wow. Now it's. I'm not even keeping track. Yeah, it's like 4 p.m. So 8 hours, 10 hours. Yeah. Even if it's just a six-round tournament, you're standing up all the time. You're just staying around the tournament venue. It takes a toll on your body, and it's definitely not a climate some of these people are not used to. Yeah, definitely for sure. Yeah, Lam from Australia, they're really hot right now, so you have to get used to the climate too. So we'll see. We'll see if they're still sharp. They still should be sharp, I think. Yep, be sharp, good to go. Yeah. Really hope so. All right, I think they're ready for us right now, so let's take a look. Okay. Yeah. All right. Seems like they've already done their mulligans. Yeah. Yeah. So Riaz has dropped one of his Armins. I think he's only dropped one card. I can't really see what. It seems like just one card. Yeah. Yeah, I can't really see what Lam dropped. Seems like he's going first. So Lam looks like he's playing the early play Mega Man because you can just see in his hand right there. He's got that nice. He's got a runner already, so he can play that down. The runner does have some sort of utility. You can discard a climax to salvage any card, and he does trigger a door. So what does he get back from this door? He's getting back a Mega Man, so that kind of sets it up for his Union. His levels are Unions. He doesn't have to clock to search another one, and he can already automatically use the effect. And Riaz is just going to clock draw as 3 in damage. He's got I think that's the runner. He's got 2 runners, placing them both on the sides. The Armin runner can only run to the middle, so. So that means, yeah, put it to the side, and then. It's chunking him for 4 now. Eating 4. Okay, that's not that bad. If Konosuba can hit level 1 first, it means he can at least get some nice. Wow, double climax triggers. Yeah, double climax triggers is not good, but there should be. Does Riaz have a way to get rid of this? I think he has 1 brainstorm, so that should be okay. Lam next turn at least has the level 1 climax combo available to him, but I'm not sure if he has it set up already. He needs to play out that climax from his stock. Let's see, he should have a Union, hopefully. Otherwise, not be in a great position. Did he not? I don't think he did not clock draw. I think he did. Yeah, I think he did. Yeah, he did. So he's salvaging the Union. Gonna use the Resonance to try and fish for a card. There is the card that he probably wants. But does he have the climax for it is the question. Doesn't look like there's any climax in his hand. Yeah, doesn't look like he has one in his hand right now. But at least it kind of represents a 6k beater that he can play with. He's checking his waiting room just to see how many climax are out. Because stopping right there. Yeah, you don't always want to mill 4. That's right. Climax is pretty. If your climax impression is pretty decent, you can just choose go all the way. And here,
Riaz runs to the middle because he's bigger than the Megamin runner. It's pretty interesting. Usually players will only run one of the Megamin runner, but looks like Lamb has opted for two. He's just fronting. So the reason why you'd front here is so you don't have any targets for Riaz to reverse. So that means one less climax combo target. And Riaz is going to 1 and has a pretty nice 1-1. Got the both colors he needs. And now he's kind of, unless Riaz can commit 3 errands onto the field for the reverse, he will only be able to efficiently get 1 off. He definitely does have the climax combo though. He's going for the brainstorm. Still hits, hits. And we can see that he did have the climax in his hand, and he's just going to go for the errand. How many errands does he have is the real question. I don't think we've seen anything in his hand so far, right? So we just know about this one. Yeah, I think he might just fish. He might just fish for 1. He's got that 1 juicy union target there that he can reverse. So he doesn't have to really commit that much, but it just means that the game is not as free for him as a previous game would be, where if you just continuously farm. I think he has at least 2 level 1s. So yeah, that looks like 2 level 1s right there. There is a mobility gear too, so he can just fish out the last errand from his deck. He's just discarding one of the climaxes as well. So he'll be able to reverse 2 and then get 2 mobility gears back, but he does have to play over one of those Armins. Oh, he's actually just going for Armin, level 1 Armin. When it comes into play, you can look at the top 3 cards of the deck and grab a yellow card or a mobility gear from it, and then discard a card. So what he could do is just play. He could just play 1 errand here. Is he gonna play the Armin? Is the question. Discards the climax. From here, Lamb will likely go up to around 2-4. That is ideal, I guess. Oh, he just drops triple. He goes for it. He goes for it. Now he's just slamming, and not really much of a point of moving, but you can. Goes to 1-4, getting back that mobility gear. It's a very similar game for the last couple of years. Yeah, it looks pretty similar. Like AOT doing its thing. Yeah. And then last amount of damage is, woo, nice. So he stays at 1-4. Looks like he's pretty out of climax though, but he can easily get through that deck. So he's in a pretty good position at the moment. They're both bound equal damages. Unluckily for Lamb, he won't be able to get any reverses off. Well, he might be able to get 1 off if he attacks it first. So 2 of those have the effect of bouncing back to hand, but unfortunately he doesn't have any slots to run to, so he can at least get something off. He doesn't get a climax though, so I think it's just a resonance play here. And he's just checking his waiting room. And what does he get from the top 4? Well, that's what he probably what he wants. He's running 3 Megamin runners, which is pretty crazy. He decides to get it as well. He opts that over the 3-5 Megamin, the coin flip Megamin. And he plays down 1 Union. And does he have anything else to really contest the board with? Because it seems like he has anything in his hand though, right? Like most of it is just... If Riaz doesn't have another climax in his hand, he can just opt to keep the Aaron on the field and just make empty zones. Right. And then just get full damage in. Gets a climax cancel off there. And does he front with this or side? I think he just front. So it's up to Riaz to choose if he wants to bounce or not. It doesn't look like he has a climax in his hand. Full tape. Bouncing might not be Salve. correct. Tá tendo semifinal do Standard. If he doesn't have any climax, is pretty good already. The Union was able to get the reverse Como é? again because Acho que tá tendo semifinal do Standard. the climax combo reverse. Oh, no outro talvez. 3 sticks.
Sim. Ah, deu bom deixar nessa então. Vais é final. Ah, merda, eu tava deixando na do ex. So last attack might be possible Vou that pegar Reyes o doesn't Rei bounce aqui. again. He's pointing to a card. Então. Semi-distância. Caralho, o maluco meteu uma Brass Bunny nesse deck mesmo? Doideira. Estaticase versus. PM. Caralho, olha o damage zone desse cara, velho. Tem duas cartas, nenhuma das duas é Silverton. Tá com aquela carta horrível que dá Soul Blast nos bagulho e ganha 15k. Meu Deus. Ah, mas começou agora, né? Sim. Nossa. Os caras estão no G2 ainda. Uau. O nome do cara é quase Raimundo. O maluco da Alemanha, Raimundo. Não sei se eu gostei dessa escolha dele aí, não. Não se desanotando de PM. Caralho, não dá pra ver a coluna do cara, velho. Porra, eu não sei que carta que tá ali, velho. É tipo o anime de Vanguard quando as cartas estão em branco. É, então. Vai ver os caras estão usando mecânica nova e não querer dar spoiler. Nossa, velho, o que esse cara tá fazendo na vida dele, irmão? Já tá errado que ele tá uma Brass Bunny. Carta útil, né? Deck de Loki. Que esse cara tá fazendo, brother? O cara tá perdido no jogo. Perdido. Ele acha que vai sentar o cacete no... E não é bem isso aí que tá rolando.
cara instalou no G2. O que esse cara tá fazendo, irmão? O cara tá 103, velho. Duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 cartas. 3, 10, 11 cartas na mão. Bravo.
Na tua visão, como é que o cara tá indo? Sei lá, velho. Eu tô gostando muito do jeito que ele tá jogando. Eu acho que vai tomar um pau, sendo bem sincero. Aí é foda. Sei lá, na real. Ele até consegue segurar o que o cara tem aí, talvez, mas vai perder muito recurso. Não sei se ele consegue voltar no próximo. Entendi. Ele tem bastante carta na mão, na real. Tem cartas. E ele conseguiu tirar um Rio. Então ele ainda tem mais 2 vezes a skill. Olha isso, velho. É muito legal o jogo. O cara foi de all-in mesmo. Brabo. Bota a mão no meu Claudio. É um super crocante ou eu não sei qual é. Caralho, 5 gols. Esse G2 Nossa, velho, que cagado. Ele checou um Rio, um draw bem na hora, velho. Bicho, mal dá pra ver as caras. Que horrível. 22, 42, 47. Cara, eu acho que ele vai segurar, na real. 5. Crit. Acho que ele deu um 2 passes. 12, 20. Se não me engano, são 25 pela skill. 5. Guarde. Cara, ele dá 3 de dano. O de Paymon? Sim. Só com o que ele tem na ação, ele dá 3 de dano bem de boa. O cara gastou. Ele tem uma PG na mão ainda. Tá muito de boa. Era que nem o Daniel tava falando. Se rolar Ryuga contra Paymon na final, a gente já sabe qual é o problema. Botou SBR. Ah, mano, eu acho que esses 3 de dano aí ele dá bem. Nossa, ainda mais com essa mina aí. Porra. Suavão, mas.
Ele deu calm isso aí, velho. O bicho desse som. Ou ele não tem? Não, ele não tem. Pega o board. Nossa, mas ele dá 3 de dano muito fácil. Ah, chama mais um, velho. Acho que ele cometeu uma misplay ali. O que ele fez? Acho que ele não podia usar isso que o bicho. Vocês acham? Só que ele possa mesmo. Aceita, irmão. Felizmente não tem muito que você. Não é a Irina, né? É a Ionela. Rumi, essa. Ah, não, ele podia sim, ela é act. Tá de boa. E eu de Amassou o cara, né? Tadinho. Oi? Não, nada. Gosto. Joga muito, joga muito. Não sei o que aconteceu, mas joga muito. Parece que algum maluco errou ali. Ah não, deu GG. Então, acho que foi GG, né? Game for both players. Yeah, for sure. For sure. Learn from the best, guys. Alright, I think we'll be having the champion coming up to the stream really quickly for a short interview.
move over a little bit. Porra, essa aí é a incrível entrada do cara pra entrevista do título. Os caras só botaram o mic ali e falou, senta ali e fala. Yep. So this is the second. I understand this is the second time you're winning Yeah. with AOT as well, right? Is that right? Yes. Well. How does it feel being the first repeat champion for White Shorts? It felt good. Ele é o primeiro campeão de alguma coisa. You did very well. You did very well today, and you'll be back next year. Você é o primeiro da região, o A little bagulho. bit about the tech card that we saw earlier, the Sasha, I believe. Yes. Yeah. So what made you decide that's a good inclusion? Well, I was expecting a lot of Fate players. Right. And the Sasha allows me to side their level 3s for soul damage as long as I have a climax card. Right. That's the main reason why it's in there. So this time so the unions were basically like roadkill at this point because you cannot just run over them with the effect. Yeah, like it also helps there against Konosuba. Right, for sure. If I have the option, I'll do it. If not, I'm not gonna bother. Yeah. Amazing. Was the metagame at Worlds what you were expecting, or a bit? Pretty much, like, to be honest, like, I just expect it to be similar to any top 8 at any regional. So. And what makes you keep on bringing AOT back every year, I assume? Well, one, I've been playing it for almost 3 years. Yeah. And then two, I like at this time, like this very moment, I still think it's the best deck in the game. Like me personally, that's what I think. Okay, that's cool. All right, thank you so much. I think we'll be going on with the prize giving really soon. So do stay tuned for more games after this. But for now, we'll be moving on to the prize presentation ceremony. Right? Thank you. Buddy Fight Ace. New Dragons arise onto the field. Tons of overwhelmingly powerful cards are here. Favorite buddies returned as survival buddies as well. Ace Booster Pack Perfected Time Ruler on sale January 24th. Bushy Road. Buddy Fight Ace. The special series for a new mechanic God Clock unwinds itself on the field. Flip over 4 cards of the flag and become the ruler who manipulates time. Ace Special Series, the N0, on sale January 24th. Bushy Road. I won't be able to win like this. I need another Etheria. Get that ever popular card or elusive PR card. Now released in gorgeous foil treatment. Cardfight Ace Green Collection. On sale December 20th. Collector's Glory 2. Vanguard. Does it sound familiar to you? Let's try it Eu with quero que aconteça logo a final do melhor jogo da empresa. Né? now on sale. Bushy Aí, ó. Road. Bermuda Triangle! The 5 of them have new matching costumes. And their amazing seniors are ever so beautiful. Vanguard Crystal Melody. Available January 31st. Bushy Road. Tem perfil fake de. Olha lá na Steam. Amateur Sex Videos, clique. O maluco mandando um is this Beatrice. Bom, agora é pra ser as finais, né? Espero que seja em MD3. Senão vai ser ridículo. Ore Samaraido! Coming Spring 2020. O famosíssimo ano do RPG. Por que ano do RPG? Porque 2020. E o que tem? Já jogou RPG? Já. Então, o 20 é um crítico natural. É o maior sucesso que tu pode ter num teste. Aí o ano é 2020, são 2 críticos na...
Journey with Kirito and Yujiro as they battle their way to the top of the central cathedral. Se você diz. 2020 são 2 críticos naturais. Bushi Road. Você diz que o ano é um trigueirinho na. Tipo isso. Eu só quero ver o que a Bushi vai fazer se muda como ganhar. Eu tô torcendo pro meu PM, né, velho? Felizmente aí minha opinião é totalmente parcial. Welcome back once again to coverage of the BCS 2019 World Finals. Right now we're back for Vanguard Premium. I'm here with Chris and Kai. So there was an explosive White Shots final we had just now. So I'm hoping that the Premium Finals will be just as interesting, if not more interesting, right? So we have two decks. We have Caralho, Gran Blue na final, velho. and Journey on Grand Blue. So let's. Any thoughts about this matchup? I mean, first of all, I really, even from back at the end of the venue, I could hear the Vice Sports players really like hyping it up for this last one. So we are gonna have the premium finals right now, and this is really interesting. I think Grand Blue
nobody expected. Nobody. Absolutely nobody. Maybe a few people. I know some people in the back. I Confesso already que heard assistindo, from tô some people in the back animado saying, I vendo o told you prêmio. Granblue would win. But I think it's going to be really interesting because we have a, the most conventional, well, somewhat, Gold Paladin, against this clan that we haven't seen too much. But even Gold Paladin itself, I was watching Simon play in top 4, and it was actually pretty insane because the crowd around him when he was playing his top 4 match was insane. It was like dozens of people, even like the Japanese players that came to watch it went to watch it as well, and it's really, really impressive. So I think that's going to be really, honestly, just super hype. And he is one of your teammates, so why don't you give us some background about him? Yeah, so Simon is one of my teammates, so lots of bias for him. I hope he does well, but again, he has been training very hard, so hopefully he does well. But Grand Blue, Jeremy, yes, that Grand Blue deck is like the sleeper hit. All right, it's been around. It's been around randomly. You hear about Grand Blue, you go, really, Grand Blue, and then now it's right here in the finals. A galera não tá acreditando. Honestly, there's a lot to talk about here, and I think I should also note that we do have, I can tell you, the top 8 of the premium. Só queria que ele dissesse logo que é melhor de 3. 4 Gold Paladins, 1 Grand Blue, 1 Dark Irregulars, 1 Neo Nectar, and then the final one Luard? Yes, 1 Luard. So that was your top 8. So a really diverse top 8, honestly. And I mean, then going into top 4, it was actually 2 golds, and then the 1 Grand Blue and 1 Neo Nectar. So I think one of your other teammates was also, Derek, was in top 4. So we were this close to having a WCC finals. Yes, but, man, like unfortunately, he has to play it out for 3rd and 4th. Yeah. But good luck to him. Yeah, still, I mean, that's a pretty good showing for your team, no? Yes. Definitely a good performance this year. So I think this is going to be really, really exciting. And I believe the players are already ready, so shall we? Yes, let's jump right into it. So this will be your finals for premium format. They have actually begun, so we are going to have Grand Blue on the left with Gold Paladin. Caralho, o cara já começou dando de assist, velho. Gold Paladin go first? Caralho, começou bem isso. That does seem to be the case. So I believe he might be great stock already, and with the G assist. So we're going to see a heal come through too. He had a crit, so that's actually really bad. That heal is actually not good, because with that second damage, Simon could have just went straight to 3 and went into Spear X and pretty much closed out the game. That's but true. Now he doesn't have that immediate Spear X option, so he has to play a slower game, and that favors Grand Blue a bit. And since Simon did not have the Superior Ride, the bow mains into Superior Ride, he is, again, that kind of slows him down. So this G assist, now that he's hit the G assist, it might not be as bad as you think, because at some point in time, as long as the game slows down, the Grand Blue deck can come back. Yeah, and I think, I mean, there's a lot of things to note right now in this situation. He's going to ride up the Romario, but he can now basically call out anything and just swing under, not give this extra damage. Obviously, even giving 1 damage to Grand Blue is really risky because they have ways to self-damage and then countercharge and still do everything. But the fact that Simon also didn't get the bow mains does say quite a bit. So he's going to have to normal, right up to grade 3. And, he can't Spear X unless he literally has what I just said. So it's going to be an interesting game because Grand Blue, I think, does have potential to, last it out and potentially actually grind out the game here. So it's going to be really, really interesting. But wow. So the good thing is that Simon will be up to stride next turn, and he is going straight into that Raven-haired Ezel. Yes. Using that CB up. If he has a counter charge, that means he'll be able to just go into he has a Wonder, maybe? No, it doesn't look like he has a Wonder. Actually, his hand looks pretty much littered with grade 3s. I see like 2. Caralho, já tem platina na. There was the Raven hair he just O cara tá muito grande nesse jogo. Of the Platina Azels as well. His hand is already not looking too good. Cara, it looks like eu it's acho pretty much an Ezel party. Certeza, uma das próximas coisas que eu vou ser irritado. A party of Azels, and we're gonna see. Tá muito insano isso. 2 Romarios, okay, it's some nice damage checking. All right, so there's going to be a Gareth and a draw. It's going to draw it, and we see a heal come through for Jeremy. So now we're back on a more equal playing field. There is a Night Mist coming down as well, or Night Storm rather. So here, já tá Jeremy muito goes atrás. up to 2, while Simon will be confirming a stride pretty much next turn. Yes.
It'll be interesting to see how far he's able to take it. But even then, like, your stride plan for Azel normally is to just go for that Spear X and try to like accelerate his ultimate as fast as possible. But now, with this kind of situation of the game, he's probably going to go for the Gurg with Helios in this case, right? I don't think so. I think he's just going to go straight into... He's going for the damage not here, and now he's going to Spear X, just develop a field, and then just go face, because it's just free cards. That is true. That is correct. Going Helios here, it depends what is in his opponent's hand. I mean, I guess it's okay if he's able to get some pretty good triggers off. We can probably see something happen. But we see the Platina. He rides a grade 3. He gets another Excel Circle. This is draws into a Helo, which is pretty important. Yes. And then if he strides here, gets 2 cards from Spear X. He's able to at least put up a big field. Stride generation. And then fill out the Excel Circles. So even with the heal, though, the thing is that he doesn't have any damage. Yeah, I'd like to also take note that he did discard the Platina for his strike cost, so that kind of reveals to Jeremy that he probably has another one in hand. Yes. Because if you're, planning for the Ultima, obviously you're going to keep that, Ultima strike cost. So, yeah, it's a pretty interesting choice to discard that specifically. I feel like it gives away a bit of information. The thing is, he does run Brenius. So what he can do is, with Brenius, with a Brenius and Wonder, he can basically get anything he wants. That's right. That is correct. So it looks like he's going for Brenius and Besok. Is that Besok? Yes, that is one of the new cards from the Mysterious Fortune set. So that card basically does not rest when it boosts. Yes, that is the main kind of gimmick of it. So this is one of the newer additions to Azel. This isn't something we've seen throughout the BCS circuit. So when I was watching him play, actually, I was noticing a couple really interesting new cards that I have not seen in Azel before. And I was like, wait, this exists? Yes. So, and especially when we see a particular grade 2 later, I really am looking forward to that. So it's going to be the one thing that I might disagree with Simon is that he did unflip the Helios. The Helios is kind of okay in this matchup later. Yeah. I think he runs Jeremy runs the grade 1 nulls, so having a Helios option available is generally better. But yeah, and the grade 1 nulls have already been revealed because he milled them literally last turn. I think this comes down to is just that his Simon's G zone doesn't have a lot of space for extras. So he might have taken out things like Mithril Ezel and already still doesn't have enough space for things. That is true. So he's decided to go for the Helios unflip. Yeah. But I guess another way that is pretty good to beat Grand Blue is just to do lots of multi-attacks. If he goes into Glorious Raining, that's also pretty strong with his opponent 5. That is going to be very, very devastating. And unlike old Night Rose builds of Grand Blue doesn't really have access to the Caralho, mano, vai bater Cannon play? com a PG. He still plays Caralho, o maluco quer muito pra cima. Yeah, he doesn't have the same, remill it with Night Rose kind of thing, but it's still a very amazing card that's worth playing, just like, even if it's just for your own turn. So interestingly enough, Jeremy, I remember in top 4, he did have to G-assist at 1 as well, but still won that game. So yeah, so he's probably used to this. He has the experience. He's praying for a trigger. Triggers are pretty good against Ezel nowadays because of Excel 2. And he's looking for that. He's doing that. Unlucky, doesn't get it. Wow. Doesn't get it. It keeps. First it was the Romario, now it's the Rune Shade. It's like he's doing magic tricks right now on stream. It's actually really impressive how it keeps being the same card as his Vanguard. It's destiny. Oh man, here he goes again. Another one. It's gonna be another Rune Shade. Is it gonna be? Oh, it's a Greed no, this time Shade. it's a Greed Shade. Well, it's another card of the field too. So. Coitado, cara. Oh man. So he's actually just attacking. He's attacking with the column with Besok, but Besok is still standing. But it's it already boosted, but it stands. Always. Yeah. Here we go again. Oh my god. What is it gonna be this time? Can we get inoffensive? He's really he's hoping really waiting for it. Oh no. Nossa, se fudeu, velho. Se fudeu. Yeah, he put his hands together. His hands Tomou uma surra rápida. But he does have a PG, thankfully. But oh dear, we see a There's Bobo. the Bobo. Interesting. Oh, there's a crit coming down. Crit. This could spell disaster. Simon is a very lucky man. Yep. From your experience, I assume. Yes. Alright, so there's one crit coming down. Does he have enough to guard this? We have a lot of grade 3s in Jeremy's hand. Okay, he does have enough for this one, but does he have enough for this last Azel? Yes, he does. Oh my god. Maluco Não, foi amassado, amassado. He Definitely should be able not. to stride this turn. Yes, I think he has 2 grade 3s left. Yeah, he literally just goes for it, drops the Gokaitis. But his hand will be pretty much empty. That is correct. This is like kind of his kill turn.
And this is a pretty bad kill turn to go into because his opponent's at 1 damage. Yeah, and I mean, man, the GSS is really starting to look more like a setback than anything right now, and that's pretty unfortunate. But he will be able to call down those shades to draw some extra cards. I guess right now this turn he needs to just spend it on resource building and try to survive next turn. But the thing is, like, Simon is this close to just Ultima for game. Yeah, so the big thing here is that Simon has a Brennius and a Bobo. So basically he can just G-Guard, ride again, and get a Bobo. That's 2 damage, and then just go Ultima. Exactly. And that's pretty much GG. He just, although Grand Blue is one of those decks that can amass a lot of null guards, and their G guards can also call out null guards from the drop zone. At this point, it's going to be like at least a 4 XL Ultima. That is, I mean, that's just devastating on its own. Yes. I just want to, I want to see the spice that I was just shown. You know, I saw it in top 4, and now I really, really want to see it in finals too. But it looks like this game might just go by too quickly. Yeah, honestly, there is a chance. We see a Honolulu in the deck. That was an interesting resource. So the thing about Honolus is that people are playing them in a lot of these slower decks to stack them. So when you control Ezel and you give them no damage pretty much, and you play down like 2 Honolus, they can't attack. They only get 4 attacks and then get you have to pick 2 counterblasts for each. and they just don't have 2 counterblasts. Exactly. So like things like OTT and all that are developing builds with the idea of having at least double or triple Honolulu at their back row. Same with like Ryan Kai's Luard, similar concept. So yeah, it's really, really interesting. He has a lot of counterblast to work with, so he can definitely farm a bit of hand this turn. But there's no Honolus. I think he can fish them out with the Yeah, those are all in his deck, so unfortunately, he still needs to potentially find them. But I don't think I mean, we're already in the battle phase. The Obadiah searches though, so he can technically search out all his Honolus and just hope that. Yes, but isn't that a main phase skill? Oh. So I think he already did do it, and that's where the shade comes from that he drew into. That's a very peculiar way to draw cards as well. His like card handling is just very interesting. So we see a Ruin Shade here. What is this? Oh, he's praying, my God. He's praying for a trigger again. He's really good at. Oh no, it's another Kokaitis. Please. This feels like. Is he feeling it? Oh, it's a PG. Well, the PG is something to be glad about. I think that technique is kind of working against his favor, maybe. Honestly, yeah. Although I do praise him for building up hype, but oh dear. But Simon wasn't able to G-guard that turn, yeah? He was Acabou, não tinha. Acabou faz tempo já, né? He has 2 heals in hand, I think. Yeah. So that's interesting because what did he guard? Oh, he attacked into the Brennius though, so now he doesn't have the Brennius Bobo play. Ooh, that is correct. That is correct. I feel like he could just have Ah, true é que no passado o cara fez stride com o maluco no G2. Right here. Sim. Yeah, but it doesn't look like that's going to be happening just yet. So he's going to rewrite into the regular Azel, get himself a 4th Axel Circle, and draw himself an additional card. It's going to be another heal. I think that's the 3rd heal he's drawn so far. Velho, o cara tem muita carta na mão, velho. See that. All right, there comes O maluco do GB jamais vai passar parede. That's true, he could. He does have all 4 heals in hand, so no chance. No, he just goes for Spear X. Another Spear X, so he wants to just keep amassing the free advantage provided. Also, no wonder Azels have come down. Wow. This is very, not your typical behavior from this deck, let's say. But I mean, how many cards is in Jeremy's hand? Oh, there's the Wonder Azel. In Jeremy's hand, I think it's looking like 7. 7. Yes, 7 it is. That is 2 for the. There's 6 circles and then 2 for the Vanguard. So they're. One of them is a protect. Yeah, maths-wise, there isn't enough to. Porra, eu faria muito esse GB. I think he does have to pray for a heal potential. Esse GB não. Here, and I mean, Faria muito esse Ezel. Yeah, if he stays at 1, the situation doesn't change because Jeremy still has Front. to heal him from 1 to 6 at a situation where. Caralho, front que você tira, irmão. Vocês caralho, maluco. In such a terrible position. Eventually, Simon will be able to get into a situation where he can ultimate while his opponent just still has no cards in his hand. Yeah, well, he's still like recuperating, and he really needed a heal last turn to be able to take 1, pray for defensive here, and try to do something about that. But it looks like Simon Spice is not going to be coming through on this turn. Should we spoil it? No. So right now, the biggest problem is Simon doesn't have cards to play down. Yes.
So one of those attacks on the field right now is not hitting the Vanguard at That's true. That's true. So it is quite possible that Jeremy can live this attack. So Potentially. he has a Malian here, so he can definitely get a counter charge off just for one. Yeah, it really depends on what he actually checks here, if he can push those attacks up, because, I mean... I really feel like he should have just gone Glorious Raining this turn. Ele tá com os 3 heal, né? So many more attacks he could have done and really put Jeremy in a much more terrible situation. Yeah, so we're going to see here. So this one's swinging for 12. And Pô, deve ser muito triste você chegar na final. yeah, several other attacks, but they're not really hitting for that much. Like, all of them are really small, and... Again, Deve dar um sentimento de impotência incrível. Sim. From last turn, but I think he might actually be cara, fine, mas tipo, as o you maluco said. chegou bem. True nulls, right? So Eu acho que ele era o único Granblue, né? Eu acho que é. Yes, that is correct. Ah, o maluco foi bom. Deixa eu ver. Another 5k guard. And now he has to pretty much null this attack, and this is pretty big, but it doesn't matter. It's a, Yeah, because that will be getting nulled, but he still has 2 more attacks left. He can't discard the grade 3 though, right? He has to null the null. Era o único Granblue. Então, o maluco jogou super bem. Definitely a 3 there. There's a wonder. O Zoc tava baca demais. That Malian is another one. Crit. Oh no. Oh dear. And the problem is, oh man. So I don't think the math adds up, does it? Because he discarded the null. Wait, he has a crit in hand here, and I think I saw another card with. I think that's another grade 0 in hand, so I feel like maybe he can actually guard this. There is a chance. Yes, he actually has enough for both. Oh my God. Jeremy clinging on to hope. He's literally this close to losing each turn, but he's going just barely. he's going to Obadiah now, and his deck is going to get pretty compressed on the second Obadiah. Exactly, and I mean, when your goal is to just compress, and then just check triggers, oh, he just sees all 3 heals stacked. That's so sad. Oh my God. All right, we have Romario, Skull Dragon. The first card I don't see, Ruin Shade and Greed Shade. Oh man. That deck is pretty scary. It's looking pretty yellow right now. But remember, Simon is still on 1 damage. So He's still on 1 damage. He has 4 heals in his hand. I don't see. Yeah, I don't think there's gonna be the turn where things end. So maybe we will see Spice because Não dá, velho. O cara tá com uma penetrável, não. That is correct. And save himself. Man, I don't know the last time I had a game where I could G-guard 4 times in 1 turn. This is absolutely insane, but with the amount that Jeremy's been compressing, he could easily go down to 2 even this turn. Yeah. He could literally triple heal here. It's actually statistically very likely that he'll at least... he will deck out, though. He's getting to that point where he's going to start decking out. Yeah, so he needs to not only... like, he needs to push so hard this turn... that he wins. Yeah, kind of. So hard that he can get through, like, 4 heal triggers. And potentially a PG. I'm actually not sure what else is in his hand. And it's like, there's actually no point in damage denying now because he still has, like, Simon still has a Bobo in his hand, right? So yeah, and like, none of the targets on the board are really worth necessarily taking it out because Brenius is gone. He's out of the question, so... I mean, he has a lot of targets, but do cara é deck. He's losing time. Time is the thing he can't get back, and that is, the time is his deck. Yeah. So he Alright, has so we have 3, I think about 9 cards left. Yeah. Oh dear. That gives him like 2 turns at most. Yeah, so he's going to trigger 3 times now. It goes down to around 6. Yes. But if he even gets heals, right? Yeah. He can actually take much more damage, or he's just going to deck out straight up. Yeah, that's true. And the thing is that I don't think he has a PG left because he discarded it for the protect and he didn't rewrite, so he doesn't have a protect. And so, I mean, obviously a PG isn't enough to survive an ultimate turn, but 3 heals can save him from an ultimate turn. That is correct. It's not a Zoa. It doesn't end the game on the spot. Yeah, if he gets 3 heals, he could go to like 42 and maybe live. Yeah, so actually, he doesn't want to see the heals here. Yeah. He wants to triple heal next turn with an Ultima. Oh dear. Wow, this is crazy. What a final. I mean, it was off to a pretty unfortunate start, but Jeremy just hanging in, just barely, but it's so exciting. Jeremy's really trying to find a way to navigate through this. Yeah, he's trying to rough seas. Yeah, we're literally trying to navigate. Wow. That needs to get the Pun of the Year award.
My God. I can try and think of more, but it's my first time. Oh my God. So, yeah, this is a hard decision for Jeremy. O maluco tá bolando I don't really see roleplay tenso ali. if Simon doesn't Sim. Queria saber o que ele explode or anything like that. tá tendo de solução pra vida dele ali, que eu não. I think Simon has got this in the bag. Eu tô vendo o maluco com 3 heal defendendo. That's true. Triple heal next turn. Triple heal next turn, yeah, that's. But even then, that just O that just pessoal tá cancels out falando the que power ele addition of tá Ultima, right? Yes. If he com checks 3. No, but that means like heal four, no deck, every pelo que eu single tô Excel to entendendo. attack is basically Sim, on sim, him. ele tá com 3 heal no deck ainda. He only has to Ou 4. if he takes the Vanguard and Fala kills de 3 times. Honolulu. Oh, okay. So Que aquela hora que ele pegou o deck pra mandar as cartas pra Zone, Skull Dragon. ele olhou o topo do deck e tinha 3 heal um atrás do outro. What do you mean? Oh, did he? Because when you play Honolulu, you have to. Oh yeah. You do have to put your own damage face down. Yeah, did he put 2? No, he has not done it yet. So I guess he'll do it after he finishes placing them on the board. So yeah, so this is the thing. Yeah, and then he's placing on the starter to countercharge as well. He's gonna be able to hollow End it. of turn, yes. Yes. So But it's 10 cards in deck actually. I was mistaken. Let me just recount that. Yes, it is 10. So double Skull Dragon, double Honolulu, and the starter. Oh, he's still. he's looks still like thinking about it. Yeah. I mean, he has time. The final match is untimed, so he has all the time in the world. Maybe not too much, but more than the usual. You still have to play normally though. Yeah. It can't be slow play. Exactly. So 2 Honolulu. So it looks like he is committing to 2 Honolulus. Yep. So flips just everything in his damage zone, just like that. So that's gonna be really nice, like and then he's gonna start swinging. Yeah, this turn he's pushing for damage, and then. Caralho, esse bicho tá batendo muito forte. Like a Megiddo play. He just shuffled his drop zone. Oh my God. All right, so he's counting, I think, in 5s, if I'm not mistaken. So it'll be a stack of 5 over here. So we have 15, 15, 20, 20 e 3. Simon could just take a bunch. Caralho, os bichos estão ganhando 46, velho. Só... I mean, that's true. Yeah. Yeah, that is actually true, but it is, I mean, it's still restricting to some extent. You know, you can't, like, counterblast 2 for each attack. So I think what he's going to do here is Jeremy's going to try and push him to something like 3 damage. Yeah. Okay? And then he hopes that he triggers something like a double crit and then puts it on the last Skull Dragon and then keeps him at 3 and then tries to finish him next turn. Yes. Because if he gives him too much damage here, then he can go into something like Ultima and not care about the Honolulus. Yeah. Because you'll still get 6 attacks off, or 5, 6. And he gets a trigger here too. Ooh, defensive coming through. All right. And then we're going to see here. Puts it on the Tem uma Vanguard. PG na mão ainda, tá safeizada. Here, yeah? Yes. In a way, I think it could be correct to guard this because the deck is so compressed. He's not. I think he was counting triggers. Yeah. Yes, he's gonna put down the first G guard. One of the ways he loses is just eating like a triple crit. Yeah, I mean that actually just ends the game right now. Yeah, and he doesn't have heals in deck yeah, left, so. like Grand Blue is one of those decks that can run triple crit. I mean, 3 sets of crit in their deck and not feel bad. Basically. Exactly. Man. So he's G guarding. He's probably gonna get a slimy. Yes, a slimy flare coming through. It's also nice. Those of you at home obviously can't see this, but there's quite a bit of a crowd, you know, coming up here to watch these finals. It's definitely very exciting. But we're gonna see how Simon is gonna proceed here. He does play down the slimy flare. He does have a lot of targets. Obviously, the crit is the best. So an interesting thought is that with the Bobo in his hand, he can still go Ultima and then Bobo and still get the effect off while Counterblast, giving himself Counterblast to work with. Yes, that is correct. So that's pretty spicy. It allows him to maybe trigger another trigger. Yeah, yeah, potentially. And I mean, gives him extra resources if he has to fight the Honolulu War. Well, the Honolulu War is only going to last 1 turn though. Yeah, this turn. Yeah, very much so. Let's see, so he's putting down the shield from the top card. So he got himself a grade 1 and a grade 0. So that's 25k shield plus the 15. So 40k shield was on 22. Caralho, é muito so shield, velho. 62 now. Embaçado essa cara. I think that's 3 to pass.
3 to pass, but 3 to pass is the way you lose. Yeah, exactly. It's literally, I don't think there's anything but triggers in his deck. Não, 3 pra passar não é o bastante pro Creed, o cara já era com. You could probably like intercept or something, right? Just like 3 pra passar e nada é a mesma coisa, tá ligado? Whichever one will work. So he's hitting, yeah. Ele vai botar mais um pra defender. Well, but he gets 5 Ele vai dar no pass. Oh, yeah. Yeah, so All right. it's like a no. There's the first heal. Do we see any more come through here? Ô, louco. Oh, crit. And crit. Oh. Ô, louco. Ah, but O cara tem um RPG na mão, não vai mudar nada. Don't matter. So the correct play here, it could. He's gonna swing anyway. He's gonna go for Vanguard. Yeah, it looks like it because he still needs to end the game next turn if he survives this Ultima. Man, if he checked triple crit there, then it would have been lethal here. Yeah, because or triple heal also would have helped because then at least he definitely gets a triple defensive. But cara, ele fez um check muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. You really had to check all 3 crits to make this threatening enough. Não é nem o triple crit que faz ele ganhar, nem o triple que faz ele sobreviver, tá ligado? You just have to play towards them, and if you don't get them, that's just unfortunate. You like just pray at this point. Honestly. So I think in a way, for Simon, probably just taking it is not a bad idea. Yeah, because then he gets so many resources. Yeah, he gets so many resources to just win the next turn. Yeah, but he is hovering over that heal. He is hovering. There's no PGs in hand. Yes, he's going to use the G guard. We do see something interesting in his hand as well that could appear next turn. I keep hyping it up. All right, so he's going to go for the flipping G guard. All right, let's see. But trying to guard this, is that actually worth it? I mean, it's I don't think so. Massive. Yeah, like I don't think so. I really don't. So like, what else is the objective of G-guarding all of this and like depleting your hand? Just take the damage. It's easy. Oh man. So it looks like he's gonna be putting back the grade 1 counter charger. He's really thinking about it. Let's see. So yes, he's gonna target that, and then we're gonna see him check. I guess he could be thinking about the next turn. Yeah. The next turn from Jeremy will be Megiddo. Yes. So if he stays at something like 3 damage, he does have the. It can be okay, I guess. Yeah, because like the Slamey, it's also not really like doing that much recycling, like putting back the grade 1. Yeah. So it's like just doing it for the sake of recycling something, and then not calling anything, is also kind of weird. Or like just like G-guarding for the sake of a face-up G-unit and then still taking the damage. Yeah, I wonder if this is really worth it. Like, yeah, like you said, I guess the only reason why you would do this is if you're afraid of the Megiddo next turn, but I think you should just straight up win the next turn. Yeah, it's like you're not fighting to not lose, you're fighting to win. You're just so far ahead right now. You can just do anything. It needs to not capitalize. Yeah. But it needs to capitalize on the fact that he is ahead. Yes. But okay, let's think about it this way though. Even if Simon does go to block a lot of this, his opponent only has 4 cards in his hand. Yeah, exactly, but 2 heals in deck. 2 heals in deck, yes. But if he takes the damage, he goes down to he'll go down to like 3 cards in deck and then draw 1 and become 2. So he'll be relying solely on the Megiddo switching. No, right now he's at 7 cards in deck. 7? Okay, yes. all right, that changes things. Yeah. So if he takes 3 damage anyway and heals, he'll be able to, he'll go down to 4, draw 1, becomes 3. So it's still got that problem where he's only relying on his Megiddos to go for the win. Yeah, and doesn't even have a Kokaitis in hand. Oh. That's the question, right? Yeah. And I mean, struggle striding isn't gonna get you to the best targets, like Night Rose maybe? Caralho, o maluco vai usar 2. Chegou. It's just G-guarded a lot. He just keeps going. I really wonder what the goal here is. Yeah. But I mean, he just keeps recycling cards. Não, mas tem que ser, pô. O outro ali ainda tem 2 heal, cara. Sim. Com a última vez é foda demais. I mean, I can see it actually. But the thing is, he keeps putting back a normal unit just to Eu acho que no fim o cara vai morrer mesmo. Né? Ele vai, cara. Does his hand have ultimate stride? It should, right? Now that you mention it, I'm not sure if it does. Wow.
Caralho, quanta carta pra defender um ataque. Tudo isso sendo que ele tinha uma PG na mão. His deck is getting too thin. Yeah, exactly. And I think the targets that he can call out. We have Wonder, we have a heal, Quis we have desenvolver algumas coisas the pro deck Providential mesmo. Angel, a crit. Não, mas ele tem uma PG na mão. Grade 3s in his, Não, eu he doesn't sei. have a Bobo. He actually doesn't have grade 3s in his hand and actually no ultimate Por cost, isso, so de maybe he's certo, trying ele to quis filter devolver alguma coisa draw into importante. an ultimate cost, but wow, okay, we didn't actually account for Pelo that. que eu vi, ele voltou um draw PG e um G1 That's his stride cost. G1 counter charge. The rest of the cards in his hand. No, he's still guarding because the Skull Dragon is still on the board. How big is He's still guarding. He's just gonna put down another thing. So I think he's actually, because he doesn't have the win con in hand. But even if he has to go to some like warrior. Então ele devia tomar isso aí, velho. Ele tá brisando. More counterblast to extend the play. Yeah. I mean, he does have a Bobo, so. But it might just be the fear of losing next turn, you know? Yeah, but I mean, you gotta throw those fears away. Yeah. Tier 5, his opponent can't heal on. 3 de dano é muito suave. That's true. That's one thing we didn't note yet. That is definitely true. So, ooh. Oh, he finds a PG there. Finally. A não ser que um bicho esteja ganhando um crit e o cara tirou do cu. What did he draw into? A crit. Mas eu acho que não. Okay. So that is basically not what he's thinking of. Yes, so I think that has... And he's still taking it. So he just flipped up a bunch of G-Units. Tomou 3 de dano. Fez tudo isso pra tomar 3 de dano. G-Units and still took it and went to 5. Okay, so I think we might be seeing some spice. Okay, talk me through this. Okay, He's so your teammate. Mas ele fez o certo. There is one card that works pretty well with Besok, and that is. All right. That is, he's going into The crowd is going wild. Insane with. What is this? Besok. What is this? What is it? Is he styling? 8? Fechou 8. The crowd over here is going insane. Yes! He's A going galera into tá GBA. loucona. Sim. Wow, I honestly É o GB8 isso? É. Why would he Fudeu. play GB8? What does it even do? So Besok doesn't rest. Yes. Caralho, genial, velho. A play que o maluco fez foi muito boa, mano. Besok is just gonna keep on calling cards from the top of your deck. So what does the actual effect read? So it's actually very complicated. But Okay. it's something along the lines of after this card attacks or boosts, you may look at the top 2 cards of your deck and call one of them onto the field. Eu não entendi tudo. So you will keep on calling cards Não from entendeu. Besok. And he just Tu keeps que manja boosting de and Jackson. hitting and hitting and hitting. Yes. But does it get extra power? Ele. Tipo, não é questão de manjar de X, é questão só do jogo mesmo. Tipo, ele usou as duas de Guardian pra fechar o GB8. Só que tomando cuidado pra mesmo. Tipo, mesmo que ele esteja usando os G-Guardians, ele tomar os 3 de dano. Porque ele tomando 3 de dano e ficando com 5, ele não utiliza 2 dos possíveis heals do. Simon has also dropped the Providence Angel. 2 não, um só, ele tem pode de dano. Tipo, se o cara não pode healar no 5º, por exemplo, ele tem que healar no 6º. With Providence Angel, his opponent can't go. É, foi uma boa jogada. Então, por isso que eu falei, o maluco foi genial agora. Ah, eu tô quase dando mini back. Basically, you slap this down, counterblast 1. It also gets 10k power, I think. Yes, but and the crazy thing is, Providence Angel's not once per turn, so you can just Maluco keep é on getting brabo. 10k. Oh, O cara joga bem mesmo. That's a good point. The key thing is that Besok there. So Yeah. he's gonna use that Providence Angel once. All right, here it is. Wow, this is crazy. I don't think, you know, I expected Azel in finals, but I didn't think I'd see GB8 of Gold Paladin in the final match. I mean, remember when everyone memed about GV8, Gold Paladin GV8? It's it's one of the most This is such a useless forgettable GV8s card that, like, I don't even remember the memes of it. The memes for it was once you play your GV8 Gold Paladin, you just deck out. But now it's gotten to a point where you have things like this crazy combo. So, oh my god. Mas também o maluco fez um negócio. do remember there is 2 Honolys here. O maluco meteu um GB8. Quem imaginaria? Depois dos loop infinito do ano passado. Né? And his hand is there. He can guard at least 4 damage. So here comes the damage check. Remember, his deck is super compressed. Yes, keep in mind there's still 2 heal triggers in there. There's a plethora of chances,
But does the defensive actually shut down this combo? It doesn't, right? He needs two. It kind of does. He needs. All right, yeah, he needs, we're going for the trick two again. heals. Come So this on, trick crowd never at worked. Oh, does he see it? Does he see it? Hey, When you attack your Vanguard, you can stack triggers. Puxou o trigger defensivo, hein? Yes. As well. Oh wow, yeah, that's insane. Yeah. Será que segura? See it. Será que heala? And, oh yeah, and it gives 5k. It gives 5k as well when it When the unit is placed. Yeah. No. So I think it's on attack. So I that see, I see, Bessel I see. gets 5k from the GB8. Oh, I see. All right, they're still checking it themselves. Ele tá pelo Rio no What sexto, an é isso aí. interesting card. Like, what a... Man, you guys have been really innovating, huh? It's pretty crazy. There's... I mean, when he was going through his G-Zone, I saw something I couldn't recognize. Yeah, it was really that card, yeah. And I was like, why does that not look like a Gold Paladin card? It just looked like something else to me. I was like, this looks like a Dimension Blitz. Yeah, It's honestly. got the wings, right? Like, I was like, what is this? And now finally we get to see it. The So- absolute mad lad. he can definitely guard this attack. Caralho, que roubado. Doesn't have null, so it doesn't matter. Yeah. I'm honestly beyond impressed. It'd be pretty crazy. It'd be pretty crazy if Simon wins with GB8 Gold Paladin. Yeah, I know, right? But Jeremy's still hanging in there. Yeah. We cannot Never discount him here. give up. Never give up. Okay? Honestly, yeah. Jeremy, He assisted yeah. turn 0. He's been on the back foot since turn 1, and he still has a half-decent shot at winning this. He definitely does. This is still anyone's Remember, game, honestly. two heals in that deck. Yep. And the amount of cards in deck are only 6, I believe, right now. So Yeah. it's a third chance. 1 in 3. So, Oh, a draw comes down. He's gonna take the draw. The draw means he decks out Another sooner, one. though. Oh no. Caralho. Oh, that was a crit that he drew. And a bow main. So that is 2 extra 10k power-ups on the Bessock there. So here's the question: how many cards are left in Simon's deck? Because remember, GB8 I'm can not deck seeing you much. out. I'm not seeing much. Well, that's enough. Only That 4. is actually enough. So Acabou o jogo. he can attack with Bessock here. O maluco There's definitely checou over heal triggers. 2 drops já. Yep. Oh my god. All right, so he's just gonna swing with this. Obviously, the boost does not rest. It stays standing. Not once per turn. This is incredible. Oh my god, will he actually be able to close out the game and get the victory? He's still looking at Jeremy's the card. still in disbelief. He's like, this card exists? Oh my Oh, wow. god. Yeah, six more. Oh no, 4 more attacks. He attacked with the But Vanguard. let's keep track of how many attacks he's actually had so far. You talked with the 1, bow 2. mains? Yeah. Yeah, so this is the third attack, right? attack, yes. So he still has 1 more and then Honolly, right? Yes. Yeah. Yes. But yeah, he has 2 more attacks that he can do after the Honolly. Yes, he still has 4 counterblast to work with, so he's in a really good spot. Double Honolly doesn't mean anything. Yep. And I think Jeremy has 2 cards left in his hand. Yep. Oh no, 3. Yes, he does have 3. So that's 2 crits and the Banshee. Definitely He's gonna needs try a to heal. take it. He's gonna go for that 6 damage heal potentially. Agora é hora. Será que ele heala no... It's 1 in 3 chance. Jeremy, can he do it? Is there potential? It is a yellow card. Ô, louco! He lives! It's not over yet. Jeremy hanging in Sobreviveu a primeira, hein? by the skin of his... Like, Wait, so if he calls the Din Drain here, he gets another counterblast. He countercharges 1. Yes. Oh no. Okay. All right, here comes. That's why he was doing all the G guards to return the units that he wanted to call. It all makes sense now. We see Wow, the bigger picture. This is like the last episode of anime. Literally, it's all come together. His friends' hopes and wishes. He's gonna swing again. Is this too big to guard? Galera Like, tá falando there's- que é protagonismo isso daí. Plus the 8. É. So we're at 25. No, Bessock is 5. Oh, Bessock's only 5. It's like only 5k if I recall correctly. Oh. But it gets 5k when it boosts, or when like 2 cards are called. But that 5k is already on. Yeah, so that's Right. 10k. Yes. And so, then 2 trees, that's a 30k Bessock, and then a 5k from the GB8. Yep. So 35 plus the 17. So we're looking at 52. So it's still 25k to guard, and he does have enough for this one. He needs another heal. He actually might need another heal. Oh my god. Why is this game so emotional? It's
actually coming down Sério, esse to jogo just tá the muito bom. last cards in each player's decks. The last cards in each player's hands. Or He's gonna read it again. it could be 47 because the 2 could be the 10Ks. And That's then one right. more 5, yeah. So 47, that is still over a 20K guard. 20K That's exactly guard, 20K. Yeah. So he has 15, 15, and 10. So he has to drop 15, 10 anyway. So it doesn't actually make a difference. And then he can't guard the next one. So he has to actually pray. He actually has to pray for another heal here. Otherwise, he just cannot. And now we're looking at O maluco tem 3 cartas no deck, velho. We had 1 and 3, and now we're in 1 and 5. And Tenso. I think guarding right here is not the play. It's not correct. It's not the play. He needs to get a heal and then guard the last X attacks. This is actually insane. And then after guarding the last X attacks, he has to ultimate stride. Yes. Or With just like a 0 card hand. So. Yeah, and I mean, or he could just pass. He could just pass because I think Simon would have no cards left in his deck. But then the thing is here, like if he heals, he probably won't use the GB8 anymore to call again, like to not run out of cards in deck anymore. But does he know exactly what's in Jeremy's hand? Because he might as well just go for it and get rid of every single card in his hand. I guess so. That is a point, but then he's risking to just, for Jeremy to just go, okay, pass. Yes, yes. But even then, there's a lot of rear guards still to take out that could easily still win him the game. So this is such a strange game, but I love it. Yeah, I think the correct play here is he can take and get a heal. Yes. And then technically Nothing else hits. Simon can attack one more time, I think. You think so? That becomes He'll be at 42. So no, I think the 12Ks are the highest power in his deck, I think. Yeah, I don't think he can go any higher than that. Even the Bowmains is still 12K. Like, nothing can go higher, I think. Yeah, so he has to get the heal here, and then that's how he lives. That's the only way he lives. Is the Great 2 Angel the recent card? That's an on-place, or is it a... activate. It's an act, okay. Act, yes. Because if it was on-place, then I could see that, but... So now this is the 3rd attack of the turn? No, 4th attack. 4th, I think, So this is the last one before Honolly starts to put its pressure in. My god. This game is just beyond insane. We still don't know who's going to take it. Yes. Like, this is the magic of Vanguard. This is really what this game is all about. Man, GV8 in finals? Is this like 2017? Yeah, honestly, I don't even... Wow. This is the magic of premium. Honestly. If you're seeing this and you still haven't started premium, like, I don't know what you're doing, man. I mean, I don't know what Jeremy's thinking. He's just going, what can happen, right? Like, it's... Yeah, I mean, I think he is probably coming to terms with the fact he's going to have to gamble again. He puts down his cards in hand. I think we might start seeing his magic trick really soon again. That funky magic trick. So it's worked once now. It's worked once. Yes. Well, he got a defensive on the last one, so that's... I mean, I think everything in his deck is defensive, but... Yeah, so... Of sorts. He needs that 1 in 5 now. Yes. Wow. Will the goddesses of luck favor him today? They have been so far. Well, to some extent. Oh, he guarded! He guarded! Oh, he does not want to take the risk. But he can't not take the risk. Because he's just gonna... Thing is, if he gets another card here and still swings, and sure he can guard it, but then maybe he's trying to just deplete Simon's deck? He could be. While also gambling for a 6 damage heal here. Okay, so that's going to be a counter charge of 1, right? Oh, yeah, so that gives him an extra attack with the Din Drain, but it just comes down to deck count now. Yeah. Is it really going to come down to the last card in deck? I cannot believe what we're seeing. So he's going to counter charge, and this will be... So I think what he's trying to do is he's going to guard this and then bank it on the last card in the deck. Like he's banking on the last card. All right, looks like that is what he's doing. There is the Honolly forced cost coming through. Oh my god, so they're just tracking the Honolly just to make sure everything is right. So it comes down to this 1 attack. Simon could be Bicho, going esse jogo for, tá insano. Sim, velho, os caras estão indo muito no limite. Okay, is there a chance this one won't hit? Is there any chance? There's a Din Drain there. Oh no. He's going for it. Oh yeah, so look at both, right? Yes. Yes, all right. So this Din Drain is going to be a 12. So 22, 42. Yeah, so if this top card is a heal,
Jeremy wins. All right. The final Caralho, se esse damage maluco check. tirar um Rio agora, velho, Jeremy, can he see it? predestinado. Is it a yellow card? He's gonna pray for it. He's doing card rubbing. Come on. What does he see? Ah, Simon is your world. Era a última do deck. Simon Zhang. Caralho, é melhor de um jogo. Finals. I cannot believe. caralho. I love premium. Truly winning with Warav, eh? So we get to Sério, eu interview fiquei sem Simon fôlego, leque. pick his brain. Porra, o maluco jogou pra caralho, velho. It's actually really Game funny. that just happened. It's actually really funny because Simon's quite apprehensive about coming on stream, but it seems like he didn't have to be scared at all. It's just, it's crazy. He has Crazy, put in a crazy game. lot of work. He has put in For a sure, lot for of sure. work these Yeah, past yeah, few months. definitely, He yeah. actually he loves Y Schwartz a lot and always wants to qualify for it, but he ends up qualifying for premium. Ends up winning the world championship. And next year he gets to play premium again. Wow. Absolutely insane. I have so many emotions right now. I don't even know what to feel. We just saw GB8 of Gold Paladin win Worlds. Wow, that was crazy. That was crazy. I cannot. Like I cannot. Até os que estão suando. Feeling this, we wouldn't be seeing the GBA this tournament because it just the game Caralho. Intenso. Esse aí foi. Ah, esse foi bom, valeu a pena, cara. Valeu, valeu. Eu acho que eu não vou nem ficar pro final do standard, cara. Eu vou, só vou mijar. Sem condições. Oh my god, I don't know. Eu vou porque tenho que torcer pro melhor turno. Excitement. Honestly, Simon Tá. just showing up. That was just Eu vou incredible. finalizando So many aqui. things I couldn't see coming. Nossa, I thought it was cara, gonna be your essa traditional foi. game plan. You know, I really thought it was gonna be your traditional game plan, like do like double Spear X or something into Ultima. Foi tenso. When people saw Mysterious Fortune, they definitely saw Providence Angel as the key card for Gold Paladin. It definitely is. It just pushes this deck up quite strongly. Yeah. But then people like we found some pretty interesting things from Gold Paladin Indonesia. The Indonesians came up with these crazy ideas. So it was that Besok play came up, and we're like, wow, this thing just we could just keep on going with this. Oh my god. The fact that a random idea that you guys had actually managed to win Worlds is just insane. People like I remember in testing a lot of the players testing their Gold Paladin decks were thinking of taking it off just because it just wasn't working all the time. But I think a lot of them just play one of them. Yeah. And it just you'll eventually get into it with Spear X, and it just serves that. If you some of the old builds of Gold Paladin that we played, there was something like Kaiden Hoel, and that kind of was used to get past triggers. Besok kind of fits in the same situation. Right now we hear the cheers, the screaming. Simon is being picked up by his teammates. We need him in one piece though. Yes, we need him in one piece for the interview. I wish the camera could show this. It's absolutely amazing. If they come on stage, we can actually show this. Bring him on stage. Oh no, they're just dropping him on the floor. Oh my gosh. We need Simon in one piece. Simon. Bring him on stage. Oh my god. We're about to get... Hey, Simon. Literally just call him casually. Wow. This is incredible. I don't know what to say. My voice is dying. Wow. Absolutely incredible, honestly. What a showing, Simon's honestly. doing his victory lap. Yes, making his victory lap around the stage. He's gonna come here, honestly. Come here, Simon. Simon Zhang. Hello. Take a seat, sir. Take a seat. Congratulations. Hello. Our world champion. He's from New Zealand, actually. Yes. Oh, I qualified Australia. Hey, he represents Australia. All right, so. How do you feel? Well, blasted. I was thinking I was gonna play for fun. I thought I was gonna play for fun, but eventually it became that I'm playing properly. How does it feel to qualify for premium for another year? Very good, actually.
honestly, sorry, my voice is kind of going out of here, but the deck choices you made are absolutely insane. Like, I saw you going through your G zone earlier in the match, and I was like, wait, I recognize that one. Like, how did you get to that point of like including the GB8 and like just this entire line of that won you the world championship actually? Like, how did you get to that point? Well, got to that point after continuous testing with Derek Dow and Toby Jones. Originally, the plan of that was to play mirror matches, but I guess 6 damage shield is a thing, so I played around it. I thought, maybe I could glorious. Nope, I see 2 Honolys. So I'm just gonna have to like run over that wall, right? Oh, that's good. I play Berserk. Oh my god. Honestly, I saw you going through all those G-guards and I was like, what is he doing it for? Like, he should just, like, he might as well just take it to have the resources for the Honolly. Yes. And I was thinking, like, he must be filtering for a reason. He must be doing this for a reason. But I didn't think that reason was GB8. My god. We thought you were going to Ultima, but then we realized you didn't have Ultima, so... I know, right? I was like... I kind of knew what was going to go on soon. Oh, you did a good job of keeping it a secret. So I was like, all the zeros. Oh, never mind. I'm not going to Ultima. So, what, going through that game, when you were able to, from the beginning to the end, what was the craziest moment you were like, you feel, was it just the GBA moment, or did you feel like you had GBA moment, I just had to do it. Oh my god. The crowd was going, could you hear the crowd from inside? Yeah, it was so loud. Yeah, everyone was screaming for you. It was insane. I wanted to also ask about your personal history in the game. So when did you actually start playing? Like, what has your record been going in, like, throughout your journey in Vanguard? Could you kind of expand more on that? I can't give you an exact of what happened. So for me is I qualified, my first real Vanguard career started at 2016, Continentals and into World Finals. I didn't make it to Top Cut, so I just fizzled at that point. But otherwise, how do I say it? Crap. Just like, so you were in World Finals in 2016, right? Yes, I participated in 2016. In 2017? All right, I don't know what I was about to say. Back then I was a connector, so I started from BTO 5, and then I went backwards, collect a bit, and then so on. Eventually, it was 2016. I also met WCC members, which we haven't formed yet at that point. Yeah. And from that point onwards, we have shared Japanese results to look into decks that have potential, what's good in the format, and so on. And also, back then I played Gear Chronicle. I don't know why I did it. It was a crazy deck. Then you're here now. Yes, I'm here now. Yeah, so, I mean, champion. so like the world stage isn't new to you, basically. No, it wasn't. I've participated in other TCG events, Pokemon, Yu-Gi-Oh. I felt these pressure before. Right, so you were used to this kind of like, the big stage. Yes. Performing on the big stage and not having the, the fear of being on the top tables or anything, like not getting too nervous. So yes. Honestly, it's absolutely amazing. So, going forward now, you've basically achieved the biggest goal that any player could have. Like, what's the next step? Wise. Well, you're already qualified for premium for next year. Can I exchange it for Wise? Wow. All right, thank you really so want it much. all. Sorry about that. Thank you so much for coming down, Simon. I think this is amazing game. But we're gonna have to go for a quick break. I think the next finals are about to start really soon. So sorry to cut you guys short, but I think we'll do a longer interview after this. Yeah. Yes, at the winner's So stage, we'll be back really soon for the next game. All right, thank you. Buddy Fight Ace. New dragons arise onto the field. Tons of overwhelmingly powerful cards are here. Favorite Bom, bicho, eu acho que eu vou saindo já. Não tem condições de continuar. Valeu pelo debate. Depois eu quero saber quem é que ganhou. Pode crer. Depois eu falo. Falou?